Show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário e muito mais. Disney Plus, todos os jogos do Brasileirão Série B, só na Disney Plus. CIO, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser CIO. Se é CIO, pode confiar. Tigre, com Tigre até obra jogo duro dá certo. Consórcio Volkswagen, faça uma simulação. consórciovw.com.br e Estrela Bet, Semana das Estrelas do dia 5 a 11 de setembro na Estrela Bet. Jornada Esportiva Bandeirantes. Um abraço para você, torcedor ouvinte do Brasil, ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Muito boa noite, Neoquímica Arena, a bola vai rolar para jogão de bola para você, torcedor do Brasil. Tem de um lado o time do Corinthians que vem de uma vitória de Curitiba por 1-0 sobre o Atlético Paranaense. E o futebol da Bandeirantes vai trazer emoção desse jogo de bola para você. A bola vai rolar. Fluminense é o primeiro semifinalista da Copa do Brasil. Hoje aqui sai Corinthians ou Atlético, Timão jogando com a vantagem do empate. E o futebol da Bandeirantes traz a emoção do jogo para você. O primeiro destaque da Bandeirantes vem do Corinthians, Luiz Fabiano. Um abraço, boa noite para você. Alô Ulisses, um abraço pra você e pra todo mundo ligado na jornada esportiva Bandeirantes. E o torcedor do Corinthians com grandes expectativas pro jogo de logo mais, porque Yuri Alberto, recuperado de uma cirurgia para a retirada de hernia inguinal, está relacionado e é a opção para o técnico Dorival Júnior, artilheiro do Corinthians nesta temporada, 13 gols marcados. O futebol da Bandeirantes traz mais um destaque agora do Atlético Paranaense, que vem com um time misto para iniciar o jogo, é isso? Boa noite, Bruno Migliozzi. Fala, Ulisses, boa noite, abraço para você, para amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Pois é, se era um misto no jogo da ida em Curitiba, aqui adicionou mais coisas, em mais reservas pro duelo contra o Corinthians na Neoquímica Arena. 4 titulares preservados, esses indiscutíveis do banco de reservas: Patrick, Zapelli, Leozinho, Mendonça, todos com opção no banco para Fábio Moreno, auxiliar de Odair Hellmann, que foi expulso, por isso hoje não está na partida comandando o Furacão, Ulisses. O futebol da Bandeirantes traz de um lado o Corinthians, do outro Atlético Paranaense, mais um destaque do Timão, mais do Corinthians da Bandeirantes, Fabiane. E se o ataque ganha novidade do retorno de Yuri Alberto, o setor defensivo também tem uma novidade importante. O goleiro Hugo Souza, escolhido por Carlo Ancelotti para representar a seleção brasileira, retornou em voo fretado da Bolívia e fica disponível titular para o jogo de logo mais o paredão alvinegro Hugo Souza, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Corinthians e Atlético, Atlético e Corinthians, a bola rola já mais do Furacão, Migliozzi. Ulisses, se me permite, nessa semana a Rádio Bandeirantes conversou com exclusividade com o técnico Odair Hellmann, bateu um papo com o Pretzel. Tem corintiano dizendo que está resolvido. Pro Odair, tá tudo em aberto. Fala Odair em conversa com a Bandeirantes. Só que a decisão está em aberto, né? O jogo, a gente sabe que para qualquer adversário jogar na arena do Corinthians é sempre muito difícil, mas nós vamos para lá
sabendo que a classificação está em aberto, temos condições, temos que fazer um jogo estrategicamente muito bem organizado e aí conseguir a nossa classificação. O Odair, que hoje não tá no banco, cumprindo suspensão, foi expulso no jogo da índole. É o futebol da Bandeirantes para você, Corinthians e Atlético. Atlético e Corinthians, mais uma do Timão, Fabiane. E quem tá na Neoquímica Arena consegue perceber que o gramado do estádio tá um pouquinho diferente em relação àquilo que está acostumado. A qualidade da grama, vendo de perto, permanece a mesma. O tapete de Itaquera, mas muitas manchas em verde escuro. Fruto do jogo que o Corinthians recebeu na semana passada, da NFL, Liga de Futebol Americano. Claro que é trabalhoso você retirar todas as marcas do campo. Ele tá um pouco afetado, mas em plenas condições de jogo para logo mais. A bola vai rolar, Corinthians e Atlético, Atlético e Corinthians. Zona de análise e opinião. O destaque dos comentaristas da Bandeirantes, ídolo da fiel torcida corintiana, Ronaldo Giovanelli fala. Boa noite para você, boa noite, Alexandre Pretzel, conteúdo no ar na Bandeirantes. Um abraço, Ulisses, um abraço ao Ronaldo, a todo mundo que nos acompanha aqui no Camarote Fielzone também. Uma visão muito interessante. O aquecimento dos jogadores do Atlético, muitos chutes a gol na realidade, e outros também do lado do Corinthians, né? Mais aquele jogo em gramado reduzido, aqueles toques de bolas muito rápidos, dá pra dizer assim, né? Não sei porque eu botei plural duas vezes, né? Em gols e bolas, né? Mas tá dito. Então, o Atlético agora na consciência essa que o Odair colocou pro Bruno Migliozzi, ele sabe que o jogo é duro, o Atlético nunca ganhou aqui, e o Corinthians hoje parecia que entraria com uma formação diferente, né? A gente imaginava que o Yuri Alberto voltasse, mas o Guinegão ganha o crédito do Dorival Júnior, já que o Yuri tá voltando de lesão. Como o Corinthians ganhou por 1-0 no jogo de ida, você começar o jogo da maneira que ele vai começar, com o João Pedro no lugar do Ramalho, com o Angileri e Bidu, uma dobra de laterais, ou o Bidu jogando no meio, e mais o Guinegão, creditado e valorizado por ele, para continuar no time ao lado do Memphis, é sinal que o Dorival vê uma vantagem muito boa, até como um empate para passar pelo Atlético. O Atlético tá preocupado com a Série B, mas Copa do Brasil a gente sabe que de vez em quando pode acontecer alguma surpresa, mesmo que o Furacão nunca tenha vencido aqui, Ronaldo. Boa noite. Boa noite, Pretzel. Boa noite, Ulisses Costa, amigos da Rádio Bandeirantes. Eu diria o seguinte, é mata-mata, irmão. Quem tem mais garrafa vazia aí pra vender, que coloque na mesa. Agora, ema, como diria Ulisses Costa, cada um com os seus problemas. As duas equipes com problemas, cada um do seu tamanho, e eu vi que na escalação o Dorival tá inovando, teve tempo para treinar pelo menos, teve tempo para descansar a equipe, teve tempo para ver que o Guinegão é o cara que ainda continua colocando velocidade na equipe do Corinthians. Ele tá entrando com o Guinegão, tá certo, pediu passagem, tem que jogar. O treinador, ele valoriza o grupo, ele valoriza tudo o que ele tem em mãos, quando ele começa a valorizar não só a molecada, como quem tá em campo, correspondendo. Então acho que o Dorival começa a ver um caminho diferente no time do Corinthians, começa a olhar mais para o Corinthians, porque quem pede passagem é que está jogando mais, então tem que colocar na arena. Vai ter uma arena lotada, vai ter uma arena que vai incentivar, que vai empurrar, e você tendo esse menino que foi valorizado pela direção do clube, que é valorizado pelo treinador, hoje ele pode surpreender junto com o Yuri aqui. E o Yuri, se entrar, vai ter que fazer gol também, vai ter que corresponder. Então, dos dois lados, a preocupação ela existe, Ulisses, mas tem profissionais que cuidam disso, e a gente viu que cada um está pensando no seu problema e no seu nariz. Isso é importante, Ulisses. Legal, no microfone da Bandeirantes, para você, torcedor ouvinte, obrigado pelo carinho da sua sintonia, você ligado no futebol da Bandeirantes. O destaque no microfone da Bandeirantes vem com jornalismo, Felipe Campbell, boa noite. Muito boa noite, Ulisses Costa. Mesmo sem o julgamento ser finalizado, o tenente-coronel Mauro Cid é um dos 8 membros do Núcleo 1 da denúncia da Procuradoria-Geral da República, que já está condenado por participar de uma tentativa de golpe de Estado. O voto que formou maioria veio do ministro Luiz Fux, que promoveu o voto mais diferente até então no julgamento. Fux rejeitou os crimes de organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado a todos. No que tange os crimes contra o Estado Democrático, Fux englobou tentativa de golpe de Estado com tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Nesse caso, entendeu que Mauro Cid cometeu esse delito. Fux levantou questões preliminares, entre elas a incompetência absoluta do STF para julgar o caso. Segundo ele, o processo deveria tramitar na primeira instância e, se analisado no Supremo, deveria ser submetido ao plenário. Obrigado. No futebol da Bandeirantes, para você, torcedor brasileiro, Felipe trazendo as informações. QG Bandeirantes de Esportes. Alô, Lucas Bueno, um abraço para você, boa noite.
Boa noite, Ulisses Costa e todos que nos acompanham aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos transmitir Corinthians e Atlético Paranaense. Um pouco mais cedo tivemos Fluminense e Bahia, se encerrou agora há pouco. E o Fluminense está classificado na Copa do Brasil. Com gols no segundo tempo de Canóbio e Thiago Silva, o time de Renato Gaúcho conseguiu a classificação e enfrenta o vencedor de Botafogo e Vasco. Atlético Paranaense e Corinthians, depois desse duelo, tem que aguardar o duelo de Atlético Mineiro e Cruzeiro. Falando desses duelos em específico, Cruzeiro e Galo se enfrentam amanhã às 7h30, Botafogo e Vasco se enfrentam amanhã às 9h30. No Cruzeiro e Galo teremos Fabrício Bruno e Caio Jorge de volta. Caio Jorge é dúvida ainda, mas está relacionado para o Clássico, e Fabrício Bruno, após jogar na altitude, em entrevista coletiva pós-jogo, falou que não sentiu a altitude da Bolívia e está preparado para jogar contra o Atlético Mineiro amanhã às 7h30 em duelo decisivo. Lembrando que o Cruzeiro ganhou de 2-0. A missão do Galo é fazer 2 gols para levar até os pênaltis ou 3 para conseguir ganhar no tempo normal. Já no lado carioca, Botafogo e Vasco se enfrentam às 9h30 da noite. O Vasco da Gama, que está para anunciar a rescisão de contrato do atacante /meia Alex Teixeira. Ele que chegou muito cedo no Vasco, depois de um tempo na Europa, volta para o Cruz Maltino, já deve se despedir. Ele que chegou a pedido de Felipe Coutinho, não deve continuar no elenco do Vasco da Gama. Pelo lado do Botafogo, deverá ter todos os seus titulares. David Ancelotti conta com força máxima para tentar reverter o placar. Em São Januário, Botafogo e Vasco fizeram o placar de 1-1. Então está tudo em aberto para o próximo jogo da Copa do Brasil, Ulisses. O futebol da Bandeirantes em campo, torcedor brasileiro, Corinthians, o time do povo diante do time do Atlético. No futebol da Bandeirantes, no microfone ele vai com a tradição do rádio esportivo brasileiro. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor do Brasil, obrigado pelo carinho da sua sintonia. O futebol Bandeirantes em campo, na mesa de som, Michel Lopes, central técnica, Beto Rebeque. No Twitter, Alexandre Marques, externa com Rafael Pellegrini, Daniel Xingotti. Digital com Guilherme Maciel, coordenação da equipe técnica de Jean-Pierre, coordenação da equipe de esportes da Bandeirantes de Ricardo Capriotti. Já já pra você tem jogão, daqui a pouco tem decisão, e decisão é aqui na Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar. Eugênio, ninguém é influencer com quase 1000 seguidores. Por que você não faz um curso de mídias digitais? Com que dinheiro, Rô? Eu entro no cheque especial? Cheque especial? Que gênio você, hein, Eugênio? Faz um empréstimo pessoal da Euro 17 Crédito, mais tempo pra pagar e parcelas fixas. É? É. Tá aí, gostei. Te amo. Ama? Euro 17. Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já a sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. Diz que obra é uma assombração. Ô, Tião, tá tudo certo aí mesmo, né? É, patrão, tua casa tava meio esquisita mesmo. Mas ó, trocou a elétrica por Tigre, não pisca mais a luz. Banheiro, tubos não fazem mais barulho. Tudo Tigre também.
Inclusive, a moça loira do banheiro adorou. Peraí, Tião. Que loira? Com Tigre na obra. Tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só aguardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Este é o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, Corinthians e Atlético Paranaense. A Bandeirantes vem para escalar os times para você. Vale vaga para a semifinal da Copa do Brasil, agora quartas de final. Escalando o timão, manda pro ar Luiz Fabiani. Salve o Corinthians! Definido o Corinthians, Ulisses, com Hugo Souza no gol, 2 para Mateuzinho à direita. Zaga de 47, João Pedro, 13, Gustavo Henrique, 26, Andileri, com 21, Matheus Bidu na canhota. Meio campo de 7, Maicon, 27, Bidon, 8, Garro. O ataque é de Memphis Depay e Guinegão. É o futebol da Bandeirantes que escala o banco do timão. O banco do Corinthians. O banco do Corinthians aí, Pretzel, pra gente, por favor. Felipe Longo, Iralberto, Kaká, Vitinho, Kaique, Charles, Rian, Thales Magno, Hugo, André, João Vitor e Dieguinho. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A bola vai rolar já já para Corinthians e Atlético Paranaense e Corinthians. No microfone da maior audiência do Rádio Esportivo Brasileiro. Lembrando que o timão daqui a pouquinho no campo de jogo jogando pelo empate. Corinthians no primeiro jogo venceu por 1-0. Para você ligado na Bandeirantes. Hoje dificuldades muito grandes de chegar até aqui, né, o Neoquímica Arena. Trânsito muito grande, linha amarela do metrô parou, teve um problema de descarrilamento de um trem. E aí ficou sem a linha amarela, muitos ônibus, se aumentou o número de ônibus, enfim. A cidade ficou numa situação um pouco caótica de trânsito, principalmente quando falta o metrô, que é uma das coisas principais de transportes aqui na cidade de São Paulo. Então o torcedor vem chegando, eu tô vendo o número de torcedores aqui, ó. Número ainda pequeno na Neoquímica Arena, viu? Tem muito espaço, o jogo começa dentro de mais ou menos uns 10 minutos, né? E o futebol da Bandeirantes traz Corinthians e Atlético Paranaense. Escalando o furacão da Bandeirantes, manda pro ar, Meliose. Vamos lá, Ulisses, escalando o Atlético Paranaense, com 23, Santos no gol, linha de 5, na direita 29, Benavides, zaga de 13, Teran, 33, Aguirre, 37, Esquivel, pela esquerda, Léo Derek, veste a 61, meio de campo de 5, Filipinho, 53, Dudu, 77, Elan Ricardo, ataque de 20, Julimar, 9, Viveros, técnico Fábio Moreno. Odair está suspenso porque foi expulso no jogo de ida. No futebol da Bandeirantes, o banco do furacão. Opções para o auxiliar: Micael, Vitinho, Beleze, Hernan Peixoto, Patrick, Leozinho, Juliano, ex-Corinthians, Zapelli, Velasco, Mendonça, também ex-Corinthians, Luiz Fernando e Allan Kardec.
No futebol da Bandeirantes, para você, torcedor do 20 do Brasil, quem apita o jogo? David Oliveira Lacerda é o dono do apito. E quem vem com ele, Milhozzi? Auxiliado por Rafael da Silva Alves e Nailton Júnior de Souza Oliveira. O quarto árbitro é Fernando Antônio Mendes. Quem cuida do VAR é Diego Pombo Lopes. No futebol da Bandeirantes para você, hora de análise, hora de opinião para Corinthians e Atlético Paranaense. Timão joga pelo empate, Pretzel, Ronaldo na Bandeirantes. Apesar do Atlético estar numa situação ainda chata na Série B do Brasileiro, o Atlético eu acho que não vai entregar a Copa do Brasil para o Corinthians. É evidente que o Corinthians é favorito, uma vitória de 1-0 fora de casa, o empate dá vaga para o Corinthians aqui com a força da sua casa, com a sua torcida apoiando integralmente, né? Com o Dorival muito bem até agora, o Dorival em alta na Copa do Brasil, ganhou 3 torneios, é um multicampeão, sabe jogar essa Copa, eliminou o Palmeiras com autoridade num 3-0 no agregado e agora tem tudo para chegar à semifinal para esperar Cruzeiro ou Atlético Mineiro. Então, por essa situação, o Corinthians é muito favorito contra o Atlético. E a escalação do Dorival, para quem está chegando agora, e o Fabiano já falou, o João Pedro vai jogar na defesa, o André Ramalho está fora por virose, o Angileri joga de lateral esquerdo e o Matheus Bidu deve ser um meia pelo lado esquerdo. Provavelmente numa combinação com o Garro, com o Michael e com o Bidon, fechando o meio campo. E na frente o Memphis, de volta da seleção holandesa, onde ele fez 2 gols contra a Lituânia no domingo, e a presença do Guinegão, esse menino de contrato renovado e muito valorizado pelo técnico Dorival Júnior, deixando o Yuri Alberto no banco. Óbvio que se o Yuri Alberto, se o jogo tivesse 1-1 e o Corinthians precisasse ganhar, o Corinthians pode empatar. Óbvio que vai tentar ganhar, mas se o Corinthians tivesse fazer 2 gols, por exemplo, certamente o Yuri Alberto começaria o jogo. Como existe essa vantagem e o Guinegão está num momento muito feliz e sendo valorizado, um menino da base, o Dorival eu acho que acerta para colocar o garoto desde o início contra o Atlético Paranaense, que chega aqui mesmo como franco atirador, Ronaldo Giovanelli. Preto, é verdade. A gente percebe também que o Dorival acaba colocando a coerência também, né? Porque muitas vezes a gente reclamou das escalações dele, e hoje ele coloca quem está melhor. Teve virose no time, ele tirou. O Yuri está voltando, não está 100%, o Guinegão está 100%, está correspondendo. Deixa o Guinegão. Quer dizer, tem coisas que você tem que manter a coerência para você não perder o grupo. E é dessa forma que o Dorival conduz o time do Corinthians. E no mata-mata o Dorival está sendo infalível desde a época do Flamengo. Eu que critiquei muito o Dorival aqui, porque parecia que ele resolvia nas outras equipes e no Corinthians não conseguia resolver. E aqui ele está resolvendo, com peças que são lidadas ao dia a dia, com perdas que ele tem para o departamento médico também que ele teve com alguns jogadores. Sem o trio, muitas vezes, ele conseguiu vencer. E hoje ele consegue colocar o Yuri no banco para dar uma sequência para o Guinegão. Então acho que o trabalho do Dorival, ele pode ser questionado, mas você tem que tirar o chapéu porque no dia a dia ele consegue resolver todos os problemas. Então o Dorival tem o time na mão, isso que é o mais importante, Ulisses Costa. Parece que a gente está numa discoteca, hein, Ronaldo? Porque fogos e ao mesmo tempo gelo seco também, encobrindo os dois times nesse momento, perfilados para a execução do hino nacional. Agora, aquele negócio que o Osmar Stabile não gostaria muito do Dorival, né? Ele foi lá na rádio, fora do ar, a gente perguntou isso antes dele ser eleito, né? E o treinador, seu Stabile? Vai ficando, vai ganhando e vai ficando. Quer dizer, acho que o Dorival acabou com aquela desconfiança, meu caro Ulisses Costa, e é um treinador afirmado no Corinthians neste momento. Hino nacional brasileiro. Aí parte do hino nacional brasileiro executada aqui na Neoquímica Arena. A bola vai rolar já já para você. De um lado tem Corinthians, do outro Atlético Paranaense. Quero dizer uma coisa para vocês aqui, ó. Muita gente falando sobre 1.3 bilhão de patrocinador por 10 anos para a Arena, para a Neoquímica. O negócio é o seguinte, você quer solucionar o problema do Corinthians? Qual que é a dívida da Neoquímica? 685 milhões de reais hoje.
Chega pro patrocinador, não precisa me dar 1.300.000, não. Me dá 685 à vista, que eu vou quitar lá. Porque se pagar isso parcelado, o juro vai comer esse dinheiro. Então, vai continuar devendo. Vai receber 1 bi tanto e vai continuar devendo. Então, tem que fazer matemática, sentar com a Caixa, negociar e pagar. Arrumar alguém que antecipe esse dinheiro e utilize a marca na Neoquímica Arena por 10 anos. E tem uma economia de 400, 500 milhões de reais o patrocinador. Então é interessante também para o patrocinador. Não adianta ficar pegando dinheiro picado para pagar a arena, porque só vai pagar o juro. E a dívida vai continuar lá. Há quanto tempo o Corinthians está pagando o juro da Neoquímica Arena e a dívida é a mesma? É 700, 650, 680, 680. Aí de acordo com o juro que vai e vem, enfim. Tem que ter um administrador para fazer isso de uma maneira correta. Não precisa ser nem à vista. Ó, vou pagar em 1 ano. Você faz quanto? 700 milhões? Eu vou te dar aí 10 meses, 70 milhões por mês. Não é nada assim impossível para se pagar a Neoquímica Arena. Que não dá para ficar perdendo dinheiro com juros. 400 milhões de juros. Porque não dá para você pegar e fazer o seguinte, ó. Vamos pagar a arena em 10 anos que o patrocinador vai pagar X. Não! Reduz o valor do patrocinador, dê o mesmo tempo para ele, reduz o valor de dinheiro, dê o mesmo tempo de patrocínio para ele, antecipa o dinheiro, vai lá e quita a arena, acabou o problema. Então tem que ser assim, tem que funcionar, tem que pensar nisso também. Essa questão do calote, acho que o Tuba se expressou muito mal, falou no momento ali até de emoção, porque o Tuba não vai permitir, nem o Corinthians vai permitir dar calote. Isso é a cara do Corinthians. Se expressou mal, o Corinthians, existem, o Corinthians não dá calote, o Corinthians foi roubado. Mal administrado, arrebentaram o clube, a instituição, ela não tem culpa nenhuma. Então, mas quem tem que ver isso é o presidente, se vai pagar, se não vai pagar, se vai direcionar. Agora o que o Tuma tem que fazer é afastar os caras que roubaram o clube. Isso, é obrigação esse é o trabalho dele, esse é o trabalho dele. Ele não tem que falar como presidente do clube, ele pode falar como presidente do conselho. Se ele se expressou mal, se expressou bem, ele entrou num caminho que não é o dele. Ele tem que fazer o quê? Afastar. Eu falei com o Tuba, eu liguei pra ele, que ele falou assim, você tá brigando comigo, falando coisa, eu falei, eu tô falando porque você tá falando besteira. Você tem que tirar os caras que estão aí do lado, que arrebentaram o Corinthians. E passar tudo pro Ministério Público, tudo que foi feito. Pegado do cartão, manda lá, que o Ministério Público vai prender os caras. O Corinthians não tem o dever de prender e nem o Tuma tem o direito de prender. Mas tem o dever de passar todos os papéis pra mostrar o que estão fazendo com o Corinthians, é isso. Futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. O Memphis recebeu uma homenagem antes do jogo, uma camisa de número 52 aí, Fabiane. Isso aí, Ulisses. Homenagem a ele por ter se tornado o maior artilheiro de forma isolada da história da seleção holandesa. 52 gols marcados, considerando que ele marcou 2 no último domingo. Jogo entre Holanda e Lituânia, Ulisses. O Gullit chegou a falar, o Ruud Gullit, né? Chegou a dizer o seguinte, o Memphis é importante na história, mas ele tem que fazer gol em jogos decisivos para a Holanda, como o Van Basten fez, como o Van Nistelrooy fez, como o Van Persie fez, foi isso que falou o Ruud Gullit. A bola vai rolar para você ligado no microfone da Bandeirantes, tudo pronto para começar o jogo. Vai tocar na bola pela primeira vez o time do Corinthians com o Memphis. Vai começar o jogo para você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor 20 do Brasil. Saída que pertence ao timão, à direita do seu rádio fica o time do Corinthians com o goleirão Hugo. À esquerda fica o goleiro Santos do Atlético Paranaense. A bola vai rolar nesse momento para torcidas organizadas, de costas para as torcidas organizadas. Santos, goleiro do Atlético Paranaense, Hugo no outro gol do outro lado. Vai começar o jogo, meias brancas, calções pretos, camisa em preto e branco. O Corinthians, a maior cor branca na camisa, as mangas pretas do Corinthians. E o Atlético Paranaense, meias vermelhas, calções vermelhos, camisa em degradê preta e vermelha. Vai começar o jogo, apita o árbitro, toca bem, fiz da bola, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Se você quer emoção, vem comigo, torcedor 20 do Brasil, lateral pro Timão, bater pela direita do campo e ataque, vem pra cobrança, Mateuzinho pro time corintiano, começa na pressão, Timão, é lateral pela direita, gol das organizadas, ataca o Corinthians, a abertura vem do toque, levada Coutinho para Garro, recolhe pelo campo de defesa para Mateuzinho, que volta a jogada para Gustavo Henrique, ele prende pro time do Corinthians, abre pro toque, levada Coutinho na intermediária para Angileri prendeu, tentou tocar o comando de ataque, tentou abrir para Bidu, não consegue, estica a perna, vem para tirar o perigo, vem para afastar Benevides, é lateral pro time do Corinthians, bater pelo setor de esquerda do campo de defesa,
defesa lateral, na linha que divide o gramado no campo de defesa pro Timão. A abertura vem para Bidon, Bidon para Bidu. Bidu prende para o time do Corinthians, abre a jogada para Angileri. Angileri domina para o time corintiano, terceiro jogando pelo campo de ataque. Bidu já passa, ele inverte o lance lá pela direita do campo de ataque. Recolhe o time do Corinthians com Mateuzinho. Mateuzinho domina, volta a jogada para João Pedro. João Pedro choca, ele prende para o time corintiano, sai jogando pelo campo de defesa para Gustavo Henrique. Recolhe a jogada pelo seu campo de defesa, vai para fintar, abre o compasso, enfiou para o setor de ponta para Memphis. Memphis tentou chegar, subiu de cabeça, vem para tirar de qualquer maneira Esquivel. A bola volta com o time do Corinthians na dividida. Aperta Bidu, vem para ganhar Bidon. Bidon solta a jogada do comando de ataque, bola volta para Memphis. Ele recolhe para o time corintiano, abre o compasso, fica sem espaço para jogar. Domina o camisa 10 do time do Corinthians, vai para fintar, recolhe a jogada de calcanhar, solta a jogada com o time esquerdo, abriu para Bidon. Bidon dominou, soltou para Bidu na ponta. Vem Benevides para tirar, vem para cortar o perigo Esquivel. Ele põe para fora, lateral para a equipe do Corinthians, bater para Bidon. Bidon domina pro Timão, sobrou para Memphis, tentou enfiar no comando de ataque para Garro, tira o zagueiro. A bola volta, vem pro toque, deu novamente a Guirra, retira. A bola volta com o time corintiano, mas o árbitro para. Já marca a falta, campo de defesa pro time do Atlético Paranaense bater. Se o importante é a qualidade, não confia em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se é Sil, você pode confiar. Estamos com 2 minutos de bola rolando, 2 de bola rolando, começo de jogo. Vale vaga para a semifinal da Copa do Brasil. Corinthians e Atlético Paranaense, placar do jogo de 0-0. No agregado 1-0 pro Timão, vai dando o Timão. Vem para a cobrança de falta, Esquivel bate, levanta a frente do comando de ataque. Aperta no toque de bola, vem, choca, tira para o time do Corinthians. Bola volta no toque de bola contigo na intermediária. Recolhe o time corintiano no campo de defesa com Bidon. Bidon prende o lance e tenta lançamento à frente. É para Garro, seria para Garro, tira o zagueiro, bola volta no toque de bola contigo de Bidu. Bidu abriu para Memphis domina para Maicon recolhe para o time do Corinthians para Choca. Dominou João Pedro, Choca pela direita do campo de ataque, vai para o toque de bola para o time corintiano. Em velocidade partiu, tentou, solta na frente no comando de ataque, tentava o domínio Guinegão. Chega na marcação dele, Teran põe para fora, lateral Timão. Lateral para o time do Corinthians bater pelo seu campo de defesa. O Corinthians está jogando no campo de retaguarda. Abras transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. A bola já volta com o time do Corinthians que domina no setor intermediário com João Pedro. Ele prende o lance pela direita para Mateuzinho para Garro recolhe para o time corintiano. Voltou jogada para João Pedro domina no campo de defesa. Recolhe a jogada cotinha com Gustavo Henrique prende o lance para Angileri pelo setor de esquerda do campo de defesa. Ele vem pro toque de bola, soltou para Memphis volta para Angileri recomeça para o time do Corinthians. Bidu fica como um ponto esquerdo do time corintiano. Levantamento do Gustavo Henrique, buscou pela ponta no campo de ataque, abertura para Mateuzinho, bateu nas costas dele e foi embora. É tiro de meta, o lançamento foi bom do Edu Gustavo Henrique. Tiro de meta pro Atlético Paranaense bater. E aí o Mateuzinho é um ponta direita do Corinthians, levando em conta que hoje o Timão tem 3 zagueiros. Lateral de origem, o Angileri fica mais preso. Bidu e Mateuzinho com muita liberdade para subir. Dessa vez foi mal o camisa 2 do Corinthians. O Angileri é o terceiro zagueiro, quando tem a bola ele sai também. O Bidu virou ala pela esquerda, mas ofensivamente, bem adiantado. É o futebol da Bandeirantes. Tá bem o Biduzinho lá na frente, Ronaldo? A gente vê que a postura mudou do time, né? Ele tá jogando dependendo do que foi o primeiro jogo, né? Que foi pegado, e aqui tá demonstrando isso também, Ulisses. Foi bem o Bidu. E vem pro toque de bola, Mateuzinho para Maicon para Garro. Garro domina para o time do Corinthians, tenta a finta na marcação, não consegue, volta o Atlético, tenta descer, Garro no drible, ganhou, enfiou bola para Guinegão, muito forte o passe, tranquilo no gol, Santos sai para fazer a Felipe, boa defesa, diz que abre jogo duro, mas com o Tigre na obra, tá tudo certo, domina, vem pro toque de bola, Esquivel tenta o levantamento à frente, tenta o Gustavo Henrique, chegar na bola, ele vem para tirar, tira na primeira, vem pro toque de bola novamente, curtindo no setor intermediário, Gustavo Henrique tira, é lateral pro time do Atlético, batendo pela direita do campo de ataque, lateral para o time do Atlético bater. Cartas de final, Copa do Brasil, primeiro jogo 1-0, Corinthians que mão joga pelo empate. Corinthians vai indo à semifinal da Copa do Brasil, se passar aqui é lateral. O Fluminense eliminou o Bahia, já está classificado, é lateral pela direita. Amanhã tem Vasco e Botafogo, sai outro finalista, lateral pela direita do campo de ataque, lateral cobrado, vem para o toque de bola, tenta descer contigo na intermediária, aperta o time do Corinthians, ganha a jogada, Garro, ele protege para o time corintiano, já tentou partir, dominou, lançou, tentou o drible, chega na cobertura, Filipinho, ele toca na bola, põe pra fora, lateral esquerda, Corinthians. E de novo Garro, né? Sempre marcado por 2 jogadores do Atlético Paranaense, que povoa o meio de campo, Ulisses, com 3 jogadores e apenas 2 homens à frente. É uma postura reativa do Furacão em Itaquera. E vem pro jogo o time do Corinthians, tenta descer pela esquerda com Bidu. Bidu solta no toque de bola contigo no comando de ataque, já partiu, voltou para Bidon. Bidon prendeu o lance pro time do Corinthians, recolhe novamente Bidon. Ele prende pro time corintiano, abriu para Bidu. Angileri passava, vem Bidu. Cruzamento na entrada da grande área, Memphis com vontade, ganhou, rolou jogada para Maicon. Maicon prende pela ponta para Garro. Garro domina pro Corinthians.
para Mateuzinho pela direita do campo de ataque. Mateuzinho para Garro. Dominou para o time do Corinthians. Girou no meio para Maicon. Maicon prende para o time corintiano. Angileri partiu pela esquerda. Campo de ataque. Recebeu. Dominou Angileri. Abriu o compasso. Pode bater pro gol. Cruzou. Levantou. Passa por todo mundo pelo Guinegão também. E vai embora para a linha de fundo em tiro de meta para a equipe do Atlético Paranaense bater na chegada do Timão. E essa característica do Guinegão, não desiste. O cruzamento do Angileri era difícil, ele se joga na bola e quase alcança. Falha do zagueiro Aguirre no lance, não acompanhou o jovem do Corinthians, lance mais perigoso até aqui. Pode contar com alta performance e segurança, pode contar com um amortecedor Nakata. A bola volta no toque de bola para ser jogando novamente no campo de defesa. O time do Atlético, levantamento à frente, vem do Angileri e ligando o lance, bola volta no calcanhar com o time de Bidu. Bidu solta para o toque de bola de Memphis. Memphis tenta dominar para o time do Corinthians, perde a bola. Tá parado o jogo, marcado lateral para o Atlético bater na dividida com o Esquivel que leva a melhor. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já, torcedor brasileiro. A bola volta no toque de bola para ser jogando o recorde no campo de defesa. O time do Atlético Paranaense vem para a cobrança de lateral pelo setor de direita, campo de defesa. 0-0 é o placar do jogo. O tempo não para. Bandeirantes marca. Você confere, 6 minutos de bola rolando, 6 minutos de bola rolando, vem Corinthians no contra-ataque com Garro, Garro prendeu tanto o passe de bola errado, Mateuzinho fechou, ele meteu aberto pensando que o Mateuzinho passava pela direita, repito para você, 7 jogados do primeiro tempo, placar da Bandeirantes aponta, Atlético Paranaense Corinthians, Corinthians 0 aqui na Neoquímica Arena, 0 pro Atlético Paranaense, no agregado 1-0 pro time do Corinthians, na Bandeirantes, quem fala é você, alô, Lucas Bueno. Estão definidas as semifinais do Eurobasket. Alemanha e Finlândia se enfrentam por um lado, Grécia e Turquia se enfrentam no outro. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil, você ligado. Fluminense passa para a semifinal, elimina o time do Bahia. A bola volta no toque de bola, vem para tirar, choca, tira o perigo, bola volta no comando de ataque, aperta na marcação, tenta arrancar novamente a equipe do Atlético Paranaense na esquerda. A abertura vem com Léo Derek domina, volta a jogada na intermediária, soltou o Coutinho para Filipinho prende na sua zaga central, sai jogando novamente no toque de bola com Teran prendeu, volta a jogada com Esquivel já abre pelo setor de esquerda para Léo Derek, ele tenta o levantamento à frente, vem para tirar a zaga do time do Corinthians, a jogador do campo de defesa, mas o Bandeira já apontava impedimento para o time do Corinthians bater no campo de retaguarda. Ative efeito Estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples em um instante, torcedor do Brasil, você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro, 9 jogados, Pretzel e Ronaldo, o jogo. Corinthians num ritmo até lento, mas dominante, com a posse de bola praticamente total, e o Atlético tentando especular alguma bola roubada na intermediária e ligação direta com o Viveiros, como foi agora no último lance, mas o colombiano estava impedido. Um bom início do Corinthians pelo domínio total do jogo até agora, Ronaldo. E a gente percebe a movimentação do Garro e do próprio Memphis, que está muito povoado no meio de campo. Então, um jogo que vai ser ali, palmo a palmo, o Pretzel e também o Luiz Costa. Esse jogo aí, o cara que não ficar com coisinha de colocar o pé, de tirar o pé, vai sofrer, porque o jogo é pegado, hein? E vem para o jogo, o Garro domina para o time do Corinthians, solta a jogada curtinha, vem para o toque de bola curto para o Angileri. Angileri já domina pelo seu campo de defesa, vem para a finta em cima da marcação no primeiro. Ele tenta o toque de bola, solta curtinho no setor intermediário. O Corinthians está jogando o campo de defesa. Semana das Estrelas é na Estrela Bet, de 5 a 11 de setembro, mais de $500 mil em prêmios esperam você. A bola já volta no toque de bola, tenta descer o time do Corinthians. Abertura frente do toque de bola curtinho no setor intermediário, aperta o time corintiano. Recolheu para o campo de defesa, vem para a finta, prende o lance curto novamente. Gustavo Henrique dominou, lançou a frente para Bidu. Bidu domina pelo setor de esquerda, câmara de ataque, vai para a finta, limpou, prendeu, abriu jogada para Bidon. Bidon prende para o time do Corinthians, volta para Maicon. Maicon tem Bidon aberto pelo setor de esquerda, abriu para Bidon, se der a finta, lindo drible, ganhou linha lateral da área, tentou cruzar direto na boca do gol. Santos no alto pegou. Segura o goleiro do Atlético. E tinha preenchimento de área, sempre ele, o Guinegão, oportunista, fez 3 gols nos últimos 4 jogos, estava lá para conferir. Ulisses, 6 policiais entraram agora no setor norte, levaram detido um torcedor do Corinthians, estou apurando o motivo. A bola volta do toque de bola curtido novamente do setor intermediário, vem para o toque de bola curto novamente, o time do Corinthians está jogando, domínio do campo de defesa, o Timão para ser jogando no seu campo de retaguarda, é bola para o time corintiano dominar pelo seu campo de defesa. Você está ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, já domínio do campo de defesa, tenta descer o Corinthians no ataque com Memphis para Garro, para Maicon domina para o time corintiano na circunferência central do gramado, volta Garro prende, recolhe a jogada com Gustavo Henrique, o Atlético tudo fechado, abertura
abertura vem para Bidon, domina para o time corintiano, tentou partir para o comando de ataque, abre a jogada para Bidu prende o lance, tentou levantamento para Garro tentou o passe de primeira, afasta o zagueiro, corta, tira, a bola volta no toque de bola com o time do Corinthians, que sai jogando inteligentemente com Angileri prende para Gustavo Henrique, que domina para o time do Corinthians, solta para Maicon para Memphis para Maicon, Guinigão partiu pelo meio, ele perde bola foi chuta pelo setor de esquerda para Bidon desceu, dominou, deu para Bidu, cruzou, entrada da grande área, tentou o domínio, Garro prendeu, tentou bater direto pro gol na puxeta, ele põe para fora. Linha de fundo do toque do Garro, tiro de meta para a equipe do Atlético Paranaense bater. E ele é baixinho, na disputa com a Guilherme ele iria levar pior, mas ele consegue deslocar, usando o braço levemente o zagueiro do Atlético, e aí vira uma puxeta. O Santos foi pego de surpresa, a bola encobrindo ele, acabou indo para a linha de fundo, tiro de meta, Furacão. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganha um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Simule em consórcio vw.com.br. Consulte condições. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Corinthians, placar de 0-0 no jogo. Abertura para Santos rasga a frente, levanta para o comando de ataque, vem para o Gustavo. Ele sobe de cabeça, ganha o lance, Mateuzinho ameaçou partir, mas a bola sobrou do esquerdo, campo de defesa do toque de bola, contigo novamente com o Léo Derek. Ele abre a jogada pelo comando, tentou o toque de bola, solta a frente do comando de ataque, apareceu o Mateuzinho, vem no mergulho, foi driblado. Domina o time do Atlético, já tenta descer o Mateuzinho para dar o combate, erra de novo e comete a falta. Tá parado o jogo, falta para o time do Atlético bater pela direita no campo de ataque, próxima linha lateral do gramado. Na primeira chegada do Furacão no campo de ataque, com o número 37, o Esquivel, que está escalado como uma linha de zagueiros, mas sempre dá opção pela esquerda. Agora o Dudu se posiciona para a cobrança, o Atlético coloca todo mundo dentro da área na primeira chegada do jogo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. A bola já volta no toque de bola para ser jogando, recolhe novamente no campo de defesa. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você ligado no microfone de maior tradição da Rádio Esportivo Brasileiro. Já domínio do toque de bola contigo no setor intermediário. O time do Atlético tem falta, será cobrada pelo setor de esquerda. Esquerda, campo de ataque, vem levantamento na grande área do time do Corinthians. Levantamento na segunda trave. Subiu de cabeça, vem para tirar dali Pedro. Ele tira a bola, volta para Garro, domina, tem Memphis partindo, abriu da esquerda, campo de ataque para Bidu. Bidu domina novamente no toque de bola para Garro. Garro recolhe para o Corinthians, tenta o lançamento à frente no comando de ataque para Memphis. Completamente errado o passe do Garro. O Memphis estava lá na direita, ele lançou aqui na esquerda. Foi isso mesmo, parece um pouco ansioso o camisa 8 argentino do Corinthians, que está há muito tempo sem participar de gol, marcando. São 18 partidas consecutivas sem ir às redes, dessa vez foi mal o Garro meio do Corinthians. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus. Olha o Atlético descendo, Angileri falhou, voltou, cruzamento na boca do gol, vai embora para a linha de lado. É lateral para o time do Corinthians bater no campo de defesa. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos, é disputa pelo acesso. Disney Plus, assine já. A bola volta do toque de bola, 13 minutos de bola rolando, domina o time do Corinthians, pressão jogando no campo de defesa, vem com Tchoca. Tchoca domina do campo de retaguarda, João Pedro domina para o time corintiano, João Pedro Tchoca. Ele abre a jogada para Angileri, que falhou ainda pouco no lance. A abertura vem pelo comando de ataque, aperta novamente o time do Corinthians, vem com Bidu. Bidu domina para o time corintiano, vai para a finta na marcação, faz o break, tenta o toque de bola, passa Guinegão atrás da marcação. Ele tenta o toque de bola, sai jogando aqui atrás no campo de defesa para Gustavo Henrique, que liga a jogada com Tchoca. Ele prende o lance pela direita do campo de ataque para Mateuzinho. Mateuzinho para Tchoca, que toca no campo de defesa. Recomeça, o Corinthians sai tocando no campo de retaguarda. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. A bola volta no toque de bola, recolhe contigo no campo de defesa. Novamente recolhe o time corintiano. A abertura vem pro toque curto com o Angileri. Angileri domina para o time do Corinthians. Abre a jogada para Bidon. Bidon prende para Angileri. Angileri tem Maicon livre no meio de campo. Maicon domina para o time do Corinthians. Gira a jogada para João Pedro. João Pedro domina para o time do Corinthians. Parte pela direita. Mateuzinho escancarado no meio. Bola vem para Memphis. Memphis domina, faz o giro. Abriu para Maicon. Toque sai errado do Memphis. Ela volta no toque de bola. Memphis aperta para tentar recuperar. Domina novamente o time do Atlético. Vem para o toque de bola contigo no setor intermediário. Memphis ganhou, mas o árbitro parou. Marcou a falta do Garro. Campo de defesa para o Atlético Paranaense bater. E muita reclamação da torcida do Corinthians, porque apesar do lance faltoso, caso a bola ficasse com o timão, o Memphis ficaria em boa condição de armar um novo ataque. Falta bem marcada, lado esquerdo do campo de defesa do Furacão. Motopeças de qualidade é Nakata. Conte com desempenho e a confiança da marca líder em suspensão, também em motopeças Nakata.
Pode contar, torcedor do Brasil. A bola já volta no toque. Ele bola contigo no bico de defesa. Recorde o time do Atlético Brasileiro jogando no seu campo de retaguarda. Abertura vem novamente com a Aguirre. Ele domina do campo de defesa. Voltou para Santos. Santos volta para Aguirre. Mata no peito. Guinegão vai para cima dele. Aperta Memphis. Vem pro toque. Ele bola. Maicon tentou ganhar. Ganha a bola. O time do Corinthians. Mas lançamento errado. Tranquilo no gol, sai Santos para fazer a firme e boa defesa. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. O tempo não para, Bandeirantes marca. 16 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil, quartas de final. Continua para você, Corinthians 0-0, Atlético no agregado 1-0 pro time do Corinthians na Bandeirantes. Quem fala é você. Alô, alô, Lucas Bueno. O Fluminense ganhou de 2-0 do Bahia e agora aguarda o confronto entre Vasco e Botafogo para conhecer o seu adversário da semifinal. É o futebol da Bandeirantes que domina o time do Corinthians. Vem com Bidu, Bidu abre para Garro, Garro volta a jogar a continha na intermediária para Angileri. Angileri domina para o time corintiano para descer do campo de ataque para Garro, Garro abre para a ponta, soltou para Maicon. Maicon domina para o time corintiano, sai jogando no campo de defesa para Tchoca. Domina João Pedro, prende para o time do Corinthians. O Atlético se fecha no campo de retaguarda. Ative efeito estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e num instante. E domina o time corintiano, vem com Tchoca. Tchoca domina para o time do Corinthians, ele vai para a finta em cima da marcação no primeiro. Prende o lance, Tchoca, arma a jogada pelo comando de retaguarda, soltou o Coutinho pelo setor de ponta, soltou para Bidon, Bidon domina, não tem espaço para voltar, volta o lance, Coutinho novamente com Angileri, Angileri domina para o time do Corinthians, Memphis se movimenta atrás da marcação do zagueiro, a abertura vem no campo de retaguarda com o time do Corinthians, com Bruno Henrique, soltou para João Pedro, Tchoca, Tchoca domina para o time do Corinthians, volta a jogada novamente, o toque de bola, recolheu Gustavo Henrique, prendeu para o time do Corinthians com Angileri, Angileri domina para o time corintiano, tentou partir o campo de ataque para Garro, Garro domina, tenta a finta, fica no chão, pede falta, o árbitro manda seguir, ele domina, toma pancada o Garro. Aí tá parado o jogo, meio esquerda, ataque, falta pro time do Corinthians bater. E é impressionante como é duro de derrubar esse baixinho do Corinthians, porque ele foi sustentando 3 contatos, caiu no chão, ficou com a bola e aí o Elan Ricardo perdeu a paciência, deu uma rasteira no Garro, falta longe da área, o Corinthians não deve cruzar, vai bater curtinho. Conte com alta performance e segurança que só amortecedor HG Nakata oferece. Se é Nakata, pode contar. Garro bate a falta, solta no toque de bola, recolhe Garro para o time do Corinthians, já domina pelo seu campo de defesa. Ele vem pro drible, abre a jogada pelo setor de meio direito do campo de ataque, solta o lance para João Pedro Tchoca. Tchoca domina para o time corintiano, voltou Coutinho com Gustavo Henrique. Gustavo Henrique para Hugo. Domina o goleiro do Corinthians e goleiro da seleção brasileira. Sai jogando o Hugo, ele prende para o time do Corinthians, abre o compasso, enfia a jogada lá pela direita do campo de ataque, solta com João Pedro Tchoca. Tchoca domina novamente, vem jogando Coutinho novamente com Gustavo Henrique. Gustavo Henrique abre a jogada para Angileri. Angileri domina pelo comando de ataque, deu para Memphis. Memphis recolheu, tentou o passe de bola, passe errado de novo Memphis. A bola volta novamente no toque de bola, Coutinho com o Hugo Souza que sai do gol para fazer a firme defesa. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. 19 minutos de bola rolando, o placar do jogo continua placar de 0-0. Domínio do campo de defesa para ser jogando o time do Corinthians. A abertura vem pelo campo de retaguarda, Coutinho no setor intermediário com Gustavo Henrique. Ele prende o lance, abre a jogada, recolhe novamente no toque de bola, Coutinho na esquerda com Angileri. Dominou Angileri para o time corintiano, ele pede no comando de ataque, prefere voltar a jogada com Gustavo Henrique. Prende o lance, o time corintiano terceiro jogando, encaixa a marcação, novamente espelha o time do Atlético, espelhado no esquema tático em cima do Corinthians. A abertura veio do toque de bola, Coutinho pelo setor de esquerda, recolhe o time corintiano. A abertura para Bidon, Bidon domina, escapa da marcação no primeiro, se meter, bola é boa. Enfiou no comando de ataque para Guinegão, girou para bater pro gol. Travado por baixo, perde a bola. Guinegão vem para cima da marcação, tenta ganhar o lance, levantamento à frente, fácil para Hugo. Ficou na reclamação, Viveiros, bola volta com o Corinthians que sai jogando. 19 jogados, primeiro tempo de jogo, vem Timão, domina João Pedro. João Pedro abriu para Mateuzinho, Mateuzinho prendeu pela direita do campo de ataque, vai para a finta, prende a jogada para João Pedro. João Pedro recolhe para o time do Corinthians, tenta descer para Mateuzinho. As costas da marcação, mas muito forte o lançamento, tiro de meta para o Atlético bater. Repito, 19:40 jogados, Corinthians e Atlético 0-0 no agregado, 1-0 Timão. Corinthians vai passando para a semifinal da Copa do Brasil. Pretzel Ronaldo. Há pouco tu disseste que o Atlético está espelhado no Corinthians. O Esquivel é lateral, mas está como terceiro zagueiro igual ao Angileri. E o Léo Derek é o ala, igual ao Matheus Bidu. Agora, não dá pro Tchoca armar jogo, né? O Corinthians está jogando a 40 por hora e aí você nota que a torcida está querendo que o time acelere um pouco mais. Mas visivelmente a vantagem do Corinthians pelo empate faz com que o Corinthians também
torne o jogo mais lento e de mais toque de bola. Ronaldo. Não, é verdade, o Atlético também faz uma marcação boa, né? Eles param ali 2 linhas praticamente e o Corinthians tem dificuldade. Mas tem que girar essa bola rápido também, o jogo está pegado. Agora, cabe ao Corinthians cadenciar um pouco mais, aumentar um pouco mais a velocidade para tentar surpreender o time do Atlético que está bem postado na defesa, Ulisses. Semana das Estrelas é na Estrela Bet de 5 a 11 de setembro. Mais de $500 mil em prêmios esperam por você. Edson Gonçalves ligado, Zirildo Alves curtindo. Alô, Odair Correia curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Obrigado, Ferreira Ahmed curtindo o som da Bandeirantes. Só da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Do meio do campo de defesa, vem pro toque de bola. Maicon tenta ganhar a jogada, a bola voltou para Bidon. Bidon recolheu, soltou para Memphis, vai para dentro da grande área, deu para Guinegão teve a chance do lance, deixou passar, seria boa jogada se passasse. Domina o time do Corinthians para ser jogando no campo de defesa. Recorre o time corintiano, Bidu, ele fica no chão, pede a falta, a bola foi solta para o setor de direito do campo de ataque. Bobeou a zaga do time do Corinthians, João Pedro driblado, vem Atlético, domina na entrada da grande área, recolheu bom passe de bola à frente, vem para tirar Bidon. Ele dá um pico na bola, a bola volta, tenta o domínio do time do Atlético para ser jogando. Guinegão vem para dar combate, chega Mateuzinho, toca na bola, tira dali de qualquer maneira. Bola de consórcio Volkswagen. Que é mais negócio? Ganhe bônus de R$5 mil na contemplação para adquirir um novo Tera. Simule em consórcio vw.com.br. Consulte condições. A bola volta do toque de bola, recolhe novamente o time do Atlético. Vem para tirar a jogada do campo de defesa. Abertura na sua zaga central. Já prendeu no circuito no setor de de campo. Recolhe curto novamente. Vem para o toque o time do Atlético. Domina novamente com o Santos. Santos domina. Grande Acari ligado no futebol Bandeirantes. Cadê a Fúria, Acari? A Fúria demais, campeã da Kings League. Domínio do campo de defesa, vem pro toque de bola, tentando descer da esquerda, tá parado o jogo. Marcada a falta pro Atlético, bater pela meia esquerda, campo de ataque, falta pro Furacão cobrar. Em cima do Dudu, Ulisses. Aliás, olho nesse garoto, 19 anos, ele fez um golaço, assim, driblando o time inteiro do Botafogo de Ribeirão Preto no último sábado. Ganha oportunidade, o futebol europeu já tá de olho nele. Grande promessa na base do Furacão, consegue essa falta. Melhor lugar para você curtir os jogos do Timão na Neoquímica Arena, onde tem um bando de loucos. O camarote mais louco da Neoquímica Arena, sabe qual é? Fielzone do Léo Riso, rei dos camarotes do Brasil. E domina, tenta descer o time do Atlético. A bola foi chuta pelo setor de esquerda, campo de ataque. Dudu domina. Ele prende no campo de defesa com o time do Atlético. Volta a jogada com a Aguirre. Aguirre prende no campo de retaguarda. Abra a jogada que eu tinha com o Esquivel. Esquivel já prende lance pelo setor de esquerda. Tenta o levantamento à frente para ninguém. Vem. Domina novamente. Curtinho sai jogando Angileri. É para Bidu. Bidu domina novamente. Tenta o toque de bola para Angileri. Angileri recolhe para o time do Corinthians para ser jogando no seu campo de defesa. Tenta ligar a jogada no Memphis. Aperta a marcação. Toca mal Angileri. Bola volta com o time do Atlético que sai jogando. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É Grupo Souza Lima. Recolhe no campo de ataque. Tenta descer o Coutinho pelo setor de ponta. Aperta na marcação. O time do Atlético tenta arrancar. Abertura vem com o Filipinho. O Filipinho domina no campo de defesa. Volta a jogada novamente com a Aguirre. Aguirre prende. Tenta o toque de bola curta pelo amigo de campo para Elan Ricardo. Elan Ricardo prendeu novamente. Voltou novamente com Esquivel. Esquivel prende. Tenta o levantamento à frente do peito de Madeira. Vai tentar o domínio. Aperta o time do Corinthians para ser jogando no campo de defesa. Já ganha a jogada Bidu. Bidu prende no campo do retaguarda. O Corinthians com dificuldades para sair para o jogo. Domínio no campo de defesa. O time corintiano vem com João Pedro. Choca, prende a jogada. Recolheu jogada Coutinho para Gustavo Henrique. Ele prende para o time do Corinthians para descer do campo de ataque. Vai para quinta em cima da marcação. Prendeu o lance. Abriu de esquerda para Angileri. Angileri prendeu para Bidu. Bidu domina além da linha que ele vira gramado. Vem para o toque de bola sempre na fogueira para Memphis. Arredonda o lance. Ele perde, ganha o lance. A bola volta no toque de bola para Garro. Garro de primeira inteligente para Mateuzinho. Mateuzinho dominou na direita do campo de ataque. Vem para o cruzado. Levantou na segunda trave. Vem para o toque de cabeça. Afasta o zagueiro, tira. A bola voltaria pro Corinthians. Rasgada ali Esquivel. Ele vem para tirar. A bola volta. Continua na intermediária. Angileri domina para o time do Corinthians. Vem para o toque de bola para Bidu. Bidu prendeu na esquerda. Campo de ataque. Vai para o cruzado. Levantou para Guinegão. Tentou de cabeça. Afasta o zagueiro. Guinegão parte acima da bola. Recolhe pelo comando de ataque. Pelo setor de direita. Guinegão. Ele vem para o toque de bola. Volta contigo no setor intermediário para Choca. Domina João Pedro. Choca para o time do Corinthians. Arma a jogada para Maicon. Maicon prendeu pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Vai para a finta. Prendeu o Corinthians. Tentou descer no chão. Ficou. Perdeu. A bola volta com o time do Atlético. Com os Viveiros. Ganhou na vontade. Vai pro drible. Angileri na marcação. Ele balança de um lado ao outro. Escapou de 1, 2, 3. Bateu pro gol. O time do Corinthians
Mexeu o pé na bola, resbala na trave e morre no fundo da rede para empatar tudo agora. No placar agregado, um Corinthians, um Atlético Paranaense. Gol, emoção maior do futebol. E essa emoção, Viveiros que você proporciona à torcida do Atlético. Time do Corinthians parou para pedir a falta em cima do Maicon. Na Bandeirantes é você. Alô, Fabiane. E Ulisses, se tinha um jogador com o qual o Corinthians tinha que se preocupar, era o tal do Viveiros, atacante colombiano, rápido e forte, como foi para ganhar do Maicon na dividida. O Corinthians pede a falta e reclama demais com a arbitragem até aqui deste lance, mas depois sozinho ele levou por meio campo e chutou cruzado para marcar pela 6ª vez com essa camisa, provoca a torcida do Corinthians. Viveiros coloca o furacão na frente, Ulisses Costa. 1-0 pro time do Atlético Paranaense. Pretzel, Ronaldo. O Davi Lacerda tem uma característica, ele não dá qualquer falta, ele apita diferente, isso é fato. VAR. Né? Ele vai no VAR porque o Diego Pombo Lopes entende que houve a falta do Viveiros no Maicon. O VAR entende que houve a falta, o árbitro deu o gol. Vamos ver agora a decisão dele. Pra mim não foi falta, foi muita falta por trás. Ele foi empurrado por trás e rouba a bola e sai pra dentro do gol. Se isso aí não for falta, eu não sei o que é falta mais também, não sei mais o que é pênalti. Acho que eu nem joguei bola na minha vida. É porque o time do Corinthians parou. Houve um calço na canela do Maicon para tomar o espaço. Ele calça o Maicon e desequilibra o Maicon. Então vamos ver o que vai fazer o árbitro. Vamos ver. Nesse momento, VAR em análise aqui na Neoquímica Arena pro gol do Atlético Paranaense. Olha como ele calça o Maicon e empurra por trás. Para mim, falta. Não, e o juiz está perto da jogada, Ulisses. Ele não está longe da jogada, o juiz. Ele manda seguir, olha lá. Ele olha o lance e manda seguir. Para mim, é falta desde o começo. Falta em cima e embaixo. Nas costas e embaixo. O gol do Atlético vai ser anulado. Dá para marcar falta, senhor. Por cima. Ele foi lá, viu e vai anular o gol. Quer ver ou não? Anulou o gol. Ele deu falta pro Corinthians. E o Viveiros parte para cima do árbitro. E deu amarelo agora pro Viveiros, é isso? É isso, Ulisses. O Viveiros ficou indignado com a marcação da falta, reclamou muito com o Davi, é o primeiro amarelado do jogo, o atacante do Atlético. Muito bem, Ronaldo Pretzel, como a gente dizia, falta no lance, na origem do gol. O Viveiros fez um golaço. O Corinthians não pode parar do jeito que parou, esperando o árbitro apitar. Isso teve muito a ver com o golaço do Viveiros, que ele é muito bom jogador. Agora a falta aconteceu, gol anulado, 0-0. Mas esse negócio de falar que o juiz é bom, que ele deixa o jogo rolar... Falta é falta. Não, mas a característica dele é essa, apenas isso. A característica de falta é falta. Falta é falta, mas a característica dele é essa, deixar o jogo correr. Já era pra ter dado o cartão amarelo. Ele apita assim, Ronaldo. Que o cara deu uma pancada no garro, ele não deu amarelo. Então tem coisa que só o juiz, né? E vem pro jogo, o time do Corinthians, levantamento no gol de Guinegão, tenta entrar, a bola vai pra fora. No cruzamento do Bidu, tiro de meta para a equipe do Atlético Paranaense bater. Silva, importante, a qualidade não confia em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Silva, mais premiada do Brasil, se é Sil. Você pode confiar, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da Silva, sintonia. É futebol da Bandeirantes, torcedor do Brasil. Domina o Atlético para ser jogando com Santos no campo de defesa. O tempo não para, Bandeirantes marca. 29 minutos de bola rolando, 29, vem pro jogo, Memphis domina pro time do Corinthians, tenta ligar para Garro, o Garro tentou, toque de bola no comando de ataque, Guinegão não desiste, bola quica, Santos pega, você confere, 29 minutos de bola rolando, 29-20, é o primeiro tempo de jogo, segundo jogo, mais primeiro tempo ainda, girando o placar da Copa do Brasil. Você confere, meu amigo, quartas de final, jogo da volta, e vem Corinthians, lançamento muito forte do Bidon pro Guinegão, Bidon lança mal, muito forte para Guinegão, repito para você, Corinthians 0, Atlético também 0, no agregado 1-0 pro Timão, na Bandeirantes quem fala é você, alô, Lucas Bueno. Na Copa do Brasil, amanhã teremos Atlético Mineiro e Cruzeiro. O Cruzeiro que deve contar com 2 reforços para a partida. Caio Jorge e Fabrício Bruno estarão à disposição do treinador. Tá parado o jogo. Viveiros sempre busca o corpo do adversário. No ombro a ombro, de frente com frente e pelas costas. Só que pelas costas, como ele fez com o Maicon, e ele volta a fazer agora no João Pedro Tchoca.
pelas costas, empurrando e fazendo falta. É o tipo de jogo dele, ó. É o tipo de jogo dele, mas é falta. Por trás, quando você põe a carga, dependendo da carga, falta é falta. É o que nós estamos dizendo, é falta e acabou. E vem pro jogo do time do Corinthians, Bidu. Linda bola pro Angileri, cruzou, não colocou pra ninguém. Ora na frente, cruza atrás, ora atrás, cruza na frente, opa. A bola volta do toque de bola, recolhe contigo do campo de defesa, aperta na marcação, o time do Corinthians, o Atlético tenta descer. Levantamento foi feito à frente do campo de ataque, tenta o toque de cabeça, vem pra afastar a zaga corintiana com Choca. É na volta do toque de bola, recolhe contigo novamente Memphis. Lançou jogada boa pra Guinegão, deu pra Garro, deixou pra Memphis, bateu! Santos pegou! O Memphis bate buscando o campo esquerdo, o Santos faz a defesa. E na primeira vez que o trio de ataque do Corinthians consegue se aproximar, dessa vez faltando o Yuri Alberto, foi com o Guinegão. O Garro deu um passe genial pro Memphis, deixando ele em condições de bater, mas o Garro estava levemente adiantado, se fosse gol provavelmente seria anulado. E há pouco o Viveiros sofreu a falta, ele deixou correr, por quê? Porque ele apita assim também, acho que ele deu uma marcada no Viveiros, não deu a falta. Viveiros deu uma pegada agora... Fora do campo. Deu uma chegada no Gustavo Henrique, pois não? Pegou o Gustavo Henrique que já estava fora da linha lateral, né? Nas costas. Pelo menos dessa vez ele se desculpou com o zagueiro corintiano. Estabilidade, conforto e segurança na reta, na curva, na estrada e na rua. Amortecedor HG Nakata, pode contar. A bola já volta no toque de bola para ser jogando, tenta o toque de bola, o time do Atlético para ser jogando no agregado 1-0 Corinthians. Aqui Neoquímica Arena 0-0 para você ligado na Bandeirantes, 31 minutos de bola rolando, levantamento à frente, sobe de cabeça João Pedro, vem para tirar, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, aperta novamente Viveiros, ele ganha para o time do Atlético, tenta descer livre de marcação, prende o lance Viveiros, recolhe pelo comando de ataque, vai para o toque de bola para a equipe do Atlético, tentou descer pelo setor de esquerda, câmara de ataque, aperta a zaga do Corinthians, vem para ganhar Mateuzinho deu giro para Garro, recolhe no campo intermediário para Bidon, prende, tenta o levantamento à frente, errado o passe dele, erra o passe, o time do Corinthians domina e sai jogando pelo seu campo de defesa, o time corintiano, recolhe o Atlético, tenta descer pelo setor de esquerda, você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, dominou, entrada da área, bola batida, gol, vai embora. Time do Corinthians olha muito na marcação, ninguém chega, Pretzel, Ronaldo. Tá mal, o Angileri tá perdido como terceiro zagueiro, perde todas pro Viveiros na primeira bola, o Atlético só tem uma jogada, é no Viveiros ou abrindo o Léo Derek. Essas são as duas jogadas que o Atlético tem e o Corinthians está tendo dificuldade na recomposição para marcar essas duas jogadas. O Corinthians não faz um bom jogo, o 0-0 garante a vaga, Ronaldo. E o time do Atlético, assim como jogou em casa, jogou pesado. Eles marcam bem, eles pressionam bem e o Corinthians tem que voltar a fazer isso, tem que igualar na pegada. Porque senão vai sobressair essa força deles aí, ó. Esse time tá na Série B e só tem força. Então você tem que igualar na força para sair aí a qualidade de alguns jogadores. E vem para o jogo o time do Corinthians, bola foi solta, Garro solta a jogada para Angileri. Angileri dominou a entrada da área para Bidu, soltou, boa bola, cruzou na bola, gol pro Guinegão. Afasta o zagueiro, vem para tirar Viveiros. É na volta do toque de bola, recolhe o time do Corinthians, abertura do caminho Bidu. Bidu dominou, fintou, driblou, prendeu, vai pro cruzado, deu para Garro, entrada da área, levantou na bola, gol mais pro Santos que sai para pegar. E aí se o Garro levanta a cabeça e olha pro lado oposto, o Mateuzinho tava livrinho, ele tentou um passe mais ousado, procurando o Memphis Depay dentro da área, mas era complicado. Foi na mão do Santos que já repôs. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Domínio do campo de retaguarda para ser jogando, vem para o toque de bola. Domina novamente o time do Atlético Paranaense, tenta descer pelo setor de esquerda no agregado 0-0, 1-0. O Corinthians vence o jogo aqui 0-0. Memphis vem para a marcação, aperta para o time corintiano. O árbitro marca a falta do Memphis. Como marcou as faltas todas cometidas pelo Viveiros, está certo o árbitro do jogo. Pelas costas, Memphis empurra a falta para o Atlético bater. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos de disputa pelo acesso. Assine já! A bola volta do toque de bola com o time do Corinthians, tenta descer o time do Atlético, aperta na marcação, vem Bidon, ele marca mal, bola volta no comando de ataque, tenta o toque de bola com o time no setor intermediário, aperta o time do Corinthians, vem para ragar, Bidon rasga o perigo, bola volta com o time do Atlético, que domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, joga de igual, tenta o cruzamento no banco do gol, Hugo sai, não acha nada, mergulha Mateuzinho. Hugo deu uma cochilada agora, hein? Realmente não acompanhou na marcação o goleirão do Corinthians e aí teve alguma liberdade o time do Atlético, mas o Mateuzinho põe para escanteio. O Viveiros está reclamando de uma pegada do Gustavo Henrique no início da jogada, no tornozelo, sentindo muitas dores do colombiano. O Atlético tem o primeiro escanteio do jogo, a equipe do Atlético nos pés de Elan Ricardo.
Diz que obra é jogo duro, mas contigo ele na obra tá tudo certo. Aqui parado o jogo, tá marcado novamente, falta, escanteio para o time do Atlético bater. Para você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Escanteio para o Atlético bater, placar do jogo 0-0. Escanteio para o time do Atlético bater, você ligado no microfone da Bandeirantes, vem levantamento para dentro da grande área, escanteio cobrado no banco do gol. Subiu de cabeça o gigante, vem para tirar, de cabeça afasta Angileri. É na volta do toque de bola, aperta novamente o time do Corinthians, vem Mateuzinho dá um bico na bola, mas ela sobe, depois o bater. Impedimento, Timão vem para a cobrança. Isso, Julimar estava à frente. Aliás, Ulisses, jogador que não é titular do Atlético desde outubro do ano passado. Teve 2 lesões de LCA no joelho, muitos problemas. Está voltando agora, ganhando oportunidade nesse mistão do Furacão para o jogo de hoje. Olha, eu achei que o Bedu, viu, Ulisses, jogando bem avançado, iria sobrar em cima do Benavides. Não é o que acontece. O Corinthians não explora esse lado aqui, ó. Fica muito previsível com a bola muito lenta. Joga mais no Bidu a bola. Aí, ó, joga mais ele a bola. A bola volta para Bidu de calcanhar, solta a jogada, Cutica novamente levantou, recolheu o Garro, rolou para Memphis, entrada, tenta o toque de bola na intermediária, campo de ataque, vai para finta, dominou Memphis, ele volta a jogada, Cutica, lançamento, vem no comando de ataque, Mateuzinho tentou chegar, perdeu o lance pela volta com o time do Corinthians, Maicon vem para ganhar para Mateuzinho, dominou pro Timão, Mateuzinho escapou, passou na direita, adiantou demais, vem para tirar o perigo de qualquer maneira, vem para cortar o perigo, Teran, ele põe para fora, é lateral, Corinthians, direita, campo de ataque, último toque na bola, acabou sendo do Esquivel. E aí correu risco o Esquivel, porque o Mateuzinho ele adianta demais, mas ele é rápido. Se ele chega antes, dá um toquinho na frente, seria pênalti pro Corinthians, mas aí o bote do Esquivel foi perfeito, manda pra linha lateral, o próprio Mateuzinho é quem cobra. É lateral para o time do Corinthians bater pelo setor de direito do campo de ataque, pede jogada, Bidon, bola foi solta para dentro da grande área para Garro, deixou passar pelo primeiro, voltou para Garro, bateu, põe para fora. Tiro de meta para o Atlético bater. E aí a gente está destacando a qualidade física, a potência do Viveiros. Dessa vez era ele contra o Garro. O Garro até é mais rápido, chegou na frente, mas o Viveiros com um toquinho desequilibra o Garro. Chuta escorregando, manda para fora, tiro de meta para o Santos. Para você ligado na Bandeirantes, ative Fit Estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e no instante, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É Grupo Souza Lima. Vem de cabeça, ganha a jogada, choca, bola volta para Garro, domina para o time do Corinthians, gira a jogada para Bidu. Bidu domina no campo de ataque, vai para a finta para o time do Corinthians, abre a jogada para o toque de bola de Garro. Garro não chega na bola porque não tem velocidade. Ele aperta, tenta ganhar, vai para o domínio novamente, recolhe, vem para o combate, Garro. Ele tenta ganhar a jogada para o time do Corinthians, não consegue, bola volta pelo campo de defesa para ser jogando. E aí o choque no rosto, tá parado o jogo. Vai pintar amarelo pro Angileri. Pintou amarelo pro Angileri, lateral do Corinthians, ele não estava pendurado nem nada, mas o banco inteiro do Atlético reclama de uma possível cotovelada, um braço na cara do jogador argentino do Corinthians. Ele nem deu bola, voltou pra defesa e aceitou o amarelo tranquilo. Pretzel, Ronaldo. Tô revendo o lance aqui. Tapa na cara do jogador do Atlético. Amarelo bem aplicado. Mão espalmada, inclusive, Ronaldo. Geralmente quando ele mata a jogada da forma que ele matou, o amarelo tem que chegar. Então o Angileri tá chegando, tá um tempo de bola um pouco atrasado o Angileri e acabou fazendo a falta e mereceu o amarelo. É o futebol da Bandeirantes para você. 38, 39 minutos de bola rolando. Você tá ligado na Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Domínio do campo de ataque. Tenta descer contigo novamente o time do Atlético Paranaense. A abertura vem pelo setor de direito do campo de ataque. Vai para pinta. Tenta o toque de bola. Solta contigo no setor intermediário. Dudu dominou, soltou. Boa bola para Viveiros. Tentou descer na cara do gol. Ficou no chão. Caiu. Cruzamento da boca do gol. Desviou para fora. Linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. E a reclamação é grande, Ulisses, dos jogadores do Atlético, porque o Choca abraçou o Viveiros, foram os dois pro chão. Mas nada a marcar, pelo menos a arbitragem estava perto do lance e não viu nada. Na sequência, que liberdade teve o Julimar, quase o Atlético abriu o placar com a chegada do Dudu. Se atirou o Viveiros. Viveiros, ele se enrosca com o Choca e os dois caem. Agora, que jogador bom, difícil de marcar. Estava no Nacional de Medellín, na Libertadores, na primeira fase. O Atlético foi lá e contratou. Ninguém viu aqui de São Paulo esse jogador. Básico, hein? E aí, Ronaldo? Pra mim, ele é trombador. Trombador. Essa bola, quando cai no pé dele, ela com um pouco de qualidade. Ele gosta de trombar com os zagueiros. Mas a verdade é que daqui de cima, eu vi uma mão do zagueiro, Choca. Aí não sei se foi o Choca que estava com ele.
Mas teve uma mão pra segurar ele também, porque ele é um tanque, né? Tem que segurar o cara. Pra mim, não sei não, hein? Eu não daria pênalti, porque eu acho que os dois se enroscaram, mas tem razão. Pronto. Começa com o Tchoca meio que tentando abraçar. Depois, os dois se engalfinham, dá pra dizer assim. A bola volta no toque de bola com o time do Corinthians que sai jogando. Ana Carolina, tá ligada na Bandeirantes lá em Orlando. Um beijo, meu amor. Minha filha, Ana Carolina, fica na sua. Um beijo pra ela também. É, neném, a Cacá, neném. Domínio do campo de defesa, domínio do campo de ataque, aperta o time do Corinthians, tenta descer com o time do setor intermediário, recolhe pela esquerda, vem pro toque de bola com Angileri. Angileri domina, solta a jogada para Gustavo Henrique, que prende no campo de defesa para Tchoca. Domina Tchoca, recolhe pro time corintiano. Ele vai ser jogando no campo de ataque, inteligente, solta para Bidon. Bidon domina, Maicon tá aberto pela ponta. Angileri livre pelo setor de esquerda, desce o morro, Timão. Desce o morro, Corinthians. Recolheu Angileri, dominou, vai pro cruzamento, desviou no zagueiro, bateu em cima do zagueiro para volta para Maicon de cabeça, ganha a jogada no toque, Coutinho de Bidon. Bidon para Maicon, prendeu, abriu para Garro, tentou para Bidon, girou, bateu pro gol, passa à direita do gol, bola desvia no zagueiro, vai embora. Escanteio, Timão, esquerda. E a gente tá comentando, quando a bola chega no Garro e ele tem tempo pra pensar, vem coisa perigosa. Ajeitou com precisão pro Bidon, que bateu, ela desvia e vai pra fora. Memphis Depay arriou o calção e sentiu incômodo na região da coxa. Reclamando bastante ali, lamentando bastante. Não sei se o Memphis segue em campo, Ulisses. Escanteio para o time do Corinthians bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, escanteio para o time corintiano bater. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, obrigado, torcedor brasileiro. Vem Garro na cobrança, partiu para a bola, correu, bateu, levantou na boca do gol, toque de cabeça, vai para fora do Tchoca. Vai embora para a linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Atlético bater. E aí o Tchoca leva vantagem, porque tem 1,95 m de altura o zagueiro do Corinthians. As atenções no Gustavo Henrique, que virou artilheiro nas últimas semanas. O zagueiro jovem do Corinthians subiu livrinho, conseguiu cabecear com precisão e o Santos aplicou o golpe de vista, porque não chegaria no cabeceio, tiro de meta. O Yuri Alberto tá no aquecimento. Dorival olha para ele, tá aqui na linha de fundo do outro lado, viu, Fabiano? Aquecendo, talvez seja por isso da lesão do Memphis. É isso aí. Seria ele o substituto? Concorda, Ronaldo? Ele pode deixar o Guinegão no ataque junto com o Yuri Alberto encostando mais e na criação ele pode deixar o Garro. Olha o Timão, dominou, Guinegão fintou, soltou na cara do gol para Garro, tirou do goleiro, bateu, vai ser lindo, lindo! De Garro para o Timão! Garro excepcional! Numa linda jogada, o Guinegão ganhou na dividida, ergueu a cabeça, meteu a bola pro Garro, depois do lindo drible, o Garro saiu na cara do gol, tirou do Santos, o goleiro do Atlético ficou esparramado na pequena área, ele tira do goleiro e mete no fundo da rede, chute rasteiro no meio do gol, Garro, lindo gol, emoção maior do futebol, essa emoção, Garro, que você proporciona à torcida, bicampeã do mundo, a torcida do Corinthians, agora Corinthians 1, Atlético 0, no agregado Corinthians 2, Atlético 0, na Bandeirantes, o detalhe do gol é teu, diz aí, Fabiane. Porque há 5 meses o torcedor do Corinthians não fazia a comemoração do Garro, o gesto de louco, ensandecido. Assim está o torcedor alvinegro na Neoquímica Arena, porque o Garro é talentoso, é o craque do time, mas não negocia na vontade. Ele passa o goleiro Santos com facilidade e se joga na bola para empurrar para o gol vazio e colocar o Corinthians em vantagem. Agora em dose dupla, 1-0 em Itaquera, 2-0 no agregado. Rodrigo Garro, o nome dele. Garro pro Timão na Bandeirantes, o choque dos jogadores ali, hein? Pode parar o jogo, tem que entrar os dois departamentos médicos no campo de jogo. O Dorival Júnior tem que chamar o departamento médico do Corinthians, olha só. O Atlético já tá lá no atendimento, pois não. Desculpa interromper o Miliose, já comenta do destaque, mas o Vitinho é quem tá na beira do campo, vai entrar no lugar do Memphis. Sentiu o camisa 10 do Corinthians, vai ser substituído. Assim que o árbitro autorizar, vem Vitinho. E o Ulisses viu uma coisa aqui que chamou a atenção, e é verdade. O Dorival tem que chamar os médicos para entrar no campo. Quer dizer, os caras não estão prestando atenção no banco, Ulisses.
É brincadeira, choque de cabeça, o cara tem que prestar atenção, pô. É o mínimo. E o Memphis parece que o desgaste da data FIFA realmente agora faz com que ele saia, né? Porque ele jogou as 2 partidas. Contra a Polônia e também contra a Lituânia, sendo destaque contra a Lituânia. Tava mal o Memphis no jogo, hein? Uma pena que ele tenha se machucado. Entra o Vitinho, achei que entraria o Iralberto. Mais 3. Agora o passe do Guinegão, viu? Foi um negócio maravilhoso, maravilhosa jogada do Guinegão. Esse menino, ele tá com tudo, tá aproveitando o espaço que está sendo dado a ele. Ele dá um drible para a perna esquerda e toca a bola pro Garro. No ponto futuro pro Garro driblar o Santos e fazer um gol. Um bonito gol na grande jogada do Guinegão. Mexe o timão. Mexe o Corinthians, sai 10 Memphis Depay, vem 29 Vitinho. Ulisses, o Dorival Júnior só teve à disposição o trio Garro e Yuri Memphis em 2 partidas desde que ele chegou ao Corinthians. As 2 contra o Palmeiras, venceu as 2. Hoje ele poderia repetir isso com a volta do Yuri Alberto, mas não vai conseguir. Mais 3 minutos, vamos a 41. A semifinal é só dia 10 de dezembro, né? Então até lá acho que o Memphis está recuperado, né? Daqui a 3 meses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa, vem para o toque, levada contigo novamente pelo setor de direita, aprende a jogar contigo no comando de ataque, recolhe novamente o Mateuzinho. De domínio para o time do Corinthians, tenta o levantamento à frente do comando de ataque, ele ganha a jogada contigo no meio de campo, volta para Maicon. Maicon domina 1-0 para o Corinthians, no agregado 2-0, Timão. Recolhe o time do Corinthians para ser jogando no campo de defesa pelo setor de esquerda, campo de retaguarda, Angileri. Dá um tapa na bola, tenta partir para o comando de ataque, volta contigo, recolhe para Vitinho. Vitinho domina para o time do Corinthians, gira a jogada para Maicon, Maicon recolhe pelo seu campo de defesa, calma. Dá ritmo do jogo, vai ritmo do jogo, Maicon. Ele prende o lance curtinho, solta para Tchoca, Tchoca abre pela direita para Mateuzinho. Mateuzinho domina para Tchoca, Tchoca recolhe pelo seu campo de defesa para o time do Corinthians, vem para finta, solta a jogada, contigo na zaga central com Gustavo Henrique. Ele prende para o time corintiano 1-0, Corinthians no agregado 2-0, Timão. Recolhe pelo seu campo de defesa, domina o time corintiano para ser jogando. Recolhe curto no meio de campo com Gustavo Henrique, prendeu o lance pelo setor de direita, o campo de ataque abriu para Mateuzinho, que enfiada de bola boa para Guinegão. Ele tenta partir pela direita para o toque de bola de Bidon para Guinegão, dominou, merece o gol, vai pra finta, caiu sozinho. Ele tropeça no momento do corte, a bola pega no calcanhar do jogador do Atlético Paranaense. Ele ia cortar para bater pro gol, levou sorte o jogador do Furacão, Teran. Isso é quando você narrou muito bem, porque ninguém merece mais o gol do que o Guinegão. Ele tá se matando em campo e quando ele cai e não consegue concluir, ele lamenta muito, soca o chão algumas vezes, mas pode estar de consciência tranquila. Vai, Atlético. E vem pro jogo, Atlético, bola cruzada na boca do gol, vai embora para a linha de fundo aqui pelo setor de direita. Benevides cruza mal, tiro de meta para o time do Corinthians bater. 47 minutos, vai terminar o primeiro tempo aqui na Neoquímica Arena. O árbitro vai pedir a bola, ergue o braço, o árbitro, é fim de primeiro tempo na Neoquímica Arena de Corinthians 1. Gol dele, Garro, 0 pro time do Atlético Paranaense no agregado 2-0, Corinthians na Bandeirantes, vem ele. Alô, Ricardo Capriotti. Vamos lá, Ulisses, o intervalo inteligente Bandeirantes garantindo a classificação do Timão para a semifinal da Copa do Brasil e a reportagem Bandeirantes em ação. Alô, Bruno Migliozzi, fala Luiz Fabiani. Olha, Capri, pelo lado do Corinthians, nenhuma reclamação com a arbitragem, saída um pouco mais tranquila, com destaque para o Memphis Depay. Ele vai direto para o vestiário, sentindo que precisa tratar esse problema que ele sentiu, parecia ser a região da coxa. E aí ele vai pro vestiário direto, o Vitinho já entrou no lugar dele, a ver se ele sentiu uma lesão ou se é uma troca preventiva para evitar que se torne algo mais sério. E pelo lado do Furacão, Migliozzi? Que missão difícil, hein, Capriotti, para o time do Atlético Paranaense. Ainda assim, seu técnico Derek Hellman, Fábio Moreno, conversa ainda com alguns jogadores na beira do gramado. Mas agora a vantagem alvinegra é de 2 gols. O Atlético que foi para a rede conviver no jogar individual que teve falta no começo. Por isso, uma reclamação singela, simples com a arbitragem na saída do gramado. Vale destacar que o Atlético poupa jogadores e tem titulares no banco para quem sabe buscar uma remontada no segundo tempo. Capri. Valeu, vocês já voltam aí. Daqui a pouquinho a reportagem Bandeirantes de volta aqui para todo o segundo tempo, porque agora é hora de opinião. Vamos ouvir os craques dos comentários Bandeirantes, que dupla, hein? Ronaldo Giovanelli, Alexandre Pretzel, explicando para todos nós como foi esse primeiro tempo da Neoquímica Arena. Vamos lá, rapaziada. Boa noite, Ronaldão. Fala, Pretzel. Olha, o primeiro tempo equilibrado, hein? O diferencial do Corinthians foi o gol do Garro aos 42, na ótima jogada do Guinegão. Guinegão é, como disse o Fabiani, né? Um jogador que ele é um lutador, é um menino, é jovem ainda, mas ele compete demais e ele tem sim uma certa qualidade, uma boa leitura de jogo
para trabalhar com os companheiros. O passe dele pro Garro foi a melhor coisa do primeiro tempo no Corinthians, que foi um time lento, um time até previsível, jogando com 3 zagueiros sim, o Angeléri é zagueiro pela esquerda e o Bidu é ala pela esquerda, só que o Bidu praticamente foi pouco acionado, isso me estranhou demais, porque o Bidu na frente, ele tem qualidade de drible, ele pode chegar no fundo e ele foi pouco acionado, isso me surpreendeu. Então o Corinthians foi previsível, foi um time lento na saída de bola, meio que assim, ó, o empate basta, não precisamos forçar o jogo. Então talvez a gente faça o gol a hora que a gente queira, por exemplo. Mas não foi isso que aconteceu. O time do Atlético, apesar de ser um time misto, um time bem armado e espelhado em cima do Corinthians, o Esquivel, que é lateral, jogou de zagueiro, e o Léo Deri, que jogou de ala, na mesma função que jogaram o Angeléri e também o próprio Bidu. Então o Atlético fez a mesma coisa que o Corinthians no esquema parecido. Só que no meio de campo, quando o Atlético tinha a bola, chegou a levar vantagem em determinado momento no toque de bola e jogando muito em função do Viveiros. O gol anulado do Atlético aos 26 na realidade. O Viveiros faz a falta no Maicon, leva vantagem. O árbitro da Vila Cerda, que sim, tem uma característica de não marcar qualquer falta, ele deixa o jogo correr. O Viveiros faz uma jogada maravilhosa, o time do Corinthians parou e ainda assim ele conseguiu achar um espaço na base da força e fez o gol do Atlético. Depois, com o auxílio do VAR, do Diego Pombo Lopes, aí o árbitro foi lá, conferiu e houve a falta. Ele deu o lance normal, porque ele tem um pouco dessa característica. Mas houve a falta e o VAR está aí para isso. O VAR corrigiu um erro do árbitro, que é um bom árbitro, que até agora deu 2 cartões amarelos corretos e faz uma boa arbitragem num jogo que o Corinthians, aos 42, praticamente define a classificação, mesmo que o Atlético, talvez agora no segundo tempo, Ronaldo, coloque alguns dos seus titulares em campo. Ronaldo. É verdade, Fred. Boa noite, Capri. Eu diria o seguinte, o Corinthians jogou com o regulamento debaixo do braço e jogou no campo do adversário e tocou a bola, fez essa bola girar. Eu acho que é bem a característica do Dorival, que tem a vantagem desse mata-mata e joga no campo do adversário, mas só que no contra-ataque o Corinthians dá muito espaço. A zaga acaba correndo, olhando para o Hugo, e isso complica a vida do setor defensivo. É uma competição onde o Corinthians não tomou gol ainda e tem esse setor defensivo forte, e hoje aqui ficou um pouco exposto porque joga no campo do adversário. Então o Corinthians, além de estar jogando com o regulamento debaixo do braço, joga com inteligência, porque essa bola passa muito também pelo Garro, passou muito pelo Memphis, que não sentiu, que sentiu no primeiro tempo, porque a intensidade que essa bola está girando, passando nesse meio de campo, de um cara que viajou, da idade que tem, essa coisa toda, sentiu. Então o Corinthians joga com o regulamento, joga com posse de bola, o Corinthians joga para cima. E o que tem de bom esse time do Atlético Paranaense, que tem que usar muito na Série B, é essa pegada. Porque se tivesse usando essa pegada em todos os jogos, está usando essa pegada contra o Corinthians, não estaria numa situação ruim, tendo que debater agora no final de semana com a Chapecoense. Porque é só você antecipar e fazer a marcação firme. E eles estão fazendo isso aqui. É um time que é um time copeiro, um time que diminui os espaços e tenta jogar no contra-ataque na casa do adversário, que é um lugar difícil de jogar. Então o Corinthians, para mim, no primeiro tempo, pela primeira vez, Capri, joga bem o primeiro tempo, com consciência. Eu acho que é muito a cara do Dorival esse primeiro tempo do Corinthians aqui, viu, Capri? Maravilha, isso aí, foi um bom primeiro tempo do Corinthians mesmo, jogando com segurança para garantir essa vitória parcial e, por enquanto, a passagem à semifinal da Copa do Brasil. São 10 horas e 23 minutos, 10 e 23. É o intervalo inteligente Bandeirantes. Daqui a pouquinho, todo o segundo tempo, você vai conferir com o Ulisses Costa. E logo depois da parada, da pausa rapidíssima, nós vamos voltar com o Lucas Bueno atualizando o placar desta quarta-feira no Brasil e no mundo. Até já. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar Sil. São os melhores fios e cabos do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar Sil. Fios e cabos tem que ser Sil. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar Sil. CSU pode confiar. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só guardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão.
Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Agora, apostar ficou mais simples. Vem para Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. Eugênio, ninguém é influencer com quase 1.000 seguidores. Por que você não faz um curso de mídias digitais? Com que dinheiro, Rô? Eu entro no cheque especial? Cheque especial? Que gênio você, hein, Eugênio? Faz um empréstimo pessoal da Euro 17 Crédito, mais tempo pra pagar e parcelas fixas. É? É. Tá aí, gostei. Te amo. Ama? Euro 17. Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefia? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre. Que nem o senhor mandou. Ô, Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. A família cresceu e quer um carro maior. Ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Bora de consórcio, bora conquistar. O caminhão ficou pequeno pro negócio. Ou tá dando gasto sem parar. Não fica aí parado. É hora de mudar. Bora de consórcio, bora conquistar. Se é consórcio Volkswagen, você sabe que pode confiar. Vem agora, vem com a gente, botar seu sonho pra rodar. Bora de consórcio. Consórcio Volkswagen. Faça já uma simulação em consórciovw.com.br. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Fintou, soltou na cara do gol pra Garro, tirou do goleiro, bateu, vai ser lindo, 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 lindo! De Garro para o Timão! Garro! Garro excepcional! Numa linda jogada, o Guinegan ganhou na dividida, ergueu a cabeça, meteu a bola pro Garro, depois do lindo drible, o Garro saiu na cara do gol, tirou do Santos, o goleiro do Atlético ficou espaçado. Tá aí o Ulisses Costa e o gol do Garro que vai garantindo a vitória do Timão, já tem todo o segundo tempo. Atenção, hein? 10h30 vai marcar o quinto sinal. Luiz Fux segue votando na primeira turma, já é um dos votos mais longos da história do STF.
no caso do julgamento dos supostos atos golpistas de integrantes do ex-governo no Brasil. Ele, nesse momento, está analisando o caso de Alexandre Ramagem. E até o momento, Fux absolveu Jair Bolsonaro, o almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Paulo Sérgio Nogueira Batista, ex-ministro da Defesa, Augusto Heleno, ex-chefe do GSI, além de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça. Condenou apenas por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, e esses dois já têm maioria pela condenação, das outras acusações eles foram inocentados, o Mauro Cid e o Braga Neto. Nesse momento, ele está analisando o caso de Alexandre Ramagem para aí finalmente encerrar a sua participação nessa votação da primeira turma. Continuamos acompanhando, talvez no apito final teremos já uma definição disso tudo. 10h30, atenção, Lucas Bueno. E aí, Lucas, o que mais está rolando nessa quarta-feira no futebol no Brasil e no mundo, hein? Vamos lá, Capri. Um pouco mais cedo tivemos Fluminense 2, Bahia 0. Com esse resultado, o Fluminense conseguiu a classificação na Copa do Brasil. Os gols foram marcados por Canóbio de pênalti e Thiago Silva. Após o jogo, Thiago Silva disparou uma aspas forte. Quero chegar em dezembro e comemorar um título, porque sei que deve ser o último da minha carreira. Thiago Silva deixando aí em aberto talvez um possível encerramento de carreira no final deste ano. O Bahia fica pelas quartas de final, o Fluminense avança e enfrenta o vencedor de Botafogo e Vasco da Gama. Lembrando que o Botafogo e o Vasco empataram no primeiro jogo em São Januário pelo placar de 1-1, então no Engenhão está tudo aberto. Qualquer resultado pode classificar tanto o Vasco quanto o Botafogo. No outro lado da chave, Cruzeiro e Atlético Mineiro se enfrentam. Lembrando que o Cruzeiro ganhou de 2-0 na Arena MRV e agora no Mineirão, perdendo por até um gol de diferença, consegue se classificar. Passando um pequeno noticiário dos clubes, o Vasco acerta a rescisão de contrato de Alex Teixeira. Alex Teixeira não deve ser mais jogador do Vasco e não deve estar no próximo jogo. Já do lado do Botafogo, Vitinho esteve na seleção brasileira e não será titular amanhã. Quem será o titular do Botafogo será o lateral direito Matheus Ponte. Já o Atlético Mineiro apresentou o zagueiro Juan e não deve estar ainda na decisão da Copa do Brasil. E para finalizar com o Cruzeiro, que deve ter 2 reforços para esta partida. Fabrício Bruno, que jogou contra a Bolívia na altitude, de acordo com ele não sentiu a altitude e está pronto para ser titular amanhã pela equipe do Cruzeiro. E Caio Jorge, que se lesionou, foi cortado, está relacionado da partida, mas ainda é dúvida para a partida. Capri. 10h32 no intervalo inteligente Bandeirantes, os times estão voltando aí para o segundo tempo. Fabiane, Miliose. O Capri, o Atlético Paranaense vai ter 2 mudanças, 2 titulares que foram preservados vão entrar para o segundo tempo para quem sabe buscar essa vitória. O Atlético já está no campo, Corinthians ainda não. Patrick e Zapelli vem aí para o segundo tempo no Furacão. Corinthians chegando por aqui também, Capri. Sem mudança o Corinthians? Ou vem aí o Yuri Alberto? Chegando agora, vamos ver. Estão vindo os 11 para cá. Ó, no olhômetro, é isso aí, sem mudança. Dá para considerar o Vitinho, que praticamente não pisou em campo, não tocou na bola desde que entrou. 2 times de volta. Os 2 de volta, e nós também vamos voltar aí, o Ronaldo Giovanelli e o Alexandre Pretzel vão analisar agora no segundo tempo, junto com o Ulisses Costa, as mudanças do Furacão. Ele está de volta, vem aí para mais 45 minutos e a decisão de mais um classificado para as semifinais da Copa do Brasil. Agora é com você, solta a voz e vem Ulisses Costa. Muito bem, então, Ricardo Capriotti, alteração no Atlético Paranaense. São 2, Ulisses. Sai o 5, Filipinho, vem o 88, Patrick. Esse São Paulo, bem conhecido. Além disso, sai o 77, Elan Ricardo, vem o 10, argentino, Zapelli. É o futebol da Bandeirantes para você, apita o árbitro, toca na bola, o Atlético Paranaense, ela rola, deixa ela rolar. Se você tem emoção, vem comigo, torcedor brasileiro aqui na Bandeirantes.
Bandeirantes, o microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Aí tá parado o jogo, tá marcado o tiro de meta para o Timão bater no seu campo de defesa e sair jogando. Tiro de meta para o Corinthians cobrar. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se assim você pode confiar. A bola volta no toque de bola, Garro domina para o time corintiano, vem para o toque de bola pelo setor de direito do campo de ataque, vai para finta, Garro. Ele prende o lance, tentou escapar da marcação, toca na bola por último, árbitro para, marca lateral para a equipe do Atlético bater do seu campo de defesa. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Você está no futebol da Bandeirantes. Obrigado, torcedor, pelo carinho da audiência. A bola volta no toque de bola, tentou o Bidon, domínio, toma a falta. Tá caído o Bidon, falta para o time do Corinthians bater no campo de defesa. Mas que chegada desnecessária agora em cima do Bidon, forte aí do Julimar. E ele pede desculpas pro meio-campista corintiano, mas isso não muda, né, Ulisses? Desde o jogo de ida é na pegada. O Atlético não poupa nas chegadas e faz nova falta no campo de defesa, reposição pro Timão. Alô, Giba, tá ligado no microfone Bandeirantes no Guarujá, lá no Dalmo, curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Vai lamber sabão, Ronaldo para a volta do comando de ataque, aperta o time do Corinthians com o Guinegão, ganha, tenta o toque de cabeça. Que lance do Guinegão, deu para Bidu, Bidu para Guinegão, tentou partir, antecipa a marcação, vem para tirar de qualquer maneira Teran corta o perigo, a bola volta contigo no campo de defesa, para o time do Corinthians para ser o segundo. A abertura vem pelo setor de direito do campo de ataque, vai tentar o toque de bola contigo novamente o time corintiano. Recomeça com João Pedro, Choca, domina para o time do Corinthians, volta a jogada para Maicon, prende o lance pela direita, volta a jogada com Bidon, toca a bola do campo de defesa, novamente para João Pedro Choca. Ele domina para o Corinthians para ser jogando no campo de defesa. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. A bola já volta com o time do Corinthians. Domina pelo setor de esquerda. Campo de ataque. O time corintiano. A abertura vem curtinho com o Bidu. Bidu prende a jogada. Sai jogando na zaga central com o Gustavo Henrique. 1-0 para o time corintiano. A abertura do comando de retaguarda para Maicon prende novamente com Choca. Choca ameaça a soltar a jogada pelo setor de direito do campo de defesa para Mateuzinho para Bidon. Chapelou legal. Primeiro tentou Mateuzinho. Que chegada! E é uma chegada perigosíssima para cartão amarelo. Não pegou o Mateuzinho. Mas eu vou dizer para você, o Aguirre, se pega o Mateuzinho, já era, hein? Foi por pouco que o Mateuzinho não estava com o supercílio aberto. Foi uma disputa pelo alto, só que o Mateuzinho é mais rápido. O Aguirre chegou atropelando como um caminhão, mas com o pé alto. Um lance que, se pega em cheio, poderia ser até o primeiro cartão vermelho do jogo. Só amarelo para o zagueiro do Atlético. 3 minutos de jogo, 2 faltas fortíssimas e o cartão chegou. E o Bidu tá por dentro agora. O Angileri virou lateral agora. Sai do 3-5-2 para o 4-4-2, claro. O Bidu por dentro agora. A bola volta com o time do Corinthians que tenta descer do campo de defesa. Abertura na sua zaga central. Vem pro toque de bola. João Pedro Choca domina no campo de defesa. Para Hugo Pizan jogando no campo de defesa. Recomeça o time corintiano para ser jogando. Recorde com Gustavo Henrique. Quebra a jogada pelo setor de esquerda. Angileri tenta o tapa na bola. Ganha lateral. Lateral para o Timão bater pelo setor de esquerda. Campo de defesa. Pode contar com alta performance e segurança. Pode contar com amortecedor HG Nakata. A bola volta no toque de bola. Tenta descer novamente o time do Corinthians. A abertura vem pelo setor de direita com toque de bola com o time de Mateuzinho. Recolhe o setor de ponta, vem pro toque de bola, Guinegão abre o lance, soltou para Garro domina, Mateuzinho pede do outro lado, a abertura vem para Maicon prende o lance, soltou para Guinegão, empurra para Vitinho domina, vem para finta na marcação para Guinegão, solta a jogada para Garro, tentou levantamento à frente, errado, a bola volta com o time do Corinthians que vem pro toque de cabeça, ganha a jogada o time corintiano pelo setor de ponta esquerda, recolhe na esquerda, campo de defesa novamente, Angileri domina para o time corintiano, sai jogando no campo de retaguarda, domina o time do Corinthians para ser jogando com o Hugo, agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo, com grandes clássicos e a disputa pelo acesso, assine já. Será que o Hugo tá no ritmo de bola da altitude? Olha, no primeiro tempo aquele cruzamento que ele não foi, parecia que ele estava na altitude mesmo, porque ele não fez nem a menção de chegar na bola, totalmente atrasado. Mas ele chegou de madrugada e treinou hoje pela manhã. Então dormiu que horas, hein, Fabiano? À tarde? Impressionante. Dormiu no voo fretado do Corinthians, só se for. E vem para o jogo, tenta descer o time do Atlético. O árbitro tá parando o jogo, nada disso tá valendo. Vai mandar bater a falta de novo, é isso? Ele vai voltar ao lance, mas o Hugo teve uma dividida aqui com o Viveiros e acabou sobrando uma mão no rosto do atacante. Os dois discutiram rapidamente, não valia nada. Nova falta cobrada pelo Furacão na sequência. Semana das Estrelas é na Estrela Bet de 5 a 11 de setembro, mais de 500 mil em prêmio pra
pra você. É bola no campo de ataque, vem para a cobrança de falta. O time do Atlético pela direita, 1-0. O Corinthians no agregado, 2-0. O Timão agita para a cobrança de falta. O time do Atlético para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Antônio Carlos está ligado no futebol Bandeirantes. O professor Leandro também ligado. Levantamento vem na boca do gol, afasta o time do Corinthians. Tenta ser o número do campo de defesa. Abertura para Garro, muito inteligente. Ele prende o lance, tentou o toque de bola, volta o Coutinho para Mateuzinho. Mateuzinho prendeu, vem para rasgar aqui atrás. Choca, bate, levanta a frente, vem para subir de cabeça. Tentou ganhar Bidon, não ganha de cabeça. Volta para Maicon, perde a jogada novamente no comando de ataque. Aperta o time do Corinthians para ser jogando. É impressionante o Viveiros, né, cara? O que ele faz de falta pelas costas é um negócio impressionante, cara. Mais uma, agora em cima do Gustavo Henrique, né? Que foi só proteger a bola. O colombiano não pede viagem, não. Empurrão pelas costas, mais uma falta na conta dele. A bola volta no toque de bola, tenta ser jogando, recado contigo do setor intermediário, aperta na marcação, tenta descer novamente o time do Corinthians. Abertura do campo de defesa, vem levantamento à frente, tenta o toque de bola, Hugo domina para o time corinthians, tentou soltar pelo setor de esquerda, campo de ataque, lançamento vem à frente, já foi puxado, Vitinho, ele tenta chegar na bola, não chega, a bola volta com o time do Atlético que tenta descer no campo de ataque, houve a falta. Tá parado o jogo, Vitinho faz falta para o Atlético bater na direita. E levou cartão amarelo, viu? Por um prisão em cima do Dudu. Foi para 2 dribles curtos e o Vitinho, que acabou de entrar, né? Entrou no finalzinho da primeira etapa, já leva o seu cartão amarelo, mais uma falta pro Atlético pelo lado direito. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogado 6h30 de bola rolando, 6h30 de bola rolando para você conferir o segundo tempo de jogo, tirando o placar da Copa do Brasil. Você confere, Corinthians 1 para o time do Corinthians, 0 para o Atlético, tem falta o time do Atlético pela direita do campo de ataque, vem levantamento dentro da grande área, falta para o time corintiano bater, se posiciona para a cobrança o time do Corinthians, você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, vem levantamento para dentro da grande área, o que está acontecendo com o árbitro do jogo aí? Difícil, está conversando com o Breno Bidon e com o Patrick, que se estranharam num empurra fora da área, hein? E agora o árbitro coloca panos quentes na situação, mas tem mais gente ali arrumando confusão, hein? E vem para a cobrança de falta o time do Atlético. Repito para você, 1 Corinthians, 0 Atlético. Alô, Lucas Bueno. Botafogo deve enfrentar um duelo difícil amanhã, sem Vitinho, que foi convocado pela seleção brasileira. Mateu Ponte deve assumir a titularidade no lugar do lateral que jogou na altitude ontem. É falta pela direita do campo de ataque para a equipe do Atlético bater. O árbitro continua conversando, está ali numa reunião, está conversando com o Esquivel, com os dois capitães, está conversando com o Bidon, que está ali, está com o Patrick, conversando com o Patrick, enfim. Eles vão conversando, o Maicon ali conversando com o Patrick, os capitães, com o árbitro do jogo. Mas que coisa, hein? Será que não é a cobrança de falta? A entrada do Vitinho, será que não é isso que ele está analisando? Não, mandou bater a falta. Ele mandou bater ou mandou esperar? Não sei o que ele está falando. É falta pro Atlético bater bem para tirar o time do Corinthians. Tenta Garro, toque a falta. Que chegada do Patrick no Garro, tá caído o Garro. Por isso é que pegou de raspão, senão era expulsão na hora pro Patrick, que acabou de entrar, veio com o pé alto. E aí deu aquela raspada na cabeça do Garro, que perigo. Cartão amarelo, fica barato pro camisa 88 do Furacão. Mas na verdade eles voltaram para esse segundo tempo, levantando a perna aí, chegando firme. Eles não vão tirar o pé não, a verdade é que alguma ordem veio lá do banco, falou, gente, vamos sentar o rei aí que estão perdendo de 1-0 para não passar vergonha, porque até aqui eles não estão medindo esforços aí não, velho. Tá esquisita essa pegada aí, hein? E o Vitinho também ouviu essa conversa, né, Ronaldo? Que ele fez aí no campo de jogo foi um absurdo, né? Então. Ele pisou na panturrilha do jogador do Atlético, que estava no ar, né? Pisou e meio escorregando assim o Vitinho. É lateral pro time do Atlético, batendo pelo setor de esquerda, placar do jogo 1-0, o Corinthians no agregado, 2-0 o Timão. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganhe bônus de R$5.000 da contemplação para adquirir o seu novo Tera. Simule em consórciovw.com.br. Consulte condições. Está parado o jogo, está marcado lateral para a equipe do Atlético bater, não, lateral pro time do Corinthians bater do seu campo de defesa. Grupo Souza, Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, o tempo não para, Bandeirantes marca. 9h30 de bola rolando o segundo tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil. Continua para você.
Corinthians 1, Atlético 0, no agregado 2-0 pro Corinthians. Corinthians está indo à semifinal, o Fluminense já está lá, hein, Lucas Bueno? Isso mesmo, Ulisses, o Fluminense ganhou do Bahia por 2-0 e garantiu a sua classificação para as semifinais da Copa do Brasil. Thiago Silva deve se despedir do Flu nesse ano. E vem para o jogo o time do Corinthians, Angelelli ganhou, soltou para Bidu, cruzou na boca do gol! Errado o cruzamento do Bidu. Ele bateu em linha reta para a bola fazer a curva, né? A força que ele colocou. Tá parado o jogo, né? Bate pro gol, né? Com a força que ele colocou, bate pro gol, pô. Futebol da Bandeirantes podia ter batido mesmo, pô. Ele bateu muito forte na bola, para estar só uma escorada nela pro Guinegão fazer o gol. Eu tô torcendo tanto pro Guinegão fazer um gol, ele é bom menino que corre, hein, Pretzel? Impressionante, é um competidor, né? É a cara do Corinthians. Se o primeiro gol não é uma jogada de força, é uma jogada de técnica. Ele dá uma esticada pro Garro, largou o Garro na cara do gol para fazer o gol. E é nisso que ele é diferente do Viveiros, que ele não, ele vai pro combate, mas ele prefere jogar mais a bola, prefere ter mais habilidade. É isso. Joga limpo, né? Joga limpo. A bola volta, tenta o toque de bola pro Garro, mas que cobrança de lateral, hein, do Mateuzinho. Domínio do campo de defesa, tenta ser jogando novamente. O time do Atlético tenta vir pro campo de ataque. Guinegão vem na marcação, aperta na marcação, tentou tocar na bola, afasta a lateral pro Atlético bater. Manual pro Atlético no combate do Guinegão. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, lateral cobrado. O Mateuzinho vem dar um bico na bola, corta, tira o perigo. Garro vai chegar para tentar ganhar a jogada pro time corintiano, toca na bola e põe para fora. É lateral pro Atlético bater novamente pelo setor de esquerda, campo de defesa, já domina do campo de retaguarda. Atlético tenta ser jogando a abertura, vem no toque de bola contigo no setor intermediário para Zapelli. Ele abre o lance pela direita do campo de ataque para Benavides. Benavides domina, Benavides vai para a finta, tenta o toque, afasta a zaga do time corintiano, tenta tirar dali Bidu. Ele ganha lateral para o time do Corinthians bater. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já! Você ligado na Bandeirantes, vai mexer o Atlético. É isso, mais uma alteração na equipe do Atlético, sai o 20, o Julimar, e tá entrando por ali, é o número 7, né, o Velasco. 21. É o 21 do Atlético Paranaense, é o Leozinho entrou no Furacão. Liso, driblador, o jogador de 1 contra 1 era do futsal do Magnus, o time de Sorocaba. Então é um jogador que vai pra cima. É o futebol da Bandeirantes, bola vem para Leozinho, domina para o time do Atlético, vai para fintar, abre o compasso, vai tentar o toque de bola, rola, jogada pelo setor de esquerda da marcação, Mateuzinho, ele tenta ganhar, chega na bola, toca nela, tira, domina novamente o Atlético, tenta sair para o jogo, a bola vai para fora em lateral para o Atlético, batendo pelo setor de esquerda, campo de ataque, 1-0 para o time do Corinthians, no agregado 2-0 Corinthians, a bola volta do toque de bola, vem para tirar na primeira, na segunda não conseguiu, choca, tira, põe para fora e no escanteio para o time do Atlético bater. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, fios e cabos elétricos, tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se é Sil, você pode confiar. Se posiciona, vem para o levantamento à frente, tenta o toque de bola novamente, o Atlético em escanteio. Escanteio para o Atlético, bater o levantamento na grande área, subiu de cabeça, vem para tirar do perigo de qualquer maneira, Gustavo Henrique. A bola volta com o time do Atlético, tentava o domínio, vem na proteção, houve a falta. Aí tá parado o jogo. Tá marcada a falta. De quem que você acha que foi a falta de ataque? Foi o Viveiros de novo, né, Ulisses? Dividindo com o Mateuzinho, mas a time não deu a falta não, apenas lateral pro Corinthians, dividida foi na boa, os dois se cumprimentaram. Angelelli vai repor a bola pro Timão. Matheus Varela ligado no microfone Bandeirantes, Matheus Lemos, obrigado pelo carinho da sintonia, Edson Gonçalves curtindo o Celso Miranda ligado no microfone Bandeirantes, obrigado Vivaldo Junqueira, curtindo o som da Bandeirantes, Nayara Piol, a bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Corinthians, a abertura foi feita para Guinegão, muito esticada à frente, recorde no campo de defesa novamente o time do Atlético para ser para o jogo. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, já domina do campo de defesa, recorde a jogada contigo no campo intermediário, aperta novamente o time do Atlético para ser o jogando. Obrigado torcedor pelo carinho da sintonia, a bola foi solta pelo setor de direito do campo de defesa, vem para fim, na marcação, já recolhe a jogada Coutinho pelo setor intermediário, aperta novamente, vem para o toque de bola curto, novamente recolhe Coutinho no setor intermediário, prendeu o lance, o time do Corinthians tenta descer do campo de defesa, o tiro de meta, a bola sai, é tiro de meta para o Timão bater do campo de retaguarda. Isso depois de uma nação errada no Atlético, que tem muitos jogadores no campo de ataque, mas pouca criatividade, fica fácil para o Timão, que está vencendo bonito 1-0 em Itaquera.
Você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Motopeças de qualidade, a Nakata. Confie e conte com o desempenho que a confiança é que a marca líder em suspensão também em motopeças Nakata. Pode contar. A bola volta do toque de bola, domina o time do Corinthians, tenta ser jogando no campo de ataque, vem pra finta. Recolheu, passou em velocidade novamente, abertura no comando de ataque, dominou o time corintiano. Já pede Vitinho depois do toque para Guinegão, tentou enfiar a jogada, seria bom lance. Seria para o Bidon. Aperta o time do Corinthians, Maicon vem para dar o combate, aperta o time corintiano, todos os corintianos cercam o time do Atlético que tenta ser jogando. A bola volta no campo de defesa, recolhe o time do Corinthians no toque de bola de Garro. O Garro prende o lance curtinho, abriu pro toque de bola de Tchoca, domina pelo comando de ataque, solta para Garro. O Garro tem Maicon partindo, ele pede pelo meio de campo, recolhe novamente Garro, abriu para Tchoca, domina no campo de defesa, sai jogando o time corintiano. Angileri prende no toque de bola curtinho de Gustavo Henrique, ele abre para Bidon, Bidon domina para o time do Corinthians. Nossa senhora! Mas o que é isso, o Bidon? Mas o que é isso? Tá louco, Bidon. E aí? O Corinthians parou de atacar uns minutos. Eu acho que esse sono contagiou o Bidon, porque ele estava desligado, conduzindo a bola normal. Vou tentar no Mateuzinho. Mandou direto para a linha de fundo, o Mateuzinho ficou sem reação e voltou para marcar. E o Memphis ainda tem desculpa que viajou, que fez um gol da partida, virou artilheiro. Agora o Vitinho olhou, pegou a bola numa arrancada aqui, e veio de ir para cima, tocou ela de lado. Quer dizer, o Vitinho tá tocando de lado, o Bidon tá tocando de lado. Eles viajaram também? Não tô sabendo. Na hora de botar o Yuri Alberto, fazer algum tipo de mudança aí para dar uma reanimada no Corinthians, que está muito satisfeito com esse 1-0. E domina do campo de ataque, tenta descer o time do Atlético, levantamento à frente do peito, domina novamente, tenta ser jogando o Gustavo, ele prende o lance curto no campo de defesa, recolhe o time corintiano, a abertura vem no meio do toque de bola de Garro, o Garro domina, escapa da falta, escapa da marcação, mas na sequência toma a falta, o árbitro para o jogo, tá marcando a falta em cima de Garro pro time do Corinthians bater, é falta pro time do Corinthians bater no setor intermediário. Você empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Ela já volta no toque de bola contigo no setor intermediário, aperta na marcação, o time do Corinthians tenta descer o lançamento, vem à frente no toque de bola de Bidon, Bidon domina, tenta a finta em cima da marcação, recolhe a jogada, abre do meio de campo para Garro, Garro dominou por entre as pernas do marcador, passou, na sequência perde o lance, ele volta no toque de bola, tentava descer o time do Atlético, volta com o toque de bola de Vitinho, dominou, prendeu, Bidu entrou, demorou para passar, fez o giro, arma a jogada, soltou no comando de ataque para Guinegão, ganhou o lance na grande área, chegou o zagueiro, tirou, Guinegão bateu! Timão, o menino Guinegão pro Timão, com emoção maior do futebol, essa emoção de novo, Guinegão, que você proporciona a torcida corintiana, fiel torcida corintiana, a torcida bicampeã do mundo, festejado, garoto, ele é bom de bola, Guinegão. Guinegão foi pra massa dos torcedores, espetacular, Guinegão. Corinthians na raça, ganhou na dividida, caído, se levantou, bola sobrou de novo pra ele, ele meteu o pé na bola e meteu no fundo da rede. Guinegão para o Timão. E tive impressão até no lance do Garro sofrer pênalti. Você confere. Corinthians 2 no agregado, 3 Atlético Paranaense 0 Guinegão. Com emoção maior do futebol, essa é a emoção, garoto, que você proporciona a fiel torcida corintiana, Fabiane. Porque ele é assim, ele briga por todas, ele batalha, não cansa, e quando não é pra servir o companheiro, ele mesmo faz o trabalho de completar pro gol, com oportunismo, se jogando na raça do jeito que a torcida gosta, e devolve o prazer com um gostoso abraço pro jovem corintiano que comemora na beira do campo. Leva amarelo, mas está perdoado. Marca o segundo do Corinthians, Guinegão, o quarto dele em 5 jogos, Ulisses. Gol legal, a arbitragem está vendo a linha, ele está dizendo assim, estão vendo a linha, mas é gol legal, legalíssimo gol. O Bidu estava impedido, não participa da jogada, o Guinegão recebe em condições, gol de raça, eu falei que ele é a cara do Corinthians,
E ainda a bola, né, deu uma repicada no lance do Garro e cai no pé dele, só para ele fazer a conclusão. Então tá com uma grande estrela o menino, gol legal, 2-0. E pra mim foi gol legal. Pra mim foi pênalti até, porque foi no Garro, que eu disse na narração. Carrinho arrastando todo mundo aqui, pô. Pô, é verdade, fizeram uma limpa, né, Fizeram uma limpa, deram o carrinho, caiu o goleiro, caiu o cachorro da polícia, caiu a polícia e ele mandou seguir. Que caiu, Ronaldo? O cachorro da polícia, caiu o polícia, caiu o sorveteiro, caiu todo mundo e os caras dando porrada e ele foi ver a linha. Vá pro inferno. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Semana das Estrelas, é na Estrela Bet. De 5 a 11 de setembro, mais de 500 mil em prêmios esperam por você. A bola já volta do toque de bola Coutinho no setor intermediário. Já domina no campo de ataque, vem pro toque de bola Coutinho novamente, recolhe novamente a equipe do Atlético Paranaense para ser jogando. A bola foi solta, curta do campo de defesa, tenta o toque de bola para a zaga central, prendeu novamente, recolhe Esquivel. Ele prende o lance, abre na esquerda, campo de ataque, vai tentar o toque de bola, vem para tirar, o Mateuzinho tira. A bola volta com o Atlético, 2-0 para o time do Corinthians. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você no agregado 3-0 para o Corinthians. Abertura pela direita, olha o ritmo do Poropopó, o timão, mas quem desce o Atlético, a bola foi solta, entrada da grande área, batida, gol, vai embora para a linha de fundo. Sinta o clima, vem para Neoquímica Arena, você. Torcida, conte com alta performance e a segurança que sua amortecedora HG Nakata oferece. Se a HG Nakata pode contar. 2-0 para o time do Corinthians, para você ligado no microfone de Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, 22 jogados para você conferir, etapa para você conferir, é final do jogo, girando o placar do Brasileiro da Copa do Brasil. Você confere, Corinthians 2, Atlético 0, no agregado 3-0 pro Corinthians, canta fiel torcida na Bandeirantes, quem fala é você. Alô, Lucas Bueno. Na Copa do Brasil, Atlético Mineiro e Cruzeiro se enfrentam e o Galo anunciou Juan, zagueiro ex-São Paulo, chegou para reforçar o Atlético Mineiro, mas ainda não deve jogar devido a uma lesão. É o futebol da Bandeirantes para você. Recolhe no campo de defesa, vem para o toque de bola novamente o time do Corinthians. Tiagão Ferreira, nosso diretor comercial, presente aqui na Neoquímica Arena. Grande Tiagão Ferreira, ligado no microfone Bandeirantes. Domina do campo de defesa, vem para o toque de bola contigo no campo de retaguarda. Já domina curto novamente o Atlético, tenta descer. Placar do jogo de vitória. Recolheu o levantamento na boca do gol, tentou bater na mão do Mateuzinho, é pênalti. Penalidade máxima, o árbitro está marcando pro Atlético bater. Na jogada pelo lado esquerdo, ela parecia se chocar com a mão do Mateuzinho, tentando fazer a cobertura, foi mal na jogada o jovem do Corinthians, falta marcada, muita reclamação dentro da área, vai se posicionando o Atlético para bater, e uma breve troca rápida feita pelo Furacão, entrou 70, discretamente o Renan Peixoto na vaga do 9 Viveiros, Ulisses. Acho que é fora da área o lance. A dúvida é fora da área, o VAR agora vai analisar, mas o toque houve, a falta houve. Resta saber se foi fora ou dentro. Fiquei na dúvida se estava fora ou dentro, ou em cima da linha, né? O VAR está analisando nesse momento aí, para ver se estava fora, o corpo dele estava completamente fora da área. Mas a mão no movimento, não sei se estava dentro ou ficou dentro quando a bola bateu na mão dele. E aí, Ronaldo Giovanelli? Na verdade, sempre o Mateuzinho, quando ele não põe a mão na bola, ele dá um carrinho dentro da área. E esse lance daqui, pra mim, tá fora da área. Agora vamos ver se o VAR vai chamar. É a única dúvida que tem, mas o Mateuzinho sempre, ele ou dá um carrinho ou põe a mão na bola. É impressionante. Hoje em Fluminense e Bahia, o primeiro gol do Fluminense é um pênalti igual. Só que o cara tava bem dentro da área. Mas foi igual esse lance, atenção, ó. Sei não, hein? Parece que tá fora. Né? Pra mim, ó, eu acho que tá fora, hein? Parece que tá fora. A impressão que eu tenho é que tá fora da área, hein? Eu tenho a impressão que tá completamente fora da área. Vamos ver o que o árbitro vai fazer. É um lance difícil, hein? Lance rápido. É difícil.
Ele ainda não confirmou a penalidade, Ulisses. Está perambulando ali pela área, conversando com todo mundo. Tá pedindo para os jogadores saírem para a cobrança de pênalti. Ele marcou o pênalti, sim. É isso, vai conversar com o Hugo agora, orientando que ele não pode se adiantar. Vamos ver, ele vai gesticular se confirma ou não, mas parece que sim. Eu acho que estava fora da área, hein? O VAR tem que mostrar a imagem do Diego Pombo Lopes, onde ele está concordando que foi dentro da área. Muito bem, pênalti pro Atlético, o árbitro marca aí. Vou dizer pra você quem que é o VAR, é o Diego Pombo Lopes, né? Isso. Muito bem, tem pênalti o time do Atlético Paranaense. Leozinho vai pra cobrança aí, é isso? É, ele tá ali, mas ele tá de costas pra bola ainda. Vamos ver se entendi. vai trocar. Tô observando por aqui. Será que é o Dudu? É o próprio Leozinho, Ulisses, perfeito. Mas ó, agora ele manda esperar. Cara, eu tenho dúvidas se foi pênalti. Eu vou falar pra você sério. Pra mim foi fora da área o lance. Eu tenho quase certeza disso. Porque a mão pode ter ficado em cima da linha depois da bola bater e empurrar a mão. Entendeu? Na câmera do jogo aqui que a gente tem a imagem, o lance é muito difícil. Aí fica agora pro Diego Pombo Lopes. Mas o VAR é pra isso, gente. Claro. Não estamos aqui. Então ele vai no VAR, ó. A mão na cabeça do VAR, velho. Era pro VAR ter chamado vocês ficam aí, né? Não sei o que, não sei o que. Chama o VAR, filho. Não. O lance é difícil. Por isso que ele tá chamando agora. Mas lógico. Não, mas os caras parecem que tem preguiça, né, Ronaldo? Vai lá no VAR já e vê, pô. Ela pega na mão dele, pra mim ela tá fora da área. Agora, fica enrolando, aí nós vamos terminar só amanhã. É que se há termina dúvida, amanhã o jogo. Se há dúvida, fica a decisão de campo. É por isso essa demora. Porque o lance é difícil. Nossa, cara, tá fora tá fora da área. Tanto é que a mão tá junto, o Pretzel. É que estão mostrando no placar aqui, ó. Ó, tá completamente fora. Exatamente. E a reação a mão vai pra área depois que a bola empurra a mão pra linha da área. Esse é o negócio. Aí, ó. E Ulisses, a reação da torcida tá com você nessa aí. Todo mundo indignado com a marcação do pênalti. Ele segue olhando. Tá demorando, pediu outro ângulo agora. Vamos ver a decisão. Aqui de onde a gente está aqui, tá distante, mas nós estamos na mesma linha. E pra gente aqui foi fora. Ele tá fora da área. E o juiz, como tá próximo, ele acaba correndo pra dentro da área. A gente ficou aqui sem entender realmente o que foi. Mas daqui nós vimos que a mão tá fora. A arbitragem realmente é um lance difícil. Mas que eu observo é que o ângulo de câmera é muito complicado. Mas assim, que eu observo que estava fora da área. Vamos ver o que ele vai marcar aí. Ele vai marcar o quê? Manteve. Vai marcar o pênalti. Olha isso, velho. Isso é uma vergonha, Isso é uma vergonha. Ó, torcida, ó. Isso é uma vergonha. E depois o presidente da CBF vem falar que ele se sentiu ofendido lá na Bolívia. Vá pro inferno. Eu vou admitir que o lance é muito difícil. E na dúvida dele fica a marcação do campo. Não, só de você achar que o lance é difícil, pra mim já tá fora da área. Não, pra ti não tem problema. Pra você, opinião, eu tenho a minha. Você achando que é um lance difícil. É que eu vejo pra mim tá fora aqui. Eu vou continuar com a minha opinião aqui, ó. Pra mim tá fora da área. Pronto. Não tem problema. Num lance muito difícil, tem vários ângulos. É um lance difícil, aí fica a decisão de campo. Não é difícil, não é difícil. E vou além. Depende da vontade, não é difícil não. A vontade de dar o pênalti ficou maior aí. A imagem das câmeras são totalmente duvidosas. A de costas, a impressão total que tá fora da área. O ângulo nosso aqui favorece da gente ver a risca é aqui. O juiz também estava no mesmo ângulo. Vamos ver, quem vem pra cobrança aí? Parece o 53 Dudu, mas ele não ficou ao lado da bola. Benavides. É o Benavides, não é não? Isso, Benavides. Vem o Benavides pra cobrança, Hugo no gol, bateu! Na seleção ontem aí, era 0-0. Defendeu Hugo. Espetacular o goleiro do Corinthians. Faz uma defesa espetacular. O goleiro do Timão na cobrança de pênalti de Benavides. Hugo. A torcida vibra como se fosse um gol. Goleirão da seleção e do Corinthians defende o pênalti. Fabiane não. É com você aí, Miliazzi. Defesa espetacular do goleiro Hugo. Pula no canto direito e agora é ovacionado pela Neoquímica Arena. Voltou ontem de El Alto e já tem de novo
Mais um grande feito com a camisa do Corinthians. Hugo é ovacionado, festa completa em Itaquera, Ulisses. E aí, Ronaldo, e aí, Pretzel, Hugo. Fala, Ronaldo. Defesa de goleiro tem que falar, Ronaldo. Não, porque se ele tá na seleção ontem seria 0-0. A leitura dele, já quando o cara sai pra bola, é impressionante. E a explosão do Hugo. A explosão. E pênalti roubado não entra mesmo. Grande defesa. Yuri. Ele ficou até perdido com a bola, né? Pegou meio no abdômen dele, ele ficou meio em cima dela, né, Ronaldo? É goleiro que tem sorte, né? É isso que a seleção precisa, goleiro que tem sorte. Não é porque é bonitinho, não. Tem que ter sorte. Vai lá, explosão, faz a defesa e faz a diferença. Quero ver o que você vai falar no jogo aberto amanhã. Vou falar isso, né? Tô falando aqui, diz tem que que falar obra isso. jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. Olha no grupo aí o também. Futebol da Bandeirantes, pois não. Olha no Imagina. grupo aí também. Ele vem. Futebol da Bandeirantes, Camarote Fialzone, o melhor lugar para você curtir os jogos do Timão no Camarote Fialzone do Léo Riso, rei dos camarotes do Brasil. E de Vila vem para o toque, para Vitinho, do Vila para o time do Corinthians, Monteiro para a marcação, partiu pelo setor de esquerda, quebra ataque, cruzamento na grande área, dominou, bateu para gol em cima da marcação, o chute do Bidu. A bola volta com o time do Atlético, bom drible na velocidade, Bidu escapou tanto, toque para o time do setor intermediário, antecipa a marcação, vem para a jogada do Gustavo Henrique, que leitura de lance do Gustavo Henrique, que domina para o time do Sérgio do campo de defesa, bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganha bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra, simule em consórcio vw.com.br, consulte condições, a bola volta no toque, ele para tenta descer novamente, Ulisses. no campo de defesa, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima, pois dá uma informação. Ele vem aí, de volta após 3 semanas afastado por uma cirurgia de retirada de hernia inguinal. Na vaga do 56, Guinegão, o artilheiro do Corinthians na temporada, 9, Yuri Alberto. Yuri Alberto vem pro jogo no lugar de Guinegão, Ronaldo Pretzel. Olha, o menino merece sair receber todos esses aplausos, porque ele fez o segundo gol, deu passe pro primeiro. Então a atuação dele é maravilhosa, né? É um menino assim que, olha, ninguém conhecia. E aí, por falta de reforços, o Dorival trouxe ele pro time principal e ele tá resolvendo. É impressionante o futebol, Ronaldo. E se espelha muito no Yuri também, porque o Yuri é um cara que entrega muito. Você pode ver que ele não para no campo. E o Guinegão tá na mesma linha, dando combate, tentando ajudar os companheiros. Então isso é um pouquinho do Yuri também, do que ele representa pro Corinthians. E o Guinegão tá de parabéns. A torcida aqui levantou, aplaudiu o menino de pé. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. No meio do campo de ataque, tenta descer novamente o time do Atlético, aperta na marcação. Deu falta do Mateuzinho. Então. Ah, mas não foi, viu, cara? Um braço na cara do outro, mano. Se você pegar o lance, eu fiquei na dúvida. E a coerência dele que no primeiro tempo ele não dava nenhuma faltinha, né? É a coerência dele, é. E aí tá marcada a falta, em cima do Esquivel. Ele falou que foi uma tesoura do Mateuzinho. Ele viu o pênalti. Ele viu o pênalti, velho. Você quer que ele veja mais o que hoje aí? Foi falta do jogador do Atlético no Mateuzinho. Foi ao contrário, Essa ele errou. O Esquivel deu com o braço no rosto, na cara do Mateuzinho, ali na cabeça do Mateuzinho. Ele inverteu a falta aí. Só isso ele fez. Só. Estabilidade, conforto e segurança na reta, na curva e na estrada e na rua. Amortecedor HG na carta, pode contar. 2-0 no agregado, 3-0 Corinthians, falta muito mal cobrada. Vai mexer o Atlético. Mudou. O quê? É isso. Vai trocar mais o um. Léo Derek. Sai o Léo Derek 61 e vem o 19, Luiz Fernando, que é o artilheiro do Atlético na temporada. Tira o lateral e põe um atacante. Agora já perdeu, né? Perdeu a classificação. O Atlético até pode, no milagre, buscar um empate. Vai fazer 3 gols no Corinthians. Nenhuma chance. O Corinthians está na semifinal da Copa do Brasil. Não, e o que é impressionante mexer agora, né? Faltando 12 minutos para acabar o jogo, Ronaldo. E o mais impressionante é que o Hugo está aqui nessa competição e não tomou gol. E até pênalti pegou. Quer dizer, em momentos difíceis que o Corinthians passa, o Hugo vai e pega a bola do jogo. E por incrível que pareça, Ulisses, é no pênalti. Sempre dá um pênalti aqui dentro. É impressionante. É impressionante. Ulisses. É lateral para o time do Atlético bater. Você sabe quais são os dois times que mais teve VAR contra no Campeonato Brasileiro? Eu sei quem teve mais pênalti, hein?
Não, contra. Ah, não, a favor. Eu sei que teve mais aí. Não, contra. Corinthians e Flamengo. Olha lá. Você acredita num negócio desse? Diz que é a lei do retorno. Isso, né? É bola no campo de ataque, tenta descer o Atlético, levantamento no do gol, afasta a zaga do time do Corinthians, tenta chegar Yuri aberto para ganhar, a jogada não ganha. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Domínio do campo de retaguarda para ser jogando o time corintiano, recolhe para o setor de esquerda, campo de defesa, vem para o toque de bola Angileri. Ele domínio do campo de retaguarda, vai para o toque de bola para Vitinho domina pelo setor de ponta, abriu para Bidu. Bidu enfia a bola para Yuri Alberto em velocidade, tentou chegar para ganha lateral. O Corinthians, o árbitro deu toque do Yuri Alberto. Foi isso mesmo, Ulisses. E a impressão que eu tive é que o Yuri tocou para aí sim o Aguirre afastar. Ele até reclamou um pouquinho e tá ansioso. O Bidu compreendeu a ânsia dele e tentou um passe lá na frente. Queria destacar, 4º pênalti defendido pelo Hugo nessa temporada. Ele iguala o recorde do Cássio em uma única temporada com 4. E tem muito jogo pela frente ainda, hein? Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já, torcedor do Brasil. A bola volta com o time do Corinthians que vai ser jogando pelo seu campo de defesa. E bola muito mal tocada, recolhe Atlético, batida, gol. Hugo de novo pega! O tal do Angileri, ele tá cometendo um erro atrás do outro, é impressionante, hein? Aí já foi displicência, hein, Ulisses? Realmente, nem levantou a cabeça para fazer esse passe, perde a bola e dá uma chance gigantesca pro Atlético Paranaense. Beleza que tá 3-0 no agregado, mas por pouco o Dudu não desconta e faz o dele. O Hugo faz mais uma boa defesa. Rian e Charles. Pois não, como é que é? Rian e Charles. Começa a tirar os titulares. 2 volantes para tirar os jogadores para sábado. Sábado tem Fluminense e Corinthians. 9 da noite. É lateral para o time do Corinthians, bater lateral cobrado para Yuri Alberto, domínio para o time corintiano, ele vem para a finta, tenta o toque de bola, fica no chão, pede a falta, o árbitro para, marca falta para o time do Corinthians, batendo pela direita, falta de Aguirre para o time corintiano cobrar, diz que a obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra, dá tudo certo, o tempo não para, Bandeirantes marca. 36 minutos de bola rolando, 36 de bola rolando. É o segundo tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil, quartas de final, vale vaga para semifinal. Continua para você, Corinthians 2, no agregado 3, Corinthians 0, Atlético. Alô, ô Lucas Bueno. Em voo fretado, Fabrício Bruno chega ao Brasil hoje e já deve ser titular. Timão, Garro partiu, bateu, levantou na boca do gol, pega o goleiro. Me desculpe, Lucas, pois não. Em voo fretado, Fabrício Bruno chega ao Brasil hoje e já deve ser titular amanhã contra o Atlético Mineiro em duelo decisivo na Copa do Brasil, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, vem para o toque de bola, tenta descer novamente o time do Atlético Paranaense, bola foi junto pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem para a finta, tentou o toque de bola, vem a jogada continua na intermediária, toma falta. Tá parado o jogo, tá marcada a falta em cima de Garro, falta para o Corinthians bater no campo de defesa. O tempo não... eu vou dizer uma coisa para você, a torcida do Atlético já tá indo embora. Olha o Capelanes lá indo embora, velho, tá indo embora de cabeça inchada o Capelanes. Capela, tchau, bebê. E ele botou, o nosso caramelo. Ele botou no Twitter que o gol anulado não foi nada. Não. Ele bota isso mesmo. Muda. Ele queria que o lance do Viveiros de mão fosse validado, você quer o quê? Muito bem, o nosso caramelo foi embora. Pois não. Mexe o Corinthians em dose dupla. 27, Breno Bidon, dá lugar ao 35, Charles. E o 8, Garro, autor do primeiro gol, dá vaga ao 37, Rian. Uma informação, Ulisses, com esse pênalti defendido, o Hugo se torna o 4º que mais pegou pênaltis na história do Corinthians. Ele ultrapassa ninguém mais, ninguém menos do que Dida, que pegou 7. É o futebol da Bandeirantes para você. É que aquele time que o Dida jogava não fazia pênalti. Aquele time fazia gols. Nem chute tomava. Né? Ô Fabiano, só me confirma uma coisa. O primeiro jogo é em BH ou em São Paulo? Contra Cruzeiro ou Galo? Sorteio, perfeito. É bola no campo de ataque do time do Corinthians. Vem pro toque de bola com o Vitinho. Vitinho tentou ganhar a bola, batida à frente, espirra a jogada. É a sobra com o goleiro Santos que sai do gol para fazer a firme e boa defesa. Ative Efeito Estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e num instante. Ronaldo, Pretzel e o jogo, Corinthians 2-0 no agregado, 3-0, Timão, mas espera aí, vem pro jogo Corinthians, o árbitro marcou a falta do Vitinho, pois não, Ronaldo, Pretzel.
Eu só quero fazer uma menção aqui ao Vitinho, né? O Vitinho parece que ele viajou, hein? A verdade é que ele viajou, estava no Japão, chegou agora pela manhã, porque ele não acerta um passe, ele não acerta um posicionamento para ajudar o ataque e estava descansando. E o Memphis, que estava viajando, sentiu, e nós estamos falando do Memphis, que ele tem que estar em campo, não sei o quê. Mas muita gente tem que correr mais aí. A entrega tem que ser maior, porque descansaram. Então acho que a cobrança do Dorival tem que ser em cima de quem não rendeu também nesse jogo de hoje aqui. Uma classificação protocolar do Corinthians. O Corinthians não fez um grande jogo, mas ganhou ao natural, sem muito esforço, sem forçar muito. Então cumpriu com a sua obrigação. Fez 3-0 no agregado, repete o placar que fez em cima do Palmeiras nas oitavas de final, e o Dorival está em mais uma semifinal da Copa do Brasil, especialista do torneio. No futebol da Bandeirantes, para você, torcedor ouvinte do Brasil, recolhe no campo de ataque, tenta o toque de bola contigo novamente no setor intermediário, domínio do campo de defesa, tenta descer para o setor de esquerda do time do Atlético, placar do jogo 2-0 para o time do Corinthians, levantamento dentro da grande área, aperta o Atlético, dominou na entrada da grande área, correu, bateu pro gol, mas não tá valendo nada disso, tá impedido. Ele tabelou, partiu, não, os caras não têm muita noção de futebol, né, velho? Não podia ter, o Dudu não podia ter metido a bola nele. Dudu poderia ter batido pro gol. E o Bandeira ficou numa indecisão. A bola pro jogador que tá na linha de fundo. O Bandeira ficou numa indecisão que você tem que ver aqui, viu? Ele tava com a vontade de dar o gol, mas ele falou: ai, será que o VAR vai me pegar? Ulisses. Muito. Luiz Fernando estava à frente mesmo, ele fez o birro pro Patrick, devolveu e a finalização foi no cantinho. Bonito gol, mas não valia nada. Hugo cobra o tiro de meta pro Corinthians. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Falar uma coisa com essa bolinha e o Atlético não ganha da Chape, viu? No jogo da Série B. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. 2-0 para o time do Corinthians. Domínio no campo de defesa, porque com a Chape vai ter que jogar, né? Aqui só marcou. Exatamente. O jogo é na terça-feira. Você só marcar é uma molezinha. Agora, jogar é duro, viu? Você marca, mete lá uma retranca, aí fica fácil de jogar. Agora, ter que criar, aí a parada é outra. Domínio do campo de defesa e tenta ser jogando. Recolhe do campo intermediário, vem para o toque de bola. O time do Atlético já desce pelo setor de direita do campo de defesa, vem para a marcação. Rian vem para dar o combate, chega no carrinho, põe para fora, lateral para a equipe do Atlético bater pela esquerda, campo de ataque. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Já domínio do campo de defesa para ser para o jogo, prende o lance curtindo no setor intermediário. Recolhe novamente no comando, tenta o toque de bola curta pelo comando de ataque, aperta na marcação, já tenta descer curtindo novamente pelo setor de ponta. Aperta Patrick, tenta o toque de bola, jogando aqui atrás o time do Atlético. Domina novamente, vem com o Teran. Ele prende o lance, Teran tentou o passe de bola, vem pra ganhar a jogada do time do Corinthians. Ganhou Timão e o Alberto na grande área, rolou pra fazer o gol. Vitinho não chegou. E a salvação foi o Teran. Senão seria o terceiro do Corinthians. E o Willian serviu o Vitinho. E tava de calça jeans molhada, hein? É, eu avisei, né? Ele tá cansado. Eu falei que o Vitinho tava... Ele já entrou cansado, o Vitinho. Uma bela jogada do Yuri Alberto. E vem pro toque de bola. Recolhe Angileri, deu pro Yuri Alberto. Domina pro Corinthians, girou, bateu pro gol. Mas da marcação, a bola explode. Vem pra Vitinho, que ganha a jogada pro time corintiano. 42 minutos de bola rolando, 2-0 pro time do Corinthians. No agregado, 3-0 pro Timão. Você ligado do microfone da Bandeirantes, domina o time do Corinthians, tenta descer pelo setor de esquerda, campo de ataque. Já prende o Luiz Curtigo novamente no campo de defesa para ser jogando. Recolhe o time do Corinthians no toque de bola curto na sua zaga central. Já recolhe novamente Gustavo Henrique. Ele domina pro time corintiano, tenta o levantamento à frente pelo setor de direito no campo de ataque, deu para Mateuzinho. Mateuzinho vai perder a bola, quer ver? Não disse. Aperta na marcação, ganha o time corintiano, se equilibra sobre a linha, mas acaba saindo. Aí tocou no Charles, é lateral para a equipe do Atlético bater na esquerda. E no lance anterior, o Yuri Alberto teve plenas condições de bater no gol antes de tentar ajeitar para a perna direita. E é estranho, porque ele confia muito na canhota. Tá realmente sem ritmo de jogo, camisa 9 do Corinthians, que vai jogar cerca de 28 minutos. Pra você ligado na Bandeirantes, o que você falou no final, me desculpe? Que vai jogar cerca de 28 minutos, Yuri Alberto, hoje. Você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Domínio do campo de ataque, tenta descer para a direita, cruzamento na grande área, o Hugo sai para pegar. Segura o goleiro do Corinthians para fazer a firme e boa defesa. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Daqui a pouquinho o apito final na Bandeirantes, sabe quem vem ele?
Ricardo Capriotti. Hugo bate a bola, tenta buscar a jogada com o Yuri Alberto, mata no peito, ganha a jogada para Vitinho. Vitinho domina para o time do Corinthians, tenta o toque de bola para o setor de direito do campo de ataque. Recolhe para o Yuri Alberto, que vai ser jogador do campo de defesa. Ele ganha a lateral, pois não. 41.450 pessoas pagantes na Neoquímica Arena para uma renda alta, R$3.557.400. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. E já domina no campo de retaguarda para ser jogando a bola no campo de defesa. Hugo domina. Ele prende o lance curtido no seu campo de retaguarda. Placar do jogo: Corinthians 2-0 no agregado, 3-0 para o time do Corinthians. Levantamento do Hugo, tentou buscar o Yuri Alberto. Não vai na bola porque estava em posição irregular. Tá parado o jogo. Lateral novamente para o time do Atlético. E domina do campo de defesa. Apertou o Mateuzinho. Ganhou para o Yuri Alberto. Para Mateuzinho. Dominou, tentando evolução. Nossa Senhora. Tinha o Vitinho na frente, o Maicon. Mas o Maicon estava tão livre na entrada da área que se ele rola pro Maicon, ele sai na cara do gol. Mais 5. Escolha errada, hein? Foi mesmo, Ulisses, porque ele poderia até bater de perna esquerda. E parece até um ato de cumplicidade com o Yuri, que tá voltando e tá sem marcar. E vem para o jogo o time do Atlético. A bola foi junta para o setor de ponta, aperta na marcação. Angilério, sono do jogo. Aí o árbitro tá dando o tiro de meta pro Corinthians. De novo o Angilério deixou chegar, hein? Não tinha nem disputa com o Leozinho, tava bem atrás, mas lento lateral esquerdo corintiano. Por pouco não dá o escanteio, mas sai barato com o tiro de meta pro Timão. Ô Milhose, nessa o árbitro tem que ter bom senso. Não dá acréscimo, encerra logo que o jogo tá liquidado, cara. Deu 5 minutos. E os futebol da Bandeirantes. E os dois alas do Corinthians cansados, né? Mateuzinho, nossa, não consegue voltar. E o Angilério tem que voltar de táxi. É muito louco, cara, né? Porque esse cara caiu o Bidu correndo que nem um louco, né, cara? Eu vou te contar. Agora, gente, eu vou falar um negócio. O que jogou esse Guinegão, velho. Que coisa linda, hein? E vem para o jogo o time do Corinthians. Bola foi chuta para Mateuzinho pela direita do campo de ataque. Yuri Alberto pede. Cruzamento para o Yuri Alberto. Tentou tocar no gol. Antecipa o zagueiro, põe para fora. Chegou bem o Luiz, tirando, pondo para a linha de fundo. Luiz Fernando põe para escanteio. Ia ser gol contra. O Yuri estava lá para conferir. O Luiz Fernando preferiu se arriscar. Deu o carrinho, desviou. O Santos já estava vendido. Ela vai na rede pelo lado de fora, escanteio. E o Corinthians já fez 2. Mas está toda a zagueirada na grande área, que é o terceiro alvinegro. Escanteio para o time do Corinthians. Bater bem, Maicon para a cobrança de escanteio. 47 minutos mais 3 de jogo. Você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor do Brasil. Árbitro de Maicon solta a jogada contigo no campo de ataque para Mateuzinho. Mateuzinho prende e vem para Maicon. Maicon recolhe para o time do Corinthians, deu para Mateuzinho. Mateuzinho domina para Vitinho. Vitinho já prende no comando de ataque, vai para a pinta. Tem Maicon pelo meio, pode voltar para Mateuzinho. Volta aqui atrás. Recomeça com o Ginelli, que domina para o time corintiano. Ele prende a jogada, recolhe a jogada do time do Corinthians para ser jogando com Rian. Rian já prende o lance no seu campo de defesa, vai para a finta, vai para o toque de bola contigo no setor intermediário. Você está no microfone Bandeirantes, a torcida grita, né? Domina o Hugo, ele prende a jogada no toque de bola de Angileri. Angileri já abre pelo setor de direita, volta a jogada com o Rian. Rian domina para o time do Corinthians, tenta o toque de bola, volta o time corintiano, já sai tocando no seu campo de defesa, esticada a bola para o setor de ponta, recolhe o Corinthians com o toque de bola de Tchoca. Tchoca tentou tocar, perdeu o lance, aperta o time do Atlético, já tenta descer o comando de ataque, vai para a pinta, prende o lance o time atlético. Recolheu para a direita, vem para o toque de bola, Tchoca, já ficou cruzamento de 3 dedos na grande área, afasta a zaga do Corinthians, vem para tirar Angileri, é o problema, ele domina, vai tentar o giro para cedo para o jogo, abre a jogada para Tchoca, Tchoca domina para o time do Corinthians, gira pelo meio de campo, já domina no campo de defesa, aperta novamente o Atlético, tenta descer, tenta chegar a Bidu para ganhar a jogada, evita a saída parcialmente, o Yuri Alberto, mas ela sai. 48 mais 2 de jogo, 2-0 para o time do Corinthians, você ligado na Bandeirantes, cruzamento na grande área, Angileri vem, tira para a volta para Vitinho, deixa passar, passe parte, abriu para o Yuri Alberto, mano a mano na velocidade, voltando agora o Yuri Alberto, perde na dividida. Vem Teran para tirar a jogada do Yuri Alberto. E é um tanque, um Teran, porque o Yuri é mais rápido que ele, mas ele vai escorando na força, contém a velocidade do Yuri Alberto, ficaria cara a cara com o Santos. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do Atlético, drogou tranquilo, Hugo sai para fazer firme, boa defesa. Recolhe no campo de defesa, recolhe Hugo, ele abre, deixa a bola passar, Yuri Alberto para Vitinho, ele domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, tem Mateuzinho partindo, recolheu, soltou para Mateuzinho tardiamente, recolhe Mateuzinho, vai jogar para trás para o time do Corinthians.
toca a bola o time do Corinthians do seu campo de defesa e já domina do setor intermediário no campo da retaguarda, vai para finta em cima da marcação no primeiro tempo, toque. Paulo Lima tá ligado, taxista, curtindo o sonsaço da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia, Paulo Lima. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário, aperta o time do Corinthians para ser jogando. Já domina do campo de defesa, placar do jogo continua, placar de 2-0 pro Timão. Corinthians vai se classificando para a semifinal da Copa do Brasil. É um time tinhoso, perigoso, o time corintiano. Domínio do campo de ataque, tenta descer curtindo pelo setor de ponta. O Corinthians com Maicon domina para o time do Corinthians, vai para o toque de bola, solta curtindo no setor intermediário. Abriu, recolheu com Bidu, prendeu para Maicon volta para Bidu, domina para o time do Corinthians, vai tentar a finta, prefere o toque de bola curtindo pelo setor de esquerda, recomeça a jogada curtindo novamente o time do Corinthians com o Rian. O árbitro vai pedir a bola, vai terminar o jogo. É fim de jogo na Neoquímica Arena. Corinthians 2, Atlético 0 e no fim com um grito de olé da torcida corintiana. No agregado 3-0 pro time do Corinthians. Corinthians 3-0 no agregado em cima do Atlético Paranaense. Hugo continua sem tomar gol na Copa do Brasil. Na Bandeirantes quem vem pra comandar o apito final é ele. Alô, Ricardo Capriotti, aqui deu timão na semifinal da Copa do Brasil com o Fluminense que já passou, Capri. Vamos lá, Ulisses, é isso aí, Corinthians, semifinalista da Copa do Brasil, espera agora, não é o vencedor de Cruzeiro e Atlético Mineiro. A reportagem Bandeirantes em ação no gramado da Neoquímica Arena. Vamos lá, vai Bruno Migliozzi, vai Luiz Fabiani. Confirmada a 100ª vitória do Corinthians na Copa do Brasil, Caprim. Todas as competições, todas as edições, o Corinthians chegou hoje a 100 vitórias na competição nacional. E se assegura também na 4ª semifinal consecutiva. Foi assim em 2022, 2023, 2024 e agora 2025. Não veio título em nenhuma dessas ocasiões. Quem sabe agora o Timão tentando beliscar sua 2ª taça na temporada. Destaque ao respeito de todos os jogadores, tanto de Corinthians e de Atlético, pelo Yuri Alberto, que está voltando hoje, depois de um tempo afastado. Ele é o mais abraçado por ali pelos companheiros e adversários. E pelos lados do Furacão, Migliozzi? Agora é vida normal, né, Fabiani e Capriotti? O Furacão volta as atenções à Série B, na verdade nunca tirou, de fato, hoje preservou jogadores de olho na próxima partida contra a Chapecoense. O Atlético é o 8º colocado por lá e se aproximou com uma sequência de 3 vitórias do G4 em busca ainda do acesso técnico da Eric Hellman. No jogo de hoje, muitos tabus mantidos. O Atlético nunca venceu o Corinthians em Itaquera, é a 6ª derrota em 11 jogos agora, somando 5 empates, e também nunca passou pelo Corinthians no mata-mata. Foram 4 encontros, 4 em Copas do Brasil e sempre com o Corinthians avançando. Última vez em 2009, lembrança boa pro Timão. Última vez que o Corinthians conquistou o título, passou pelo Atlético Paranaense. Fica essa marca para a sequência da competição, Capri. Muito bem, vamos lá então, vocês voltam já no apito final, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, porque antes do apito final eu preciso escolher aqui com o Alexandre Pretzel e o Ronaldo Giovanelli o melhor em campo, o craque Estrela Bet Bandeirantes. Vamos lá, Michel Lopes. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet, jogou, brilhou. E aí, Ronaldão, quem foi o melhor em campo, o craque Estrela Bet Bandeirantes, hein? Eu vou nessa linha do Pretzel. O Guinegão foi o cara aí que abriu o placar, fazendo a movimentação perfeita ali, antecipando com o garro e correndo igual o Yuri Alberto. O menino tá com muita qualidade, teve a confiança do treinador. Guinegão pra mim. Guinegão, e pra você, Pretzel? Guinegão, personagem do jogo, um menino que ninguém conhecia, eu sinceramente nunca tinha ouvido falar. Aí ele entra. Teve jogos que o Dorival foi obrigado a escalar Guinegão e Kaique, ou Guinegão e Dieguinho juntos, pela falta de reforços, pelas lesões dos titulares. E o menino realmente tem uma personalidade, tem muita força e tem uma certa técnica também. Ele não é só um brucutu na frente, não. Então Guinegão, merecidamente o melhor em campo. Guinegão. Menino destaque aí nessa vitória e classificação corintiana semifinal da Copa do Brasil. Guinegão é o melhor em campo, o craque Estrela Bet Bandeirantes. E agora sim, nós vamos pro apito final, o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo Brasileiro. Pra gente falar muito mais, ouvimos muito mais Ronaldo Giovanelli, Alexandre Pretzel e claro, não é, também pra gente ouvir os personagens dessa vitória do Timão. Não saiam daí, vamos juntos aí, vamos invadir a madrugada da quinta-feira com o apito final. Até já.
Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário e muito mais. Disney Plus, todos os jogos do Brasileirão Série B, só na Disney Plus. CIO, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser CIO. Se é CIO, pode confiar. Tigre, com Tigre até obra jogo duro dá certo. Consórcio Volkswagen, faça uma simulação. consórciovw.com.br e Estrela Bet, Semana das Estrelas do dia 5 a 11 de setembro na Estrela Bet. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Olha o timão, dominou, Guinegão, fintou, soltou na cara do gol pra Garro, tirou do goleiro, bateu, vai ser lindo, 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 lindo! De Garro para o timão! Garro excepcional! Numa linda jogada, o Guinegão ganhou na dividida, ergueu a cabeça, meteu a bola pro Garro, depois do lindo drible, o Garro saiu na cara do gol, tirou do Santos, o goleiro do Atlético ficou esparramado na pequena área, ele tira do goleiro e mete no fundo da rede, chute rasteiro no meio do gol, Garro, lindo, 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 lindo gol! Gol, emoção maior do futebol, essa emoção, Garro, que você proporciona à torcida bicampeã do mundo, a torcida do Corinthians, agora Corinthians 1, Atlético 0, no agregado, Garro dominou por entre as pernas do marcador, passou, na sequência perde o lance, ele volta no toque de bola, tentar descer o time do Atlético, volta com toque de bola de Vitinho, dominou, prendeu o Bidu, entrou, demorou pra passar, fez o giro, arma a jogada, soltou no comando de ataque pra Guinegão, ganhou o lance na grande área, chegou o zagueiro, tirou o Guinegão, bateu! Timão, o menino Guinegão pro Timão, gol, emoção maior do futebol, essa emoção de novo, o Guinegão que você proporciona, a torcida corintiana, fiel torcida corintiana, a torcida bicampeã do mundo, festejado, garoto, ele é bom de bola, Guinegão foi pra massa dos torcedores, espetacular, Guinegão, vamos ver, quem vem pra cobrança aí? Benavides. É o Benavides, não é não? Isso, Benavides. Vem o Benavides pra cobrança, Hugo no gol, bateu! Se estivesse na seleção ontem, aí, era 0-0. Defendeu Hugo! Espetacular, o goleiro do Corinthians faz uma defesa espetacular, o goleiro do Timão na cobrança de pênalti de Benavides. Hugo. Tá aí Ulisses Costa e os 2 gols, os 3 gols, né? Porque foram 2 a favor e mais essa defesa do Hugo aí que vale como um gol, não é? Defesa do pênalti, Hugo
mais uma vez mostrando toda a sua qualidade ali para defender penalidades máximas. E agora no apito final, vamos falar bastante desta vitória corintiana. Já vamos ouvir na sequência Alexandre Pretzel e o Ronaldo Giovanelli, e também daqui a pouquinho com o Luiz Fabiano e o Bruno Migliozzi trazendo a palavra dos personagens deste jogo. Bom, antes de ouvirmos os comentaristas bandeirantes, deixa eu só informar que terminou finalmente, não é? Finalmente terminou o voto do ministro Luiz Fux lá na primeira turma no julgamento do Supremo Tribunal Federal. Foi um dos votos mais longos da história do Supremo. 13 horas e 45 minutos. E na última votação ali, Luiz Fux absolveu Alexandre Ramagem. Também foi absolvido Alexandre Ramagem, como ele já havia absolvido também o ex-presidente Jair Bolsonaro, o almirante Almir Garnier, Paulo Sérgio Nogueira Batista, Augusto Heleno e Anderson Torres, Mauro Cid e Braga Neto acabaram sendo condenados por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Ele já tem 3 votos para essa condenação, então Mauro Cid e Braga Neto já condenados. Amanhã, a partir das 2 da tarde, o julgamento será retomado na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, com o voto da ministra Carmen Lúcia. E é claro que a Rádio Bandeirantes vai acompanhar tudo para você. Vamos lá então, atenção! Ronaldo Giovanelli, Alexandre Pretzel, quero ouvi-los para saber como é que foi essa vitória do Corinthians e a classificação às semifinais. Eu começo com você, Ronaldão. Capri, nós vimos o primeiro tempo do Corinthians, onde o Corinthians usou mais a posse de bola e usou o resultado para pressionar o time do Furacão, mas a verdade é que faltava velocidade. O Pretzel estava falando aqui, a gente comentava que faltava velocidade, faltava um toque mais de profundidade, e quando aconteceu, houve a inversão de posicionamento, que o Garro foi um pouco mais à frente, o Guinegão acabou roubando essa bola e colocando o Garro para fazer o gol. Foi aí que o Corinthians começa a respirar na competição, mas pegou uma equipe do Furacão, que é uma equipe forte, uma equipe que, com essa entrega que fez aqui na pegada, na marcação, não era para estar na situação que estava, mas a verdade é que o Corinthians teve no seu treinador a mudança de posicionamento, até a sensatez de continuar com o Guinegão, que estava numa fase espetacular e demonstrou isso hoje, deixando o Yuri Alberto no banco, mesmo na volta do Yuri Alberto. O Yuri Alberto também entrou no jogo, teve algumas participações, teve até a chance de finalizar pro gol, poderia ter sido uma sorte melhor, mas a verdade é que o Corinthians foi bem organizado para essa partida. O Corinthians sofreu porque não usou a velocidade, usou o regulamento. Mas a verdade é que o Corinthians teve o discernimento de tocar essa bola, de fazer ela girar, de ter mais tranquilidade, de não entrar na pilha. Agora, o recadinho que eu queria dar, porque está muito fresco essa mensagem que o presidente da CBF passou ontem, o que ele passou ontem na Bolívia, é de ver o que os juízes estão fazendo aqui dentro da arena. Na dúvida é pênalti mesmo, não tem dúvida que eu estou aqui e tal. E sempre apitando de uma forma que eles começam o jogo, deixando o jogo rolar e depois começam a apitar as faltinhas. Então, são coisas que o presidente passou na pele ontem e a gente passa todos os jogos do campeonato, porque o VAR indeciso. Hoje foi uma grandeza aqui. E eles demoraram para ver que a bola estava fora da área e mesmo assim ele deu pênalti. Então, a gente passa por isso em todos os jogos, essa falta de comprometimento de VAR, de juiz, que quando chega num lugar, num estádio como esse aqui hoje, que tem sempre mais de 40 mil pessoas, quer mostrar personalidade. Eu vou errar, mas a personalidade é minha, eu vou apitar. Quer dizer, perdeu todo o discernimento que é o futebol, que é aquela coisa de ser jogado dentro de campo, de você ver, de apitar aquilo que você vê, ou de você querer apitar. Quer dizer, eles estão querendo inventar aqui. E o presidente passou isso ontem, que ele olhe mais para o campeonato da CBF, o campeonato que é dele, que é o oriundo das forças dele. Ele está olhando muito para a Conmebol e o que foi feito lá na Bolívia, e o que está sendo entregue para ele aqui é uma falácia. Tanto Copa do Brasil como o Campeonato Brasileiro, que entregam para esse presidente. Então que ele fique mais atento, que ele atue mais. Se ele quer o respeito, se ele quer um futebol bem jogado e bem apitado, que ele também faça isso nas suas competições aqui. É uma cobrança que eu faço também à CBF e ao presidente, que se sentiu mal ontem do que fizeram com a seleção brasileira, de um pênalti que deram também absurdamente. E hoje foi mais um pênalti absurdo que deram aqui hoje, e a bola não entrou porque tem um baita de um goleiraço. Que não sei não, se não tivesse lá, não pegaria também esse pênalti. Então, só para fazer esse adendo aí. Agora o Corinthians jogou com o regulamento e passa para a próxima fase. Acho que vai estar todo mundo bem.
Hoje o Memphis sentiu mais uma vez, porque teve uma viagem longa. Foi o cara também na Holanda. Hoje é o cara na Holanda também, pelo que rendeu aqui no Corinthians. Acabou voltando para a seleção também. E quem ficou devendo muito aqui foi o Vitinho, que entrou no lugar dele e nada fez. Amarrou o time do Corinthians, não conseguiu dar sequência. E o Yuri ainda colocou ele na cara do gol 2 vezes para ele fazer o gol dele aqui. E estava amarrado. Então é impressionante. Agora, o que tem que fazer o Dorival é resgatar esses jogadores para uma possível final, porque tá mostrando que o Corinthians vai chegar nessa final desse campeonato. Porque até aqui não tomou gol, vitórias atrás de vitórias sem tomar gol e o time rendendo a cada momento que passa. Então acho que está na mão do Dorival agora administrar e conseguir resgatar o Thales Magno, que era o jogador de velocidade que o Corinthians queria. Depois que ele assinou, ele não dá mais um pique, só toca a bola para trás. E o Vitinho agora com essa mesma mania. Então o Dorival vai ter que ter uma atenção maior, viu, Capri? Com esses 2 jogadores aí. Tá certo. Ô Ronaldão, você tem um vale crédito para zoar João Paulo Capelanes, que já sabendo que o time dele não ia avançar à semifinal da Copa do Brasil, inventou uma viagem aí, umas férias para desaparecer. Então o senhor tem um vale crédito para zoar João Paulo Capelanes quando o senhor quiser, tá bom? Obrigado, Capri. Agora amanhã vamos zoar a Renata lá, que eu acertei os 2 placares. Eu acertei o Fluminense também e acertei o Corinthians aqui. Vamos zoar amanhã, sim. Pode deixar também. Tá bom. Valeu, Boa Ronaldão. Noite, Capri, obrigado, um abraço. Até a próxima. Ronaldo Giovanelli no fim de semana tem, hein? Fluminense e Corinthians. Ronaldão vai estar de volta com a gente aí no fim de semana para o jogo do Fluminense, que hoje venceu e também garantiu lugar na semifinal da Copa do Brasil. E pode ser a final da Copa do Brasil, não é? Corinthians e Fluminense. Os dois podem fazer lá na frente a final da competição. Pretzel, vamos lá, quero te ouvir aí como é que foi na sua análise, na sua opinião, a vitória corintiana 2-0 sobre o Atlético Paranaense. Fala aí, Pretzel. Uma vitória protocolar, viu, Capri? Não foi uma grande atuação. Eu achei que o Corinthians no primeiro tempo foi muito lento, jogando demais com o resultado da vantagem de 1-0 no primeiro jogo, né? Até a torcida ficou meio em silêncio, esperando que o time desse uma acelerada no jogo, que não aconteceu. Então o Atlético teve aquele gol anulado aos 27 minutos do segundo tempo. Foi falta, sem dúvida, foi falta. Talvez a gente costuma com um monte de gente mandando mensagem, mas na Inglaterra não seria. Pois é, na Inglaterra talvez não fosse, na Premier League, que é uma arbitragem diferente, né? Esse árbitro aqui que o Ronaldo criticou, ele pra mim é um bom árbitro, um dos melhores atualmente, e ele tem um estilo diferente de apitar. Então ele não deu a falta no lance do gol, porque ele não costuma dar aquele tipo de falta na velocidade do jogo. E aí saiu o gol, aliás, um golaço do Viveiros. O time do Corinthians parou, esperando que ele marcasse a falta, ele não marcou. Depois, com o auxílio do VAR, do Diego Pombo Lopes, aí ele foi no VAR e anulou o gol. Então ele entendeu que foi falta, vendo a imagem depois, mas na hora do jogo ele deixou o jogo correr e confirmou o gol. Então, depois que ele volta atrás, e o VAR está aí para isso, ele anulou o gol do Atlético. E aí o Atlético meio que, certo, parece que deu uma desanimada, porque se aquele gol fosse confirmado, era outro jogo. Tava 1-0 pro Corinthians, seria 1-1. Mas aí o Corinthians se ajeitou um pouquinho na marcação e numa bola do Guinegão, numa roubada de bola do Filipinho, que fazia um bom jogo, ele perde a bola, o Guinegão toma a bola dele e ao invés de sair correndo em direção à área, ele dá um drible e mata a defesa do Atlético e arrasta a bola pro Rodrigo Garro, que dribla o goleiro o Santos e acaba fazendo o gol. O Teran não consegue chegar. Então esse gol, aos 42 minutos do primeiro tempo, praticamente definiu o confronto, porque o Atlético vinha fazendo um primeiro tempo de razoável para bom e o Corinthians não tinha chegado nenhuma vez. Chegou num chute do Memphis muito fraco para a defesa do Santos e não tinha chegado. Ficava tocando a bola, fazendo alguns cruzamentos aleatórios e o Atlético bem posicionado. Por quê? O Corinthians entrou num 3-5-2 no primeiro tempo e o Atlético fez a mesma coisa, espelhou o time do Corinthians. Então os sistemas eram muito parecidos. E o Viveiros estava dando mais trabalho para a defesa do Corinthians do que o Memphis Depay para a defesa do Atlético. E o Guinegão, que foi decisivo no lance, também não estava tendo tanta facilidade para jogar. Então esse gol do Garro aos 42 do primeiro tempo praticamente definiu o confronto. Aí no intervalo o auxiliar do Odair, o Fábio Moreno, volta com 2 jogadores titulares, com o Patrick e com o Zapelli. O Atlético até tenta melhorar um pouquinho no jogo, mas depois acaba sofrendo o gol do Guinegão. De novo, numa jogada de muita raça, mais um erro defensivo, e a bola bate em todo mundo e cai no pé do menino, que tem uma estrela maravilhosa,
e ele faz 2-0 aos 17 do segundo tempo. Esse segundo gol matou o confronto, o Atlético teria que fazer 3 gols, e aí virou meio que um jogo treino, porque o Corinthians ficou só se defendendo, deu a bola pro Furacão e arriscando contra-ataques. O Dorival colocou o Yuri Alberto, né, para dar um pouco mais de ritmo pro jogador que tá voltando de lesão agora. Depois tirou o Guinegão até para que ele fosse aplaudido, colocando em campo o próprio Yuri Alberto, é isso mesmo, a substituição de um pelo outro. Ele colocou o Vitinho no intervalo aos 44 do primeiro tempo, porque o Memphis acabou sentindo um problema muscular, talvez pelo desgaste dos jogos da eliminatória lá pela Holanda. E aí o Vitinho não entrou muito bem, não fez muita coisa, e o Yuri Alberto tentou fazer de tudo para deixar o dele, depois que o Atlético praticamente se abriu, né? Foi para cima do Corinthians, teve um pênalti a favor que para mim é um lance muito duvidoso, mas muito duvidoso mesmo, porque não deu para ver se o braço do Mateuzinho tá fora da área, né? A impressão que dá por uma imagem é que tá fora da área. Aí tem 2 outros ângulos que parece que ele tá com o braço em cima da linha. Então é um lance muito difícil, e aí num lance duvidoso e difícil fica a decisão de campo, a decisão do árbitro, que foi ao VAR dar uma analisada e não voltou atrás na sua marcação. E aí o Benavides, que não é batedor, bateu, e o Hugo Souza mais uma vez brilhou, defendendo o 4º pênalti até no scout do Luiz Fabiani. Grande defesa do goleiro corintiano. Então foi um jogo muito fácil para o Corinthians, num confronto onde a vantagem era muito grande, e o Dorival Júnior está indo para mais uma semifinal. Ele tem títulos por 3 times diferentes. 3 títulos por 3 times diferentes. O Santos em 2010, contra o Vitória. Depois ele é campeão pelo Flamengo em cima do Atlético Mineiro. E também é campeão em cima do Corinthians, perdão. Campeão pelo Flamengo em cima do Corinthians. E depois campeão pelo São Paulo em cima do Flamengo. Então o Dorival Júnior indo para o 4º título pelo 4º time diferente. Isso aí é muito difícil de acontecer. Então ele é um especialista na Copa do Brasil, ele acertou a defesa do Corinthians. Agora, eu quero fazer só uma projeção. Com esse futebol do Corinthians atual, eu não sei se passa pelo Cruzeiro. Tem que jogar bem mais para eliminar o Cruzeiro em 2 confrontos, na minha opinião. Se por acaso der Galo, que é difícil, o Cruzeiro tem a vantagem de 2-0, só que tem o fato novo, que é a estreia do Jorge Sampaoli. Aí se por acaso o Galo fizer uma remontada, que a gente costuma dizer, né, numa virada espetacular e histórica dentro do Mineirão, eu acho que aí o Corinthians tem mais possibilidades contra o Galo do que contra o próprio Cruzeiro. Tem o fator Sampaoli aí, estreando pelo Galo. O Galo vai ser muito mais competitivo, muito mais ativo, mas só isso não garante nada, né? A vantagem do Cruzeiro é muito grande. Então, numa possível e hipotética semifinal entre Corinthians e Cruzeiro, o Corinthians vai ter que jogar bem mais para eliminar o Cruzeiro, ainda que os jogos sejam apenas em dezembro, primeira partida no dia 10. O sorteio dos mantos também vai acontecer depois das quartas de final. Até lá tem muita coisa ainda para acontecer, tem 3 meses até o jogo da semifinal. O Memphis vai estar recuperado, o Corinthians não pode contratar, o Cruzeiro também não. Então a gente vai ver se vai ter jogador machucado, como que serão as campanhas dos times do Campeonato Brasileiro, e aí sim para uma grande semifinal a partir do dia 10 de dezembro. Capri. É isso aí. Semifinal não, né? Aí é a final, né? Não, semifinal. Corinthians e Cruzeiro, semifinal. A final vai ser 10 de dezembro é o primeiro jogo da semifinal, dia 14 o segundo jogo da semifinal, dia 17 o primeiro jogo da final e dia 21 o segundo jogo da final. Então é 10, 14, 17 e 21. Então, 10, 14, 17 e 21. 10 primeiro da semifinal. O brasileiro vai terminar dia 7 agora de dezembro. Exatamente. Que coisa, hein? Bom, vamos ver. Vamos aguardar aí o que acontecerá. Como será aí o desdobramento disso tudo. Bom, ó, 11h46. Deixa eu saber lá do Bruno Migliosi e do Luiz Fabiani qual é a situação lá pra gente ouvir os personagens desse jogo aí. Fala aí, Migliosi. Fala, Fabiani. Oi, Capri, tô aqui na sala de entrevista coletiva do Corinthians, no aguardo do Dorival Júnior, mas por enquanto sem movimentação. Normalmente antes do técnico falar, vem os seguranças, vem a equipe de comunicação. Por enquanto nada, assim que ele pintar eu chamo e ele fala ao microfone da Bandeirantes. Ele tem demorado bastante ultimamente, viu? Capri, vamos ver. Fala, Migliosi. Só para destacar, Capri, hoje não teremos o Daí Helman falando, né? Não esteve na beira do campo. É o Fábio Moreno, auxiliar, quem daqui a pouco vai falar pelos lados do Furacão. E, evidentemente, também vamos ficar de olho na zona mista pós a entrevista coletiva, Capri. Maravilha.
Já já a reportagem Bandeirantes em ação. O lance do pênalti pro Atlético Paranaense, viu, Pretzel? O ângulo que eu vi, todos os ângulos que eu vi, pra mim, o Maicon tá fora da grande área. Eu não consegui enxergar Mateuzinho. Perdão, Mateuzinho. O Mateuzinho tá fora da grande área. Eu não consegui enxergar ali. O Maicon foi no lance do primeiro gol, né? Da falta ali, que foi bem marcada também ali. O árbitro acertou. Então, eu não consigo enxergar. E acho que ele brigou com a imagem. Mas como ele falou, já tá 2-0, o Atlético não vai virar esse jogo, não vai se classificar. Vou manter a minha posição aqui só para não ter que mudar de novo. Porque ele já tinha mudado no lance do primeiro gol do Atlético Paranaense, né? Já tinha tomado uma pressão danada. E ele anulou bem o gol do Atlético, 1-0 ali. Porque realmente o jogador do Atlético faz a falta no Maicon. Então, ele falou, eu não vou mudar de novo o negócio aqui. Vou manter aqui só pra ficar tudo certo aqui pra mim. E acho que ele errou. Pra mim foi o único erro do árbitro. Mas daqui a pouquinho você vai dar o gabarito aí, as suas notas. E eu quero ver como é que vai ser a nota do árbitro do jogo. Mas, no mais, ele foi bem. Agora é isso. O Corinthians, acho que hoje jogou também com o regulamento debaixo do braço. Jogou com o resultado do primeiro jogo. Se tivesse que acelerar um pouco mais, talvez teria acelerado. Não que o Corinthians também tenha muito mais bola do que isso. A gente sabe que o potencial técnico do Corinthians tem as suas limitações, mas acho que hoje jogou meio que com o regulamento ali debaixo do braço. Fez o suficiente para se garantir, para se classificar. Não passou sustos, não correu riscos, então também não precisou exagerar na intensidade. Fez o que precisava ser feito ali e garantiu a classificação. Mas é isso, né? Numa semifinal contra Atlético ou contra Cruzeiro, que são times de Série A, outro nível bem diferente do Atlético Paranaense, aí tem que virar a chavinha, aí tem que jogar. Aí tem um lance que pra mim é muito mais erro do Davi Lacerda, que eu gosto, viu? Depois de ver umas 4 vezes, viu? A entrada duríssima do Vitinho no Dudu, viu? É um pisão na panturrilha, a perna do jogador já no chão, e o Vitinho pisa na panturrilha esquerda do Dudu, longe da bola, é lance de expulsão, e aí ele pipocou, deu só o amarelo. Mas ele viu, será? O árbitro de vídeo tinha que ter chamado? Eu não lembro. O VAR tinha que chamar, lance. É lance de expulsão, o erro do VAR e o erro do árbitro. Né? Aí era pro VAR. Erro tremendo. Um erro tremendo é lance de expulsão. Então, é isso aí. Aí o VAR tem que ser responsabilizado, né? Porque às vezes o árbitro passa despercebido pelo árbitro ali. Sabe que aquela falta do primeiro gol do Atlético Paranaense era uma falta ali muito, muito fácil, né? Era uma falta ali que ele poderia ter marcado tranquilamente, mas muito tranquilamente. E acabou não marcando. Então, sei lá vamos ver aí. Vamos ver o que vai alegar aí. Mas na realidade, a entrada do Vitinho, ele esperou o VAR chamar. Ele esperou a análise do VAR. Ele deu amarelo porque a falta demorou para ser cobrada. E aí o rapaz do VAR, o Diego Pombo Lopes, deve ter visto e concordou com o cartão amarelo dele. Mas eu expulsaria. E o primeiro gol anulado foi o do Viveiros, né? E depois, olha, o Viveiros falou um monte pro árbitro, viu? Nossa, falou barbaridade ali. Poderia, fosse expulso, não seria nenhum absurdo, não. Porque o que o Viveiros falou pro árbitro, depois que o gol foi anulado, nossa! O David Oliveira Lacerda puxou ali o amarelo e ficou barato pro Viveiros, porque era pra ter sido ali duramente punido o jogador do Atlético Paranaense. Bom, são 11 horas e 51 minutos. Atenção, Lucas Bueno. Vamos lá, ô Lucas. Dá uma passada aí nos outros jogos, ou no outro jogo, né, do Fluminense aí que garantiu classificação também. Conta pra gente aí, Lucas. Vamos lá, Capri. Hoje, depois de uma data FIFA de uma semana, voltamos com o futebol. A Copa do Brasil chegou e chegou de vez. Fluminense aplicou um 2-0 para cima do Bahia, que tinha ganhado do Flusão por 1-0 no primeiro jogo. No segundo jogo, Canóbio aos 9 minutos e Thiago Silva aos 39 conseguiram a vitória para o tricolor e garantiram a vaga na semifinal da competição. Agora o Fluminense aguarda o vencedor de Botafogo e Vasco. O mais interessante
interessante dessa partida foi o pós dela, pois Thiago Silva, ele que fez o gol aos 39 do segundo tempo, que garantiu a classificação, gol de cabeça, em entrevista coletiva, falou que esse pode ser o seu último título pelo Fluminense. Então a gana de ganhar ele está enorme, pois pode ser o seu último ano com a camisa do Flusão e, consequentemente, o seu último ano como profissional. Thiago Silva, que volta para o Brasil jogando no Chelsea, veio para o Fluminense com 39 anos, já tem uma idade avançada, capitão do Fluminense, pode estar deixando os gramados no final do ano. Tivemos agora encerrado com transmissão da Rádio Bandeirantes Corinthians 2, Atlético Paranaense 0, e desse resultado o Corinthians aguarda o vencedor de Cruzeiro e Atlético Mineiro, fazendo uma pequena passagem pelos clubes que vão jogar amanhã na Copa do Brasil. Vasco e Botafogo. O Vasco acerta a rescisão de contrato de Alex Teixeira. Alex Teixeira, que chegou a pedido de Felipe Coutinho, deve deixar o Vasco em uma rescisão amigável. Já no lado do Botafogo, o Botafogo teve o lateral direito Vitinho, convocado pela seleção brasileira de Ancelotti, jogou no jogo contra a Bolívia, sentiu muito a altitude da Bolívia. Após a coletiva, comentou sobre a altitude, algo que ele não tinha sentido antes com tanta veemência, assim, foi a primeira vez que ele jogou em um lugar tão escasso de ar, o El Alto, com mais de 4.100 pés de altitude, acabou sentindo muito e não deve ser titular na partida de amanhã. Matheus Ponte deve assumir a vaga na lateral direita no duelo contra o Vasco. Já no duelo de Minas, o Atlético Mineiro contratou o zagueiro Juan, ele que é ex-São Paulo, veio emprestado para o Tricolor, teve algumas oportunidades, acabou se lesionando, voltou para o Sassuolo da Itália e agora é novo reforço do Atlético Mineiro, porém não deve estrear ainda contra o Cruzeiro devido a uma lesão. Sampaoli deve vir com uma outra opção de zaga, Sampaoli que faz a sua estreia após ser contratado pelo Atlético Mineiro. Já no lado do Cruzeiro, o Cruzeiro contrata o meio-campo Arroyo colombiano do Besiktas da Turquia, vem por 50,7 milhões de reais. Não deve jogar ainda contra o Galo, pois ainda não foi apresentado e anunciado oficialmente, mas o Cruzeiro conta com 2 reforços para essa partida, Capri. Fabrício Bruno, que foi titular contra a Bolívia, não sentiu a pressão do jogo da seleção brasileira, nem a altitude, falou após o jogo que era normal para ele, não estava sentindo nada demais, chegou num voo fretado hoje mesmo no Brasil e já deve ser titular amanhã com a camisa do Cruzeiro. Já Caio Jorge, que também convocado, acabou sendo cortado da seleção por uma lesão, deve ser dúvida para o confronto. Ele está escalado, mas não deve começar como titular. Então, essa é uma pequena passada pelos jogos de amanhã e o jogo de hoje, Capri. Muito bem, aí o Lucas Bueno trazendo um panorama, né, de tudo aquilo que está acontecendo aí na Copa do Brasil com os clubes envolvidos nessa rodada da Copa do Brasil, quartas de final. Ô Pretzel, pra você, atenção, hein? Você vai sacar aí agora aquela sua bola de cristal e vai me falar aí das semifinais da Copa do Brasil. Quem vai jogar as semifinais da Copa do Brasil, Pretzel? Olha, minha bola de cristal já quebrou nas quartas, porque eu achei que o Bahia ia passar pelo Fluminense. Então, acho que o Bahia deu uma pipocada hoje, né? O Fluminense mostrou ser muito mais copeiro hoje, muito maior do que o Bahia no jogo, por sinal, né? O Bahia praticamente só foi chegar perto do gol do Fábio na reta final, quando perdeu um gol incrível para fazer 2-1 e levar para os pênaltis. Mas o Fluminense mereceu a classificação. Eu acho que Vasco e Botafogo amanhã, decisão no campo do Botafogo. Botafogo é mais time, mas o Vasco contratou aí 2, 3 jogadores novos que podem dar uma encorpada no time. Será que ele vai estrear o Carlos Cuesta na defesa e o Matheus França no ataque? São bons jogadores, hein? Bons jogadores contratados pelo Vasco. Então tem que ver que time que o Fernando Diniz vai colocar em campo. O Botafogo hoje é melhor treinado que o Vasco. Mas sabe qual é a maior diferença entre 2 grandes na história do futebol brasileiro, Capri? Vasco e Botafogo. O Vasco tem 51 vitórias a mais do que o Botafogo no confronto. O Botafogo é um freguesaço, apesar de ter ganho aí os últimos confrontos diante do Vasco na era do John Textor. Então, vamos aguardar. Mas vamos lá, eu não vou fugir do palpite, não. Amanhã passa o Cruzeiro e passa o Botafogo. Então, Cruzeiro e Corinthians, Fluminense e Botafogo nas semifinais.
É isso aí. É o meu palpite também. Eu acho que teremos isso aí. Acho que o Botafogo vai usar o fator casa para eliminar o Vasco da Gama. E é mais time também, né? Tem um time mais qualificado. E o Cruzeiro, que já fez uma ótima vantagem no primeiro jogo, também não vai deixar escapar a chance de ir à fase semifinal. E aí, já pensou, hein? 2 semifinais gigantes, Corinthians e Cruzeiro, Fluminense e Botafogo. Que coisa maravilhosa é a Copa do Brasil, não é? Eu gosto Tu não muito. acreditou muito na minha informação das datas, mas é isso mesmo, viu? 10 e 14 as semifinais, 17 e 21 as finais. Não é que eu não acreditei, não é que eu achei que as semifinais iam ser antes. As finais a gente já tinha falado, né, ali dessas datas, né, 17 e 21, a gente já tinha tratado disso. Mas eu achei que as semifinais iam ser antes de dezembro ali, já agora em, sei lá, outubro, novembro. Mas vai ficar então tudo ali para depois do Campeonato Brasileiro. Vai ficar apertado, né, Preto? Você imagina, né? Isso, quarta e domingo. Porque dia 10 é uma quarta-feira. Isso, 10 é quarta-feira, 14 é domingo, 17 é quarta-feira, 21 é domingo. Então, é isso. A final vai ser decidida no domingo. Vai ficar bem apertado ali. E outra, né? Os times já literalmente no final da temporada. Os jogadores já extremamente cansados, extenuados. Mas é o calendário, né? É o que dá pra fazer. É mas o que olha tem pra só, hoje, né? O Corinthians deu férias pros jogadores. O Cruzeiro deu férias. O Galo deu férias. Quem mais? O Vasco deu férias. O Botafogo estava na Copa do Mundo, mas caiu cedo. Também. E o Flu também. O Flu é o mais prejudicado. Esse sim. Esse é um time que não deu férias pros seus jogadores. Saúde. Quase. Nesse momento, meia-noite. Sabe aquela vontade de espirrar Sim. e não vem o espirro? É o espirro do conteúdo. É tanto conteúdo do meu lado aqui que te deixou alérgico daí. Então, meia-noite marcando o sinal nesse momento. Aí, já estamos na quinta-feira aí, Pretzel. Você tá achando que é moleza? Quinta-feira já, rapaz. Estamos já caminhando aí para mais uma quinta-feira gloriosa e Olha o quinto sinal marcando aí, ó. Meia-noite. Chegou. A quinta chegou. Que maravilha, né? Que coisa sensacional. E só reforçando aqui que nessa quinta-feira, a partir das 2h, vamos ter retomado o julgamento lá no Supremo Tribunal Federal pela primeira turma, o julgamento dos acusados dos atos golpistas, os supostos atos golpistas de 8 de janeiro e de tudo aquilo que envolveu aí o Brasil nos últimos anos, né? Então, a partir das 2h, com o voto da ministra Carmen Lúcia, e hoje atrasou nada, o voto do Luiz Fux, 13h45. 13h45, como informa Cristiano Panvec, um dos votos mais longos da história do Supremo Tribunal Federal. Mas muita coisa vai acontecer ainda. Vamos ter depois do voto da Carmen Lúcia, o voto do ministro Zanin, e aí para fechar essa fase aí das votações por lá. Ô Fabiane, ô Milhose, cadê todo mundo aí, hein? O povo aí já tomou banho, o que tá rolando aí nos vestiários da Neoquímica Arena, hein? Eu tô com a mesma dúvida, Capri, porque segue sem nenhuma movimentação aqui na sala de entrevista coletiva do Corinthians. Não sei pelos lados do Atlético, mas aqui Dorival vai tomar um tempinho como tem sido nos últimos jogos. Não sei se ele reassiste a partida, se ele compila alguns dados, mas por enquanto nada de coletiva. Ele tá demorando Capri, ultimamente, Atlético Paranaense, né? Também. Tá, tem sido recorrente. Não, tá demorando também o pessoal do Atlético. Nem jogador passou aqui. Realmente ninguém deu as caras na zona mista. Deserto por aqui, viu, Capri? O Dorival o Atlético é meio Coreia do Norte, né? Capri, o Atlético é meio Coreia do Norte, né? É o time mais antipático do Brasil. O Petralha não viaja mais com o Atlético, né? Não. Não tem nem condição de saúde para isso mais, né? Exatamente. E mesmo se viajasse, ele ia passar pela imprensa e ia xingar os repórteres. Ia ser uma confusão só. Agora o Dorival mudou, né, o Fabiano? Porque normalmente ele chegava mais rápido para as coletivas aí. Ele mudou, né? No começo do trabalho era mais rápido, cerca de 30, 35 minutos depois do jogo. Nos últimos 3, especificamente, foi mais de 1 hora de espera. Hoje, como é classificação,
eu não sei se ele vai estar tão apegado em tomar tantos detalhes do jogo como em outras ocasiões. Então vamos ficar otimistas e esperar que ele venha daqui a pouco. Ô Fabiani, só aqui uma dúvida, porque o Corinthians anteontem, esses últimos dias aí, avisou que estava encaminhando lá para o Ministério Público os documentos pedidos lá para aquela questão do uso do cartão corporativo, das notas que o Ministério Público pediu. Então o Corinthians informou que já estava fornecendo esse material. Agora, internamente, como é que está esse processo aí de expulsão do André Sanches, do Duílio Monteiro Alves? Se é que tem processo de expulsão, né? Isso aí tá rolando, tá pegando aí ou não tá parado aí internamente no Corinthians? Não, isso segue ocorrendo, Capri. O Core, inclusive, aprovou essa situação e repassou à comissão de ética, mas a demora se deve um pouco também porque a comissão de ética teve uma troca na liderança. O Leonardo Pantaleão foi eleito, ele assumiu esse cargo importante nos bastidores do Corinthians e agora é o responsável em conduzir esse processo e posteriormente repassar ao Conselho Deliberativo. O Corinthians começou ontem o envio desses documentos ao Ministério Público, mas enviou só uma parte, por enquanto, deve enviar a próxima nos próximos dias. Restam ainda algumas notas fiscais e alguns relatórios de reembolsos realizados pelos ex-dirigentes do clube, o que levou a algum estranhamento do MP, mas por enquanto somente as faturas foram enviadas pelo Corinthians. Agora, o Pretzel, e o gramado aí da Neoquímica Arena, que ainda tem aquelas marcações da NFL, né? Foi pintado, é isso? Vai sair logo isso daí ou vai ficar essa marca aí? Não, é uma tinta que sai com o tempo, mas demora para sair. Então apenas ficou essa marca aí, né? E é um verde exército, dá para dizer assim, né? Diferente do verde da grama natural, né? Então Porque isso. O campo da NFL ele é já mais estava estreito, explicado. Né? É mais estreito, né? Aliás, a imagem do campo no jogo da NFL foi um negócio muito bonito, hein? A Neoquímica Arena estava muito bonita no jogo da NFL. Não sei se vocês concordam, mas vendo pela lindo. TV, inclusive, estava muito bonito. E muito elogiado, né? Aliás, o estádio ele tem que faturar mais também na taxa para sediar os jogos da NFL, né? Porque agora parece que poderiam ser até 3 jogos. Não sei se na próxima temporada, mas num futuro próximo. Tem um contrato aí, acho que mais 3 ou 4 anos que a NFL tem um contrato para fazer o jogo aqui no Brasil. E muito provavelmente na Neoquímica Arena, né? Muito provavelmente. O Corinthians vai continuar cedendo o seu estádio para esse jogo da NFL. Mas é bonito mesmo, viu? Os caras fazem um espetáculo fantástico. Espetáculo, assim, sensacional. Deixa eu fazer o seguinte, ó, já que o Dorival não aparece, deixa eu ir para o intervalo rápido. Rapidíssimo mesmo, bem rápido. Na volta, vamos ver se o Dorival já aparece para dar a sua entrevista coletiva lá na Neoquímica Arena. Depois de Corinthians 2, Atlético Paranaense 0. Até já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. As novelas turcas estão de volta à tela da Band TV, do jeito que você gosta. Uma história repleta de segredos, traições, sede de vingança e muitas reviravoltas. Não perca nenhum capítulo de Cruel Istambul, às 8h30 da noite, na Band TV e no Band Play. Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas, experiência, avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu. E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia, o seu bolso, a sua vida. Para questionar autoridades, reivindicar respostas, cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade.
Agora, apostar ficou mais simples. Vem para Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já a sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. Hoje é dia de conhecer a junta homocinética. Não tem nada a ver com dores nas juntas. A junta homocinética tem como principal função permitir a transferência de torque do motor para as rodas de forma suave e constante. E aí, já tá expert em juntas homocinéticas? Nem precisa. O que você precisa saber mesmo é que peças de qualidade para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. A família cresceu e quer um carro maior. Ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br. Hora de consórcio, bora conquistar. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 8 minutos da quinta-feira, daqui a pouquinho vamos botar uma sonora aí, um trechinho da coletiva do Rogério Ceni, o Rogério pistola lá no Bahia, hein? Mas tem gente falando aí pelos lados do Atlético Paranaense, Bruno Milhozzi. Começou, Capri, o Fábio Moreno, auxiliar do Odair Hellmann, tá falando junto com o Patrick, volante, vamos ouvir. Na competição do Campeonato Brasileiro para a Série A. E independente de quem entre para representar o Atlético, óbvio que a gente entra para vencer, entra para dar o nosso melhor. E estava acontecendo, né? Se tivesse tido uma interpretação um pouco diferente, a gente poderia ter feito o primeiro gol, e isso com certeza mudaria a história do jogo. Se tivesse sido pênalti, dado o pênalti, né, no Viveiros, poderia ter mudado a história do jogo. Se no primeiro jogo de ida tivesse sido validado o gol que a gente fez, também mudaria a história do jogo, mas o futebol é assim. A gente tem que se adaptar, né? E a gente precisou se adaptar durante a partida. É óbvio que a gente tinha essa estratégia de controlar o primeiro tempo e colocar os jogadores um pouco mais de intensidade para a segunda etapa. Infelizmente, esse resultado no primeiro tempo atrapalhou um pouco os nossos planos. Perguntas do Vincenzo Delicani, do Portal Tretes. Fábio, Patrick, boa noite, tudo bem? Fábio, duas perguntas, se me permite. Hoje o Atlético entra nesse 5-3-2 em marcação e tentando sempre a transição com o Julimar e com o Viveiros. E vai pegar terça-feira, no que é final para o Atlético na Série B, o time que mais transiciona, mais contra-ataca na Série B do Campeonato Brasileiro, que é a Chapecoense. Qual que é a estratégia que vocês projetam? Porque hoje você já comentou, e até ficar muito claro na montagem do time que já pensam na Chapecoense, o que vocês projetam como estratégia? E o caminho da transição é um caminho que vocês avaliam como positivo para encarar a Chapecoense na Arena Condá? E a segunda, se me permite, a partida contra o São Paulo na Copa do Brasil, o Atlético teve ganhos. Ganhou o Dudu, que teve primeiros minutos consideráveis, ganhou o Riquelme, ganhou o Benavides. O que você ganha dessa partida contra o Corinthians, dessa eliminatória contra o Corinthians, em que o Elo Ricardo estreia como titular e N outros jogadores, o Julimar também volta a ser um jogador titular do Atlético? Obrigado. Boa noite. Esse jogo de transição é uma característica que os nossos jogadores impõem ao jogo, né? Então, a gente hoje tem, para o começo dessa partida, o Viveiros, que é um jogador que faz muita diagonal, tem muita velocidade, gosta dessa bola em profundidade. O Julimar, a mesma coisa. E quando você joga com uma linha de 5, fatalmente você tem dois alas que também buscam essa amplitude, então acaba ficando um jogo que a gente busca esse jogo de profundidade, né? Com certeza a gente vai estudar, já tem estudado a Chapecoense. Lá é um campo que dá para a gente também
jogar, né? A gente tem por característica também ter jogadores por dentro que tenha a qualidade para fazer esse jogo de aproximação, esse jogo com a bola, mas não vamos abdicar também da nossa velocidade, da nossa intensidade, porque isso tem rendido frutos, né? Eu acho que esse jogo aqui, para completar a tua pergunta, eu acho que esse jogo nos dá mais confiança do que tira internamente. Maravilha. Isso daí então vamos ouvir o Dorival Júnior lá do outro lado. O treinador corintiano vai começar a falar. Vai, Fabiani. Coletivo do técnico Dorival Júnior. Dorival, aqui à sua direita, boa noite. Luiz Fabiani da Rádio Bandeirantes. Lá em Curitiba, você optou pelos 3 zagueiros no segundo tempo. E minha pergunta foi se você considerava usar esse esquema de início de jogo. Hoje você o fez com o Angileri, sendo esse zagueiro pelo lado esquerdo. Eu queria entender o que motivou essa decisão e, se possível, um diagnóstico inicial do Memphis Depay, por favor. Com a entrada do Fabrício, né, do Angileri pelo lado do campo, como terceiro homem, nos proporcionou essa alternância dentro da própria partida. É um movimento que nós fizemos por 2 ou 3 vezes, alterando primeiro com uma linha de 3, onde nós espetávamos um pouco mais os laterais, segurando esses 3 homens. Com isso, nós provocamos um pouco mais a marcação da equipe adversária. Tivemos e tínhamos uma possibilidade de uma saída por dentro, porque os 2 volantes deles demoravam. Fica um campo muito amplo para que você possa cobrir os meias que flutuem nesse espaço. Então nós estávamos ganhando campo, tendo possibilidades de aproximação, às vezes fazendo 3 contra 2 pelos lados e chegando criando boas possibilidades. Dentro da própria partida nós alternamos. Aí sim partimos para uma linha de 4, mantendo ele um pouco mais fixo, abrindo um pouco mais o bidu, com liberdade para vir hora por dentro, hora por fora. Com isso, quando nós saíamos pelo lado esquerdo, principalmente com ele, com o Fabrício, nós tínhamos uma distância muito longa entre o lateral, que tinha que desgarrar da sua linha de marcação para vir fazer um primeiro combate, ora no Bidu, ora no próprio Fabrício, e com isso nos dava possibilidade de ataque nas costas. Então essas variações foram importantes, e com a presença do Fabrício como um terceiro homem nos deu essa possibilidade dessas mudanças ao longo da partida. Com relação ao Memphis, ele sentiu, espero eu que não seja nada sério e que ele pode estar recuperado o mais rápido possível. Dorival, boa noite aqui. Marco Belo da Rádio Transamérica aqui à sua direita. Tudo bem? Dorival, você tem um garoto de 18 anos aí pedindo passagem, vindo com tudo, né? 4 gols em 5 jogos, que é o Guinegão. E você tem o Yuri Alberto, que é uma das estrelas, um dos grandes jogadores da equipe nos últimos anos, artilheiro do time. Como é que é feita a gestão de grupo nesse caso? Hoje você começou com o Guinegão, até porque o Yuri estava voltando de cirurgia, né? E entrou no segundo tempo. A gestão é feita você pedindo pro jovem, pro garoto, paciência, vai chegar a tua vez, ou a concorrência fica aberta quando tem uma situação dessas? Eu acho que o futebol é uma concorrência diária. Por isso que é necessário que você tenha sempre um elenco forte, um elenco um pouco mais composto, para que você tenha uma briga frequente e constante por posições. Eu acho que um jogador motiva o outro, e isso faz com que exista um crescimento. Não só o Gui com relação ao Yuri, mas provoca também uma situação em todos os meias e atacantes que estejam atuando. Eu acho que é isso que é importante, e eu espero que nós continuemos com esse propósito. Naturalmente que a minha função é tentar errar o mínimo possível e ser assertivo nos momentos de definições, provocando e proporcionando a esses atletas aí a possibilidade de darem o seu recado nos momentos em que forem chamados.
Nós estamos aí com pelo menos mais 6, 7 garotos sendo preparados, trabalhando diariamente, evoluindo em muitos conceitos, assim como todos esses jogadores, de um modo geral, vêm numa crescente. Eu estou muito satisfeito com o que nós temos visto individualmente de cada jogador, o entendimento que eles estão tendo, a preocupação em quererem melhorar. Eu acho que isso daí é um ganho considerável, individual, que está fazendo uma diferença coletiva na equipe. Aqui, Dorival, Rafael Esgrilles, Energia 97. Eu não vi você se pronunciar com relação a isso, mas a CBF muda a tabela da Copa do Brasil, né? Termina o Campeonato Brasileiro até o dia 7 de dezembro e depois tem as 2 partidas da fase semifinal e posteriormente tem as 2 partidas da grande decisão. O Corinthians vem bem, fase após fase na Copa do Brasil, e agora essa pausa só volta em dezembro. Para você isso atrapalha, não atrapalha? E uma outra pergunta, um outro questionamento com relação ao Ranielli. Você conta com o Ranielli para o próximo jogo contra a equipe do Fluminense? Olha, é muito difícil de falar alguma coisa com relação a essa alteração, né? Já que estávamos preparados para uma outra sequência. Só vamos ter uma certeza, eu acredito, quando nos aproximarmos, né? E o importante é que nós, mais uma vez, estamos aí numa semifinal de Copa do Brasil. Isso daí, para mim, tem um peso e um valor muito grande. O Ranielli está evoluindo dia a dia, melhorando a cada momento. Vamos aguardar aí, não sei se o teremos para o final de semana. Dorival, boa noite. Iago Rudado, GE. Só faz 4 meses que você está aqui no Corinthians, mas parece que muita coisa aconteceu, né? Me lembro no começo aqui da sua passagem pelo clube, você falando de momentos em que o Corinthians não vencia, que o time criava e não conseguia conseguir os resultados, né? Hoje venceu, está na semifinal da Copa do Brasil, e apesar de todos os problemas extracampo, política, mudança de direção e tudo mais, eu queria que você falasse assim, sobre o seu grau de satisfação com o seu trabalho, né? Como que você avalia assim, esse momento, né? A classificação para a SEMI, né? E como que você vê essa evolução num período tão curto de tempo, né? Bem, primeiro, é uma equipe de trabalho, não é o trabalho do Dorival, ao contrário, nós temos uma equipe que se entrega diariamente, que estamos lá praticamente das 7 da manhã até às 7, 8 horas da noite, mesmo quando na parte da tarde não temos atividade, a nossa equipe fica lá dentro, fica procurando detalhes, procurando possibilidades, criando algumas situações que possamos usá-las ao longo das partidas. Para mim, a satisfação e o prazer é ver a evolução individual que a equipe vem tendo. Vários jogadores crescendo, acreditando, crescendo de produção, se entregando em treinamentos, em trabalhos. Essa garotada aí que vem sendo dada aí uma oportunidade que talvez ainda não tenham tido, né? Uma condição real de se apresentarem ao seu torcedor, mas que vem sendo preparados aí para que daqui a pouco possam começar a aparecerem com um pouco mais de frequência. Eu acho que isso tudo aí, para mim, é um diferencial num trabalho que eu procuro executar e desenvolver em todas as equipes que eu trabalhei. Não vem sendo diferente aqui dentro. Tudo é questão de você poder acelerar um processo, criando alternativas e possibilidades internamente. Quando você, às vezes, não tem a possibilidade de ter ali alguns atletas que você talvez queira para o seu elenco, você tem que procurar valorizar e extrair o máximo de cada um deles. E eu acho que esse entendimento eles vêm tendo. Eles perceberam o quanto é necessário a entrega, a preocupação e a concentração em treinamentos para que esses resultados apareçam em campo. E eu acredito que isso vem acontecendo. Jogadores que estavam desacreditados, de repente, vêm aí encontrando um caminho por acreditarem nesse trabalho, mas, acima de tudo, por acreditarem em si próprios. Eu acho que isso, sim, é uma diferença e tem feito aí com que a confiança aumentando, você melhore individualmente
a sua entrega em campo, consequentemente, coletivamente, você vai ganhar bastante, é o que tem acontecido. Dorival, hoje o Memphis sai por conta de um incômodo e é logo o dia que o Yuri Alberto estava voltando de lesão. Queria que você falasse sobre a dificuldade de você ter esse trio Garro, Memphis e Yuri juntos. É algo que vem, de certa forma, te perseguindo nessa trajetória pelo Corinthians? Obrigado. São, acredito eu, 4, 5 meses que nós aqui estamos, não sei direito, mas foram, acredito eu, uma partida e 20 minutos do jogo do Palmeiras, o segundo jogo da Copa do Brasil. A partir daí nós não os tivemos, né, em condições. O próprio Carrídio, que também sofreu uma lesão, que fazia parte desse contexto todo. Então é continuar acreditando e esperando que cessem essas lesões, até porque a todo momento nós estamos tendo uma dificuldade um pouco maior e, graças a Deus, nós estamos encontrando dentro do grupo as soluções para cada partida. Ontem, o próprio André Ramalho acabou ficando fora do último treinamento, ainda recuperando, né, de uma virose. São coisas que têm acontecido com uma certa frequência e felizmente nós estamos encontrando dentro do grupo possibilidades, justamente por esse trabalho que vem sendo desenvolvido, vem sendo acelerado, e esses jogadores nos apresentando aí uma resposta importante. Acho que Boa noite, Dorival. Leonardo né? Rodrigues, da Central do Tá Timão. Tá bom, já ouvimos bastante aí do Dorival Júnior. Antes de ouvir o Pretzel sobre o Dorival, deixa o destaque final do Bruno Migliozzi, lá na Neoquímica Arena. Vamos lá, Bruno, seu destaque final. Fala aí, Bruno. Vamos lá, Capri. O Atlético Paranaense volta a jogar só na terça-feira, agora o foco na Série B, pega a Chapecoense, pelo menos na segunda divisão. Vem um bom momento, 3 vitórias consecutivas. Um detalhe, viu, Capri? Perguntei ali pro Fábio, o auxiliar, e pro Patrick, por que da estratégia, né? Já que o próximo jogo é só na terça-feira, por que preservar? A resposta foi que o último jogo do sábado contra o Botafogo em Ribeirão, debaixo do sol, foi muito desgastante. Então foi a opção do Atlético Paranaense. Acabou eliminado. O Fábio disse que em caso de vitória hoje seria diferente o tratamento em relação a isso. Pois é. 2 competições, sábado e quarta, e vai jogar na terça. Não, o futebol brasileiro, eles merecem perder mesmo. Fim de feira, né? Fim de feira. Isso virou no futebol brasileiro uma gigantesca palhaçada. Ficou ridículo, né? Ridículo. Um time que Os não caras consegue... estão em 2 competições, Capri. Eles podem chegar numa semifinal de Copa do Brasil. E eles... Não dá. Quem jogou no sábado... Não dá. Realmente não dá. Não dá pra eles. O jogo é só na terça, gente. Olha isso. Exatamente. Hoje é quarta-feira, cara. É por isso que o Atlético está nessa situação. É um absurdo, gente. É o fim dos tempos. Aqui eu não sei. Nós estamos indo para um caminho aqui muito perigoso com esse negócio de poupar aí, porque a gente está incutindo uma cultura que, na minha opinião, eu não sou fisiologista, não sou médico, mas comparando com o que os outros países fazem, nós estamos indo para um caminho ridículo. Porque só aqui que o jogador não pode forçar um pouquinho mais, jogar um pouco mais. Por que nos outros lugares pode e aqui não pode? Qual que é a diferença do jogador da Europa e do jogador brasileiro? Os caras estão de brincadeira. Estão de brincadeira. Não, e outra, enquanto que o Corinthians jogou uma partida de Copa do Brasil de quartas de final, a impressão que deu é que o Atlético jogou uma de segunda rodada do Brasileiro. Essa foi a impressão. Valeu, Bruno. Bom retorno, bom descanso. Até logo mais, hein? Valeu, Capri. Voltamos então na sequência da programação da Rádio Bandeirantes. Um abraço. Quero o destaque final do Luiz Fabiani também. O Fabiani vai mandar o destaque final do Corinthians aí. Não sei se ele já saiu, já deixou ali a sala de coletivas. Já eu saio. Dorival bem curto nas respostas, né? Tá economizando também, né, Pretzel? O que você achou aí da coletiva do Dorival Júnior? Bem protocolar, bem simples, objetiva, sem muito debate. Eu acho que ele está incomodado ainda, apesar de dizer que não, com a falta de reforço. Mas ele já se conformou, né, Pretzel? Porque o Corinthians, como transfer ban, não vai poder fazer nada, né? Não, tu tem razão, mas ele esperou até o último minuto, né? Porque o projeto esportivo, lembra? O projeto esportivo oferecido foi uma coisa, né? O presidente do projeto esportivo já foi embora.
O gerente continua, né? Mas não tem dinheiro, né? Aliás, nunca teve dinheiro, né, para contratar. Nunca teve, nunca teve. Muito bem, atenção, eu vou, assim que o Luiz Fabiano tiver condições já de mandar o destaque final dele, a gente vai acioná-lo aqui, mas eu quero abrir o gabarito do jogo, as notas da partida, já estão prontas aí, Pretzel? Sempre depois do jogo eu faço meu conteúdo gabaritado aqui. Então vamos lá, Michel Lopes, vamos pro gabarito e já sobe o hino do Furacão. Gabarito do jogo. Atlético, conhecemos teu valor. Cara, o João Paulo Capelani está passando um vexame. Botando os vídeos aí, reclamando da arbitragem, do VAR, ele tá virando da CBF. Um personagem, isso é um perigo, sabe por quê? Tu quer viralizar através de fatos que não são verdadeiros, aí começa a virar personagem, aí é difícil. A gente gosta, eu gosto dele, mas já falei pra ele isso aí também, tem horas que não dá, né? Nossa. Exato, aí fica uma coisa sem sentido, né? Mas tudo bem. Vamos respeitar aí João Paulo Capelanes chorando, reclamando da arbitragem. Nota do goleiro Santos. 2 bolas foram no gol, as 2 entraram, mas no segundo gol eu achei ele meio atrapalhado. 5. Benavides. Errou o pênalti, né? E errou 2 cruzamentos também. 4. Teran. Bom zagueiro. Acho que faltou um pouco de pegada no primeiro gol, porque se ele dá um carrinho, ele tira a bola. Ele evita o gol. Então ele chegou um pouco atrasado e meio pouco atrapalhado. Mas bom zagueiro. 6. Aguirre. 5. E o Esquivel? Esquivel, 5. Tem um microfone tem aberto. Falando aí, tem alguém falando aí. O microfone aberto aí. Esquivel já foi, né? Já falou do Esquivel? 5. Já. 5. Léo Derek. Bom jogador, 5,5. Foi embora para a entrada do Luiz Fernando. Luiz Fernando entrou cheio de vontade, mas a vaca já tinha ido. 6. Felipinho. 4. Perdeu o gol. Não estava mal no jogo, mas errou no primeiro gol. E o Felipinho foi embora para a entrada do Zapelli. Zapelli, nossa senhora. Mais um argentino sem sangue no Brasil. 3. Os caras estão vindo pra cá sem sangue por quê, hein, Pretzel? Nossa, porque eles ganham muito mais aqui do que lá também, né? Também tem isso, né? Aí fica fácil, né? Pois é, nossa, assim, um meio de campo sem sangue, Zapelli e Cristaldo do Grêmio, viu? Meu Deus do céu. E o menino do Atlético Mineiro, ex-Corinthians, lá, o outro lá. Fausto Vera, a gente tinha esquecido. Vera. Fausto Vera, Zapelli e Cristaldo. Nossa, assim, ó, com a bola no pé eles jogam bola. Mas eles não competem nada, cara. Elan Ricardo. 3. Foi embora para a entrada do Patrick. Patrick, 5. Dudu. Bom, 6. Viveiros. 6,5. Preocupação, fez um golaço. Só que ele cometeu falta e tal. Acho que na Premier League não seria falta, mas a gente tá no Brasil. Mas falta, e ele joga muito físico, né? Tomou um cartão amarelo por reclamação também. Mas o melhor do time, 6,5, continua vazando a coletiva do Dorival aí, pessoal. Já fecharam agora, né? Eu não sei porque que tá aberto esse microfone aí. Bom, Viveiros foi embora para a entrada do Renan Peixoto. Sem nota. Julimar. 5. Não é mau jogador, ficou um tempo parado. Mas hoje não, 5. Saiu para a entrada do Leozinho. Leozinho, 5. Achei que era o Leãozinho, mas é o Leozinho. E a nota do Odair Hellman? Que não trabalhou, né? Trabalhou o Fábio Moreno, né? Então o auxiliar do Odair aí vai levar uma nota 4. Mas a nota do Odair Hellman para você, Pretzel, a carreira dele? 6,5. Como pessoa, 9. Como treinador do Atlético, 6,5. Certo. Deixa eu
ver. Fechado aqui o gabarito do Atlético Paranaense. Tá bom. Sobe o hino do Corinthians. Vai, Michel Lopes. Campeão dos campeões, eternamente. E a nota do goleiro Hugo Souza. 7,5. Mais um pênalti defendido e outras 2 boas defesas. Eu achei que no primeiro gol, que foi anulado, né? O gol da falta ali, a bola... Pô... Eu não podia... tudo bem, a bola passou ali, o chute foi forte e tal, mas ali... Pô, acho que... Eu achei mais mérito do Viveiros. Bateu no contrapé. Não foi falha, não é nada disso, não. Mas, sei lá eu. Ele tinha que estar... Achei que ele tinha que estar mais na bola ali. Mas tudo bem. Depois ele fez boas defesas e até o pênalti que ele defendeu. Mateuzinho. Mateuzinho, 5. João Pedro. João Pedro, 5,5. 5,5. Sofreu com o Viveiros, com os atacantes. 5,5. Gustavo Henrique. Mais uma vez o melhor zagueiro. 6. E o Angileri? 5. Meio de campo do Corinthians teve o Maicon. Maicon, 5,5. Outra coisa, viu? Ele sofre a falta do gol do Viveiros, mas um outro árbitro ali poderia não marcar, hein? Tem que entrar mais firme, viu? Mas foi falta, né, Pretzel? Ele tomou claro uma alavanca embaixo e tomou um tranco em cima. Mas numa Libertadores eu não sei se esse lance seria marcado. Aí é que tá o detalhe. Foi bem falta, viu? Foi bem falta. Porque ele foi esperto, ele deu o corpo pro Viveiros. E o Viveiros é que foi pouco inteligente, porque o Maicon tava protegendo a bola, já esquecendo a bola. Se o Viveiros dá uma contornada nele ali, rouba a bola do Maicon. Mas ele preferiu fazer a falta no Maicon a tentar roubar a bola. Num jogo de Libertadores com Facundo Telo, com Vilmar Rodan, os caras não dão essa falta aí. Deixa o jogo andar. Pô, mas aí não, pra mim foi bem falta, assim. Foi o tranco embaixo na perna e foi o empurrão em cima nas costas. Acho que foi lance bem faltoso. E achei até que o árbitro teria que ter dado na hora ali já. Nem precisaria ter usado o VAR, mas tudo bem. Deu a falta depois. Matheus Bidu. Matheus Bidu, hoje ele jogou primeiro como ala pela esquerda e depois como meia por dentro. 5,5. Breno Bidon. 6. Charles entrou no lugar dele. Sem nota. Cara, Dorival gosta do Charles, hein? Tá louco. Só pra poupar o Bidon, né? Garro. 7. Saiu pra entrada do Rian. Rian sem nota. Também entrou junto com o Charles. Memphis. 5. Saiu pra entrada do Vitinho. 5. Gui Negão. 8. Melhor em campo pra mim. E o jogador realmente tá com uma estrela gigantesca. O rapaz tá jogando bola mesmo, viu? Tá indo muito bem esse Gui Negão aí. Muito bom o jogo dele mais uma vez hoje. O Gui Negão não está fazendo o torcedor do Corinthians sentir tanta falta do Yuri Alberto. Por falar nisso, o Yuri Alberto entrou no lugar do Gui Negão. 5,5. Boa movimentação, tá recuperado para jogar no sábado, mas hoje mostrou que tá um pouco sem ritmo. Eu acho que vão ter que jogar os dois aí no ataque, hein? Yuri Alberto e Gui Negão, hein, Pretzel? O Memphis não sentiu nada, segundo o Dorival, né? Isso que não preocupa. Vamos ver. Mas e aí quando tiver todo mundo liberado, disponível, o que faria você, Pretzel? Você, o técnico Alexandre Dorival Pretzel. Eu não tiraria o Gui Negão. Sabe quem é que eu tiraria? Eu tiraria alguém do meio. Eu jogaria com Memphis, Yuri e Gui Negão. O Garro vai embora? Não, o Garro fica, o Maicon fica. Então aí só dois volantes, né? Botaria o Ranieri daí, tiraria o Bidon. Ou o Maicon. 2 volantes e aí Garro, Memphis, Yuri Alberto e Gui Negão. Exatamente.
Eu também faria isso aí, exatamente isso. Também faria exatamente isso aí. 2 volantes marcando ali e os 4 talentos. Talento não pode ficar fora, né? Tem que pôr pra jogar. Tem que aproveitar o momento do jogador também. Claro. O momento do jogador. Pô, você tem aí 4 jogadores de qualidade, vai queimar um? Não, imagina. Põe pra jogar e tira um volante. Tira um brucutuzinho e bota qualidade aí no time do Corinthians. Vamos ver se ele vai fazer isso quando tiver todo mundo disponível e em forma. Nota do técnico Dorival Júnior. Mais uma semifinal, ele está caminhando para o 4º título pelo 4º time diferente de Copa do Brasil. Ainda tem 4 jogos pela frente, mas a campanha dele é indiscutível. Eliminou o Novo Horizontino sem levar gols, eliminou o Palmeiras sem levar gols, eliminou o Atlético sem levar gols. Então é muito mérito Hugo técnico Souza. Nesse momento. Então, uma nota 7 para Dorival Júnior. E vamos ouvir então Hugo Souza, o goleiro corintiano. Objetivo melhor dentro do Campeonato Brasileiro. E a gente vai ter um longo tempo agora para focar só nele. Então a gente vai buscar sempre o melhor. Hugo, a Copa do Brasil somente agora em dezembro o Corinthians vem numa invencibilidade dentro da competição. Isso atrapalha pelo bom momento que o Corinthians vive na Copa do Brasil. Os 2 jogos da semifinal, tanto a final, ser somente em dezembro? Não, acredito que não. Isso aí a gente não controla, né? O que a gente controla é dar o nosso melhor dentro do campo, independente das datas que a CBF escolheu. Isso a gente vai fazer o nosso melhor nos jogos do Campeonato Brasileiro agora. E na hora que tiver que focar na Copa do Brasil, a gente vira a chavinha para uma semifinal, para que a gente possa, se Deus quiser, buscar nosso sonho, que é levantar essa taça aí. Ontem você contar como que tá a sua saga fisicamente, né? Ontem você estava na altitude desse mesmo horário e agora você está aqui pegando um pênalti, dando entrevista. Como que você está fisicamente e como você chegou para esse jogo? Cansado, estou bem cansado, mas fico feliz de poder ter ajudado a equipe. Acho que o lugar de ontem, onde foi o jogo lá, as condições são, se eu puder falar uma palavra, acho que é desumano o que acontece lá, né? Jogar na altitude que foi, do jeito que foi. Eu nem joguei e passei mal no aquecimento e é muito ruim, né? Mas a gente tem que se adaptar, a gente tem que fazer o nosso melhor. Mas é desumano o que aconteceu lá. Mas enfim, graças a Deus pude voltar e chegar a tempo para descansar e estar bem para o jogo. Agora eu chegar em casa, vou abraçar minha esposa e descansar bastante. Que eu tô como foi essa preparação, seguindo um pouco da linha da última pergunta? Você estava com a seleção, como foi essa virada de chave para um jogo tão importante com o Corinthians aqui nas quartas? Cara, meu foco total ele tem que ser sempre aqui, né? Porque o meu trabalho aqui que me leva até a seleção e eu tive que aprender a virar a chave, né? Em alguns momentos, isso é normal na vida do jogador. A gente está sempre vivendo momentos diferentes onde a gente precisa aprender a lidar com isso. E eu estava lá ontem, acabou o jogo lá, já virei a chave, entendendo que eu precisava estar bem aqui. E foi dessa forma que eu cheguei, bem para jogar e ajudar a equipe. Você tem conversado com o Donelli sobre a situação dele no Corinthians? Ele não é mais o seu segundo goleiro e teve em algum momento próximo de sair. Você deu alguma recomendação? Como é que tá esse papo com ele no dia a dia? Cara, o Donelli é um amigo, né, cara? A gente trabalha diariamente junto, né? Nós goleiros, a gente somos um grupo à parte do grupo, um grupo que faz parte de um grupo maior e a gente tem uma intimidade um pouco além do normal, porque a gente está sempre junto e é um cara que eu converso bastante e espero que as coisas aconteçam da melhor forma para ele, porque ele tem muita qualidade, tem muito a evoluir, tem muito a crescer e eu quero sempre o melhor para os meus amigos e eu quero o melhor para ele também e acredito que o melhor vai acontecer já já. Calendário, vocês vão voltar a jogar na Copa do Brasil só em dezembro. Como você pretende fazer esse planejamento até dezembro? Agora é focar no Campeonato Brasileiro da melhor forma possível para que a gente possa conquistar posições melhores e por objetivos melhores. E na hora que tiver que jogar a Copa do Brasil, a gente virar a chave para, se Deus quiser, conquistar esse sonho aí. Fim de papo com o Hugo aqui, Capri. Vamos lá, já emenda o seu destaque final aí, Fabiane. Vamos lá, as últimas informações do Timão. Vai, Fabiane. Bora lá, Capri. O Ranielli vai ser reavaliado no CT para que o Corinthians saiba se ele pode reforçar a equipe ou não no próximo jogo diante do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. A questão do Yuri Alberto no off aqui na Neoquímica Arena realmente foi ritmo de jogo.
E o Dorival se mostrou até um pouco receoso com essa volta do Yuri Alberto. Então é capaz que até mesmo no próximo jogo ele seja a opção no banco de reserva, justamente por esse período de readaptação ao futebol, até porque ele ficou muito tempo afastado até mesmo do CT. Ia só para academia e aí foi pegar na bola somente nessa semana. Então o Corinthians que vai ter uma quinta-feira de descanso e na sexta-feira já faz o último treino antes do jogo contra o Fluminense, viagem rumo ao Rio de Janeiro, não tem tempo para descansar e torce para que alguns jogadores voltem. Romero, Félix, José Martínez e o Ranieri, que como a gente citou, vai ser reavaliado. Capri? Valeu, Fabiane. Bom retorno, bom descanso e até logo mais aqui na programação da Bandeirantes. Tchau, Fabiane. Valeu, Capri. Um grande abraço a você e ao Pretzel. Vamos lá, Pretzel, para fechar aqui a nota do árbitro David Oliveira Lacerda. 5. Agora eu queria que você ouvisse comigo aqui a sonora do Rogério Ceni, depois da derrota do Bahia para o Fluminense 2-0 e a eliminação do tricolor baiano da Copa do Brasil. Vamos lá, Michel Lopes. Você falasse um pouco do clima do vestiário. Uma bosta, uma merda, cara, o clima do vestiário. Se for essa pergunta... Você chegou a falar não falei nada com ninguém, não falei nada com ninguém. Ainda não reuni com os jogadores. O que é isso? Ô, Rogério, tá de brincadeira. Mas ele foi sincero, né? Porque o que se esperava? Chegou a ver o jogo? Chegou a ver o jogo? Os caras acharam que ia ter festa lá no vestiário do Bahia. Trio elétrico. A Ivete Sangalo lá no vestiário. Pô, tá de brincadeira também. Como tá o clima no vestiário? Não, é festa. Ele chegou a dizer também numa outra resposta que o Fluminense era bem melhor de enfrentar do que o Flamengo do ano passado. O Bahia caiu para o Flamengo nas quartas do ano passado. Então ele imaginava que o Bahia passaria do Fluminense. Por isso que a decepção foi muito grande. Então hoje o Bahia deu uma pipocada gigantesca. Porque o time do Fluminense é um time grande, mas é um time normal. Não tem nada demais. E o Bahia perdeu o jogo por 2-0. E praticamente não chutou no gol. Só na reta final. Então eu até concordo com a indignação dele. Faltou um pouco de pegada hoje, um pouco de camisa, né? Faltou um pouco mais de entrega para conseguir manter uma vantagem que tinha de 1-0. Então eu entendo a frustração. Foi uma pipocadela do Bahia. Foi uma pipocadela. Que isso. Não dá, né, para perder da maneira como o Bahia perdeu. Tá faltando aí... Não diria camisa, né? Bahia é campeão brasileiro, né, gente? Não, é campeão, mas hoje faltou camisa perante o Fluminense. Hoje. Então, hoje faltou peso pro Bahia. Isso. Faltou mesmo. Agora, o Pretzel, ouça aí, o Lucas Bueno tem informação sobre reforço no São Paulo ou falta de reforço no São Paulo, hein, Lucas Bueno? É isso aí, Capri. Falta de reforço no São Paulo, o tricolor desiste da contratação de Abubakar. O que foi informado é que conseguiram chegar até um valor de 900 mil por mês, mas o São Paulo ainda enxerga esse valor como muito alto para ser pago. O tricolor que tentou alguns centroavantes, o Marcos Leonardo foi um deles. O presidente Júlio Casares, em entrevista recente, até agradeceu o fato do Marcos Leonardo ter se voluntariado a jogar no São Paulo, mas por entraves acabou não ocorrendo. Abubakar, nos últimos dias, virou um nome falado ali no CT da Barra Funda, que o São Paulo já teria feito contato. Existiu o contato do São Paulo com o staff do atleta. Até uma reunião via Google Meet com o próprio atleta acabou ocorrendo, mas na noite de hoje o São Paulo desistiu oficialmente após entender que os salários seriam muito altos e a condição física do atleta não seria das melhores para vir e chegar jogando por um salário de 900 a 1 milhão de reais por mês, Capri. Bom, vem aí mais um meme, né, Pretzel? Depois o Marcos Leonardo, agora o Abubakar, que já era dado como certo... E agora tá fora aí. Nada. Isso é a cortina de fumaça para encobrir a venda do Henrique Carmo. Teve nada. Nada. Os caras queriam o Marcos Leonardo de graça e iam pagar com 900 mil reais 1 milhão. Isso é piada isso aí. Baita plantação, viu? Baita plantação. Não teve a menor possibilidade desse jogador vir jogar no São Paulo. Mas a menor fase possibilidade. do São Paulo, hein? A menor possibilidade. Fase patética do São Paulo aí nas contratações. Patético. Né? Patético. Diga lá, Lucas. Só sobre isso que o Pretzel falou da venda do Henrique Carmo, algo muito interessante de se ver é que o São Paulo vende 5 joias da base, totalizando 34 milhões de euros. A gente pega uma venda do Palmeiras,
de 37 milhões de euros por apenas uma joia da base, que foi o Vitor Reis. A situação do São Paulo vendeu ali Matheus Alves, Lucas Ferreira, William Gomes, agora o Henrique Carmo, juntando todas as vendas da base do São Paulo, dá um total de 34 milhões de euros, algo que tem sido muito criticado pela torcida. Diretoria de São Paulo só lançando essas histórias aí que não se confirmam, não se concretizam. Brincadeira. Pretzel, bom retorno, hein? Sempre Você demorou para chegar hoje aí, hein? Não, é o horário normal. Saindo da onde eu saí num dia de jogo importante, eu já faço o cálculo já. Eu vou levar umas 2h15, 2h20 para chegar aqui. Sabe que eu não gosto de elogiar a CT, né? Mas vou elogiar hoje. Sabe o que aconteceu hoje? Eles pegaram uma faixa do sentido bairro centro e inverteram. Então, ao invés de 3 faixas na radial, tinham 4. Tinha uma faixa do outro lado, perfeito? Para você trazer uma fluência maior uma fluidez maior no trânsito. Foi o que aconteceu. Então, uma parte até foi bom isso, porque, por incrível que pareça, deu uma vazão maior pro trânsito. Dá os parabéns pra CT aí, Pretzel. Não, vou dar uma nota 5. Se tem nota 1, eu vou subir para 5 hoje. E o presidente da CT tá te ouvindo aí agora. Tá me ouvindo. Um abraço pro seu Milton. Nota 5, viu? Seu Milton Perlozzi, pro senhor, uma nota 13 e uma boa noite pro senhor. É piada. Viva a CT, Pretzel. Só que não. Viva. Só que não. Só que não, Valeu, Pretzel. Bom retorno aí, bom descanso. Até logo mais 7h30 da noite, hein? Estaremos juntos. Conteúdo na veia. Um abraço para todos. Vai tomar conteúdo lá, que 7h30 tem mais. Um abraço. 48 minutos desta quinta-feira, no apito final da Bandeirantes, que faz uma pausa e volta na sequência. Rede Bandeirantes de Rádio. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar. Vimos coisas incríveis, revoluções, pandemias, desastres, manifestações, celebrações, momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital. Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes e nada vai se perder no tempo. Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate. Nossa hora é sempre o agora. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Com camarotes nos principais estádios brasileiros, a Soccer Hospitality leva até você ou sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu time do coração. O melhor serviço prêmio em camarotes nos estádios do Brasil é na Soccer Hospitality. Conheça toda a rede em soccerhospitality.com.br. Inter Mais, pode chover à vontade. Inter Mais, é telha de verdade. A chuva cai e não incomoda mais. Eternite, Inter Mais. Se a nuvem fecha, eu não ligo, não. Telhado firme contra infiltração. Pode chover, não ligo mais. Eternite, Inter Mais. Inter Mais, pode chover à vontade. Inter Mais, é telha de verdade. Exige a Inter Mais, a tecnologia que repele a água da chuva. Eternite, a cobertura do brasileiro. As novelas turcas estão de volta à tela da Band TV, do jeito que você gosta. Uma história repleta de segredos, traições, sede de vingança e muitas reviravoltas. Não perca nenhum capítulo de Cruel Istambul, às 8h30 da noite, na Band TV e no Band Play. Eugênio, ninguém é influencer com quase 1.000 seguidores. Por que você não faz um curso de mídias digitais? Com que dinheiro, Rô? Eu entro no cheque especial? Cheque especial?
Que gênio você, hein, Eugênio? Faz um empréstimo pessoal da Euro 17 Crédito, mais tempo pra pagar e parcelas fixas. É? É. Tá aí, gostei. Te amo. Ama? Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes premium do Brasil. São camarotes nos principais estádios do país. A Soccer Hospitality leva até você ou a sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu clube do coração. Na Neoquímica Arena você precisa conhecer o Fiel Zone. No Allianz Parque é o Fan Zone. No Morumbi, o Camarote dos Ídolos. E no Santos, o famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui cooperações em camarotes em todo o Brasil. Conheça a rede através do endereço soccerhospitality.com.br. soccerhospitality.com.br. Camarotes Soccer Hospitality, a melhor opção para você ou para sua empresa. Faltam 7 minutos para 1h da manhã, 00:53. É isso aí, Lucas Bueno. Finalizamos aqui mais uma edição do Apito Final, que vai voltar agora no fim de semana para a retomada do Campeonato Brasileiro. Vem aí mais uma rodada do Brasileirão e junto com a rodada do Brasileiro, mais edições do Apito Final. Bom descanso para você e até logo mais, viu, Lucas? É isso aí, Capri. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Sábado estaremos aqui novamente com Palmeiras e Inter, Corinthians e Fluminense. Até sábado, Capri. É isso aí, Lucas Bueno na produção do Apito Final, Michel Lopes na mesa de som, Beto Rebeca e Caiame Martins na central técnica, o Alexandre Marques no nosso switcher. Tenham todos uma excelente quinta-feira. Ó, tá acabando a semana aí, minha gente. Já estamos na reta final aí da semaninha. Amanhã já é sexta-feira, coisa linda. É isso aí, amanhã ela chegou já e o fim de semana se aproximando. E eu espero que seja aquele fim de semana que você está esperando aí com tudo de bom, com tudo do melhor, para você aproveitar demais, demais, demais. Sempre com a gente, né? Sempre ouvindo a Rádio Bandeirantes, sempre acompanhando as nossas transmissões. O melhor futebol do mundo, com a melhor rádio do mundo, a Rádio Bandeirantes. Tenham todos uma excelente noite. Para quem vai para o descanso, aí um bom descanso. Para quem está trabalhando, bom trabalho e uma excelente quinta-feira. Tchau, São Paulo! Tchau, Brasil! Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes de São Paulo. ZYM 680, VIP Rádio e Televisão Limitada, 90.9 MHz, em frequência modulada. No aplicativo Bandplay e pela internet, radiobandeirantes.com.br. Ouvida em todos os lugares do mundo. Rádio Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV. França teve confrontos, vandalismo e quase 500 manifestantes presos. A correspondente em Paris, Sônia Blota, traz mais informações.
Confronto entre manifestantes e policiais. Cena que se repetiu em várias partes da França. Em Caen, no norte do país, essa estrada foi bloqueada depois que ativistas atearam fogo em lixeiras. Do outro lado do país, em Montpellier, a polícia usou jatos d'água para dispersar a multidão. Em Toulouse, incendiaram as lixeiras, mas as chamas atingiram um carro que estava na rua. O dono, motorista de aplicativo, não conseguiu tirar o veículo a tempo. Quase 200 mil pessoas participaram das manifestações convocadas por sindicatos contrários ao governo de Emmanuel Macron. Servidores das áreas de transporte, saúde e educação aderiram à greve geral. Aqui em Paris, além das passeatas e confrontos violentos, um enorme susto. Esse restaurante pegou fogo depois que um manifestante jogou um coquetel molotov contra os agentes. As chamas atingiram o prédio. Por sorte, ninguém ficou ferido. A manifestação desta quarta escancarou o descontentamento popular com o governo de Emmanuel Macron, que tenta aprovar medidas de austeridade econômica, um contexto similar aos protestos de 2018 dos coletes amarelos. Em meio à greve e atos de vandalismo, o novo primeiro-ministro assumiu o cargo. No breve discurso, Sébastien Lecornu afirmou que o governo precisa ser criativo para contornar a crise, mas voltou a defender mudanças profundas na economia, o que a população e o Congresso demonstraram que não estão dispostos a aceitar. Elon Musk não é mais o homem mais rico do mundo. Ele perdeu o posto hoje. Ele foi ultrapassado por Larry Ellison, cofundador e presidente do conselho da Oracle, uma gigante da tecnologia que atua com um banco de dados, inovação em TI e soluções corporativas. Aos 81 anos, Ellison assumiu a liderança com um patrimônio de 393 bilhões de dólares contra 385 bilhões do CEO da Tesla, Elon Musk. Só hoje, a Oracle ganhou mais de 100 bilhões de dólares em valor de mercado, com o anúncio de projeções de crescimento na divisão de nuvem para os próximos 5 anos. A seguir, Embraer fecha a primeira venda para os Estados Unidos depois de escapar do tarifaço. A florada dura pouco. Aproveita para ver o esplendor dos ipês amarelos que se espalham pelo país. NASA anuncia a descoberta de possíveis sinais de vida em Marte seriam vestígios de micróbios. E as últimas informações sobre o julgamento de Bolsonaro no Supremo. Luiz Fux votou pela absolvição do ex-presidente. Daqui a pouco, no Jornal da Band. Não sai daí. A cada dia, cerca de 7 mil bebês morrem no mundo por causas evitáveis. Um dos principais motivos é a falta de acesso à água potável. Suas vidas estão em risco por doenças causadas pelo consumo de água suja, como a diarreia e a desnutrição. Malária e doenças de pele também ameaçam a vida das crianças sem acesso à água limpa. Nenhum bebê deveria morrer por falta de água potável. Com a sua ajuda, podemos salvar milhares de vidas com uma solução muito simples. Estas pastilhas purificam a água de forma fácil e ajudam a prevenir doenças. Em poucos minutos, cada pastilha transforma 5 litros de água suja em água potável. Ela está pronta para ser usada para beber, preparar alimentos e garantir a higiene das famílias com segurança. Toda criança merece